Melhor que eu. Ele é bem melhor que eu. Criei um monstro. Que é isso? O homem é fera, hein? Um abração aí. Esse aí só pitava no grito, esse aí. Só pitava no grito. Só pitava no grito. Ei, goleirão, você tem um peso na consciência, hein? Você acabou com o Giba. Tanto ficar pondo a culpa nele, hein? O Paulo Sérgio que o diga, viu, seu cavalo? Grande Godoy, vai Godoy. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Godoy estava lá no Neto, no programa do Neto, apito final. A bola volta do toque de bola, recolhe o time do Corinthians para ser jogando. Prende o lance do campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio o time do Corinthians, tenta a partir do copo, Alex Santana tenta o passe, não consegue. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo não para, Bandeirantes marca. 31 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Começou o Brasileirão. Aqui você confere Salvador na boa terra, Bahia e Corinthians 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Pusóvio, boa noite. Paulo Ulisses, boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Amanhã às 8 horas da noite teremos a última partida da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na Bia Bichedi, Bragantino e Ceará às 8 horas da noite. E vem pro jogo, tenta descer do campo de ataque, aperta novamente o time do Bahia, vem pra finta, o árbitro para o jogo. Tá marcando escanteio pro time do Bahia, bater pela direita, o Kaká mais uma vez chegou atrasado na bola, isso foi falta fora da área. Ele não toca na bola. Seria falta para o Bahia bater na linha lateral da área. Kaká não toca na bola no drible do Ademir. Pernas rápidas do Ademir, mais velozes que as do Kaká, que foi lento na jogada, atropelou o atacante do Bahia, mas nada a marcar. Escanteio apontou o Bruno Arleu de Araújo, Ulisses. Mas na moral, a tartaruga dribla o Kaká, é mais rápida que ele. Mas esse salto ornamental também, o juiz não vai dar pênalti, né? Que ele pula, grita e se joga, aquele negócio todo. Foi falta, hein, Ronaldão? Foi falta. Mas... aí é o que eu digo, ele tentou forçar e o juiz não caiu. Pode ser, encenou demais, né, Ronaldo? Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, não consegue, bola volta com o time do Bahia. Everton Ribeiro, domínio para o time Bahia, abre pelo setor de esquerda, campo de ataque, do toque de bola para Luciano Juba. Juba tentou levantamento, vem Ramalho de cabeça, André Ramalho corta, tiro, perigo, Yuri aberto, briga, ganha. Domínio o time do Corinthians, tenta partir com o Bidon. Bidon domina para o time corintiano. Lindo contra-golpe, não tocou do outro lado para Romero. O Bidon tinha que ter enfiado a bola na esquerda para o Romero, demorou para passar, Bidon. A bola volta com o time do Corinthians, recupera Bidon para o time corintiano, sai jogando. Alex Santana prende para o time do Corinthians, sai jogando pelo campo de defesa com o Maicon. Maicon prende para Bidon na direita, livre de marcação, pede bola para a direita. Recolheu Léo Maná, mamãe. Ele domina, prende pela direita do campo de defesa, vem para o toque de bola, volta, jogada na zaga central. André Ramalho domina para o time do Corinthians, sai jogando com o Maicon. Maicon domina para o time corintiano, prende pelo campo de defesa, ameaça o levantamento à frente, ele vem para o break, já solta a jogada pelo setor de esquerda, na esquerda tem Hugo. Hugo domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola do time do Corinthians. Recolheu o Romero, vem para o break, tenta o toque contigo no setor intermediário. Timão volta a campo pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira, 7 da noite na Neoquímica Arena. A bola volta com o time do Corinthians, prende o lance pela direita, Léo Maná volta para André Ramalho, abre para Kaká, domina para o time do Corinthians para ser jogando. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É Braspress Brasil. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa, vem Léo Maná, domina para o time do Corinthians, atravessa uma bola perigosa para Kaká, Kaká solta na esquerda para Hugo. Hugo domina pelo seu campo de defesa para ser jogando novamente o time corintiano. A abertura vem pelo comando de ataque para Bidon. Bidon prendeu para a direita no campo de ataque, já vem para o passe de bola contigo no setor de ponta. Recolhe novamente para o comando de ataque, tenta partir o time corintiano com o Romero. Romero para Thales Magno, escola a jogada novamente. Abriu para Alex Santana, soltou para Bidon. Bidon domina pela direita, aberto, tem na esquerda, pedindo bola Hugo. A abertura vem para Maicon. Maicon domina para o time do Corinthians, rola curtinho para Kaká. Kaká já prende na esquerda, Hugo, linha lateral do gramado. Ele prende a jogada para o time do Corinthians. Tenta ser jogando pelo seu campo de ataque, volta a jogada contigo no campo de defesa. Recolheu o time corintiano para ser jogando daqui atrás. Kaká domina para o time do Corinthians, jogando com Alex Santana. Ele prende o lance para o time corintiano, gira para Thales Magno de primeira. Tentou a tabela, devolução precipitada. Toca na bola, errado. O time do Corinthians jogando no campo de retaguarda. Domina do campo de defesa para ser jogando, domina novamente Coutinho, a jogada, o time corintiano vem para a pressão, escorrega, Léo Maná perde o lance, abre um buraco para o time do Bahia descer, ele prende pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola, o time baiano,
A abertura foi feita à frente no comando de ataque. Sobe Yuri Alberto jogando demais aqui atrás, ajudando o time. Ele vem pra finta em cima da marcação. No primeiro prendeu para Bidon. Bidon para Yuri Alberto. Ele prende para o time do Corinthians. Vai pra finta, abre pelo setor de esquerda tranquilamente. Chutou para Hugo. Hugo domina para Yuri Alberto. Ele quer jogo. Boa jogada do Yuri Alberto. Dominou, cortou para dentro da grande área. Vem pra finta. O zagueiro vem pra tirar. Na bola o árbitro da Yuri Alberto fica caído. E aí faltou perna pro Yuri Alberto, que vem de 90 minutos jogados na final do Paulista. Vai chegando o Bahia, Ulisses. E vem pro jogo o time baiano pela direita, vem com o Luciano Jubá. Ele prende o lance, Juba. Ele prende o lance, solta a jogada curtinha pelo setor. Ele girou novamente para Jean Lucas. Jean Lucas abriu para a direita do campo de ataque para Gilberto. Gilberto prendeu, enfiou para Ademir. Ademir cruzou na grande área, sobe Kaká de cabeça, corta, tira para volta com Romero. Domina para o time do Corinthians, o capitão corintiano está jogando para Bidon. Bidon para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, tenta partir do comando de ataque, tentou ligar a jogada no comando de ataque, tocou errado para o Yuri Alberto. Mergulha para tirar dali, Canuca não tira para o time do Bahia, que domina pelo seu campo de ataque para sair jogando no campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. A bola volta do toque de bola para ser jogando o time do Corinthians pela direita, campo de defesa. É qual é a jogada do time corintiano, toca a jogada com Maicon. Maicon prende para Kaká, Kaká para Maicon. Maicon para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians pelo setor de direito no campo de defesa. Sai jogando o timão. Recolhe o Corinthians com Kaká. Kaká prende dentro da grande área corintiana para Maicon. Maicon recolhe para Bidon. Bidon domina para o Corinthians, abre para Hugo pelo setor de esquerda. Hugo faz a limpa, corta para dentro, solta para Maicon. Ele vem para o toque de bola novamente o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Recolhe Hugo, inverte a jogada para André Ramalho. André Ramalho prende no campo de defesa e sai jogando para o time do Corinthians. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. É Tigre. A bola volta com o time do Corinthians, domina Maicon. Ele prende para o time corintiano, curtinho para Bidon. Bidon domina na circunferência central do gramado. Yuri Alberto partiu, a abertura vem para o direito no campo de ataque. Vamos ver o Delmaná. Ele domina para o time do Corinthians, abre o compasso, corta para dentro, vai para a finta, puxou perto esquerda, Giru. Bom lance do Maná, abriu jogada para Romero. Romero cruzou as costas da marcação, subiu bem na direita, vem para tirar Ademir. A bola volta no toque de bola, corta Danilo, de qualquer maneira Gilberto sai jogando o time do Bahia. Tem jogador do Bahia caído. Tá parado o jogo, o árbitro para atendimento, tá sentindo Everton Ribeiro. Tá no chão, camisa 10 do Bahia, ex-jogador do Flamengo e cria do Corinthians. Boa chegada do timão com o Romero. Gilberto usou seu 1,83 de altura para superar, cortar o cruzamento que chegaria no Yuri Alberto. Com amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG da Carta, sabe por quê? Porque a Nakata, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque, ele para ser jogando, já prende jogada contigo no campo de defesa, tenta o toque curto para o setor de direita, recolhe o time do Bahia para ser jogando no campo de retaguarda. É bola, campo de defesa para o time do Bahia bater. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! A bola volta no toque de bola para ser para o jogo. Recolhe para o comando de ataque, aperta na marcação, já tenta descer curtinho pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, aperta novamente, tenta o toque curtinho no setor intermediário do time do Bahia. A abertura vem pela direita, na direita tem o toque de bola de Gilberto, abriu para Ademir. Ademir prendeu pelo comando de ataque, solta a jogada curtinha novamente para Luciano Rodrigues. Ele prende o lance, tentou na direita, aperta o time do Corinthians, tenta roubar a bola. Thales Magno acompanha, vem o Bahia, bola batida de longe, vai embora. A direita do gol do goleirão Donelli. É tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Análise e opinião no microfone Bandeirantes. Fala ele, campeão brasileiro de 90, ídolo da fiel torcida corintiana, Ronaldo Giovanelli. Até aqui as duas equipes brigando muito com a bola, viu, Ulisses? Essa que é a verdade. Do lado do Corinthians, um time totalmente alternativo, que colocou o Ramon Dias com alguma dificuldade na saída de bola, mas a verdade é que o Bahia também não está forçando tanto. Poucos chutes a gols aí das duas equipes, muito toque de bola, muito toquinho do lado. Os dois times não estão gostando muito desse primeiro tempo, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes para você. Ronaldo Giovanelli tá lá no Fielzone, na Neoquímica Arena. Fielzone, melhor camarote para você curtir os jogos do Timão. Na Neoquímica Arena, Fielzone do Léo Riso, rei dos camarotes. E aí tá parado o jogo, marcado lateral pela esquerda, campo de defesa para o time do Bahia bater. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta estrelabet.bet, simples e num instante. A bola volta do toque de bola para ser jogando, recolhe pelo setor de esquerda, o time do Bahia tenta descer, abertura para o comando de ataque, lançamento vem à frente no comando, prende jogada da esquerda, vem para o toque Luciano Juba prende o lance, tentou enfiar pelo comando de ataque, vai para o toque, continua na intermediária, Caio pede, abertura vem pelo meio de campo, domina mal, vem para o toque de bola, aperta, Romero tentou ganhar, não conseguiu, a bola voltou na direita para Gilberto prende para Ademir prendeu para a esquerda, campo de ataque, vem para a finta em cima da marcação, no primeiro ameaça, o cruzamento, ele vem para o breque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, o levantamento sai errado. O Ramos tocou errado na bola, põe para a linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado um tiro de meta novamente.
para a equipe do Corinthians bater. Tentou o passe o Gilberto, mas foi mais esperto o Hugo, lateral do Corinthians, que bloqueou a subida do Ademir. Passe ficou longo demais, tiro de meta para Matheus Donelli cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 40 jogados do primeiro tempo, 40 do primeiro tempo, girando o placar do Brasileirão. Rodada do Campeonato Brasileiro, você confere. Bahia e Corinthians na Fonte Nova, 0-0 na Bandeirantes. É você, Pusóvio. Ulisses, intervalo de jogo no Campeonato Argentino. News Old Boys vai vencendo o Boca Juniors por 2-0 no estádio Marcelo Bielsa. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem pro toque de bola contigo no comando de ataque. Aperta na marcação, tenta o levantamento à frente. Dentro do toque de bola contigo no comando. Recolhe novamente. Tenta o toque de bola combina com o campo de defesa. Domínio do campo de defesa. Vem pra frente em cima da marcação. Prendeu, tentou de chute para o Bahia. Cruzamento na grande área. A bola sobrou de primeiro. Tentou tirar, afasta. A zaga corintiana, mas tira. Tira, vem pro toque de bola. Mas nada disso está valendo. Bandeira já marcou impedimento. A bola tinha saído na origem da jogada, Ulisses. O Luciano Rodrigues tinha o caminho aberto para fazer o gol. Desespero da zaga do Corinthians, que conseguiu afastar, mas vai ter reposição de bola. É o futebol da Bandeirantes para você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe. Essa eu não entendi, Ulisses Costa. É o Ronaldo Giovanelli. A bola saiu, o Bandeira, acho que ele falou, vou dar sequência, vou esperar para depois levantar. Quer dizer, Bandeirinha deve estar num sono violento. Deve ter comido acarajé, aquelas coisas pesadas. Ou veio de outro lugar a informação para ele, né, Ronaldo? Não, porque não é possível. Ele ficou esperando a jogada e se a bola saiu. A bola saiu, ele tem que dar que a bola saiu, é só isso. Ele se confundiu achando que era um impedimento. Sei lá que pensou essa nhaca aí, viu? É o futebol da Bandeirantes para você. Vem toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta ganhar a jogada novamente, não consegue. Alex Santana. A bola falta com o time do Corinthians com Bidon. Bidon domina, tem Thales Magno partindo. Bidon parte, sofre a falta. E é para cartão amarelo. A falta do Everton Ribeiro em cima dele. Tá parado o jogo. Amarelado, camisa 10 do Bahia, que protesta demais, mesmo entrando por trás e bloqueando o que seria um contra-ataque do jovem alvinegro. O primeiro cartão do jogo é para o meio-campista do Bahia. Tentou 3 vezes pegar o Bidon. Na terceira ele derrubou, merecido, hein, Ronaldo? E um cara experiente, né? O Everton é um cara experiente. Aí ele falou, eu fiz a primeira, mas a primeira, se for por trás e se for uma chegada, for a primeira, uma chegada forte, ele vai expulso também. É isso que ele tem que saber. E ele é um cara experiente, não pode dar um vacilo desse. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. E domina, vem pro toque de bola aqui pelo Corinthians. Tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Prende o lance o time corintiano. Abertura para Alex Santana. Ele prende o lance, tenta o levantamento à frente. Que bola para Thales Magno. Matou no peito, deu para trás. Bola desviou. Pega o goleiro, mas o Bandeira já marcava impedimento do Thales Magno. E parece não ter tempo ruim com a perna esquerda do Yuri Alberto, porque deu um mínimo de espaço, ele encheu o canhão. Impedimento marcado, mas vantagem mantida para o Bahia, que já sai jogando com Canu. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando, vem pro toque de bola novamente o time do Bahia para ser jogando no campo de retaguarda. Esse primeiro tempo, Ronaldo, Malemar. Começa às 8 horas da noite num domingo, né? Já fica ruim para todo mundo. E eles estão assim dentro de campo, estão numa nhaca desgramada. Deve ser o calor, deve ser o acarajé, sei lá. A verdade é que a gente viu pouco desenvolvimento das duas equipes, ainda mais de chutes a gols, né? Logo no comecinho teve uma grande defesa do Donelli e foi só também. Então um jogo muito xoxo. E vem pro jogo do Hugo. O Hugo, eu vou dizer, o Hugo não pode jogar com a camisa do Corinthians. Nem ele, nem o Léo Maná, hein, Ronaldo? Eu acho que hoje estão dando uma grande oportunidade e uma vitrine para eles também, né? Para você poder fazer uma troca ou envolver esses jogadores numa troca. Porque aconteceu a mesma coisa com o Pedro Raul, né? Que foi pro Ceará. Não jogou tão bem no Corinthians, mas acabou seguindo a carreira dele em outro time. É o que tem que acontecer com o Léo Maná, com o Hugo, né? O Kaká, o Ramalho, se ele não voltar a performar de uma forma legal como ele vinha fazendo no começo. Então acho que essa vitrine serve, só não pode fazer 7 jogos, né? Fez 7 jogos, aí você não consegue mais fazer uma transação com esses jogadores aí. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor, mas que espera aí, vai fazer que tipo de transação, Ronaldo, com esses caras? Não jogam nada. O Pedro Raul conseguiu ir pro Ceará e fez o gol do título, né? Você não pode acabar com a carreira dos meninos, tem que fazer os meninos... Com a carreira, mas quem vai querer esse é o negócio. Então, é que eu digo, pode, né, jogar um pouquinho, acabar indo para outro time sem pressão e pode dar um novo início para a carreira, né?
Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Ademir ganhou esse giro no meio de campo, tenta o toque para recolher. Everton Ribeiro domina pelo campo de ataque para o time do Bahia. Ele vem para a finta, tenta o toque para surgir no setor intermediário. Domina o time baiano, pode bater para o gol, limpou para bater. Aperta na marcação, todo o time do Corinthians gira. Cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça. Ele, Gilberto. Luciano Juba, ele ergue a cabeça, dá o tapa na marcação, passa pelo Alex Santana, passa por todo mundo, foi caminhando com a bola, da meia direita para a meia esquerda, entrou na grande área, ergueu a cabeça, cruzou para trás, nas costas do sono Kaká. Ele subiu mal demais, vai confiar na marcação também errada, vem de cabeça para meter do fundo da rede Gilberto, para abrir placar do jogo e fazer o primeiro gol do Bahia no Campeonato Brasileiro. Gilberto, Bahia 1, Bahia Porreta 0 para o Corinthians no futebol da Bandeirantes. O detalhe do gol é teu, Fabiani. De lateral para lateral, primeiramente com o Juba, que deixou 5 jogadores para trás e cruzou com perfeição, encontrando o outro ala do tricolor que subiu sozinho. O grandalhão Gilberto testou para o fundo do gol, primeiro gol dele em 2025. Bahia na frente na Fonte Nova. E aí, Ronaldo? Se você olhar pela TV a volta para tentar fazer a cobertura do Hugo, você manda ele embora hoje ainda. Você manda embora ele hoje. Você pega a rescisão dele e faz ele assinar na hora. Porque é impressionante. 2 caras nas costas do zagueiro. O Kaká também errou no posicionamento. A verdade é essa. Mas agora o lateral para fazer a recomposição, ele voltou andando. Ele voltou andando. O cara que joga no Corinthians voltar andando e tomando gol, velho. Esses caras não tem que vestir mais a camisa do Corinthians. Ah, Ronaldo, você vai acabar com a carreira dele. Eu acho que chegou o momento. Olha o contra-golpe do time do Bahia, a bola foi solta no comando de ataque, domina Ademir, bola esticada demais, errada, mas o Bahia domina com Ademir pelo setor de esquerdo, 1-0 para o time do Bahia, 47, o tempo regulamentar já foi, o árbitro acresceu mais 1 minuto, domínio do campo de ataque, prende Jola, novamente o Bahia com Everton Ribeiro, 1-0, o Bahia em cima do time do Corinthians, o campeão baiano ganhando do campeão paulista, domínio pelo setor intermediário, campo de ataque, a bola foi solta, campo de defesa, recolhe Canuça, jogando pelo comando de ataque, prende bola Everton Ribeiro, ele domina do campo de defesa, vem para o toque, bola continua no setor intermediário, aperta na marcação o time do Bahia, já domina pela direita do campo de ataque, vem para a finta, faz o break, prende a jogada, Canu domina pelo campo de defesa, recolheu novamente com Mingo domina pelo campo intermediário, estica a jogada para ponta, 1-0 para o time do Bahia, abertura para Ademir, tá na esquerda, soltou, rolou, jogada, vem a marcação do Romero em cima dele, aperta na marcação, tentou o cruzamento, voltou na esquerda com Luciano Juba, ele prendeu Luciano Juba, ele leva para a linha de fundo, cruza, levantou na segunda trave e vem para a proteção, uma zaga corintiana que sai jogando, e na sequência houve a falta, não, o árbitro parou, marcou, falta em cima do jogador Hugo. Quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo na Fonte Nova, 1 para o Bahia, 0 para o Corinthians. Na Bandeirantes, quem vem aí é ele, Ricardo Capriotti. Boa noite, Capri. Boa noite, Ulisses. Gente, o Corinthians toma gol no finalzinho do primeiro tempo. Mas que, ô Corinthians, tá de brincadeira. No finalzinho do primeiro tempo, contra o Bahia que mal estava assustando. Já o Ronaldão vai falar sobre isso. Atenção, Luiz Fabiani. Vamos lá, Fabiani. O que é que você tá vendo aí na saída do campo de jogo desse time reservão aí do Corinthians, hein? Pois é, Capri, é um teste para vários jogadores que não receberam tantas oportunidades no Campeonato Paulista, especialmente na linha defensiva. A gente pode olhar 2 jogadores formados na base, o Matheus Donelli, que não pôde nada fazer no gol anotado pelo Tricolor, o Léo Maná sendo testado agora, reprovado até aqui, falhando no gol marcado pelo Gilberto, e no mais alguns outros jogadores experientes. A exceção fica pelo Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians nesta temporada, autor do gol do título do Campeonato Paulista, que atuou por 90 minutos contra o Palmeiras e ainda assim fica à disposição para ser titular de Ramon Dias nesta noite, Capri. Valeu, você já volta aí, Fabiane, porque agora é hora de ouvir Ronaldo Giovanelli. O Ronaldão vai explicar pra gente o que é que tá acontecendo na Fonte Nova nessa vitória parcial do Bahia por 1-0. Boa noite, Ronaldão, conta tudo pra gente aí. O que é que tá pegando aí pro Corinthians, Ronaldão? Boa noite, Capri. Olha, vou falar uma coisa pra você.
do que eu vi aqui nesse primeiro tempo do Corinthians, se o Bahia, sei lá, virar um pouquinho ali a chave e der uma de Barcelona do Equador aí, vai meter uma goleada no Corinthians aí, porque com o Léo Maná na defesa, com o outro, o Hugo na lateral ali, e essa zaga com o Ramalho e com o Kaká, a primeira que foi já passou. É que o Bahia também tá vivendo, acho que comemorou também o título baiano, aquela coisa toda, assim como o Corinthians, então você tem que dar até um refresco, mas na verdade que são jogadores de nível baixíssimo. Léo Maná, o Hugo, o Kaká, o Ramalho, o nível deles estão muito abaixo para começar o Campeonato Brasileiro. E é isso que o Corinthians tem que rever também. O Corinthians tem que rever isso no começo da temporada, porque vai chegar um momento que vai precisar desses caras ruins e a bola não vai entrar. A bola não vai entrar. Não adianta você ter cara ruim no time para completar elenco. Não adianta. Time que quer chegar, time que quer brigar, o Corinthians quer brigar por algo a mais? Ou vai ficar só no Paulistinha? Se for ficar só no Paulistinha, deixa esses caras aí. Porque é uma vergonha esses caras em campo. Eles roubam a bola chega até eles voltam pro goleiro. Eles tentam voltar a bola, eles não dão iniciativa. Eu tô falando dos dois alas. E os zagueiros perdidinhos numa bola alçada para dentro. A primeira bola alçada para dentro da área, ninguém marca o centroavante, ninguém disputa. Então são coisas, erros grotescos dos mesmos jogadores. Então eu acho que tá no momento do Fabinho rever isso, nessa volta da Bahia, no jogo de quarta-feira, vai ter que colocar o time titular para jogar ali bonitinho, mas tem que rever. Tem que rever porque amanhã ou depois você precisa do Hugo, do lateral, porque machuca o Angeleri aí, machuca, você coloca o Hugo vira uma avenida. Ou machuca, sei lá, o Mateuzinho também, que é o Tenhaca, aí você coloca Maná. O Corinthians tem que rever isso. Ó, primeiro tempo medíocre desse time do Corinthians, viu, Capri? Ô, Ronaldão, tem um detalhe aí também, né? Não vamos nos esquecer que o Corinthians ano passado, com a questão do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, foi um terror, né? O Corinthians se salvou aí nas 10 últimas rodadas num grande milagre. Não dá para passar o mesmo sufoco no Brasileiro desse ano com o que passou no ano passado, não é, Ronaldo? Que tenha servido de lição aí, porque vai ter a Sul-Americana agora, e o Corinthians vai ter que começar a dividir elenco, não é? Para Sul-Americana e para Brasileiro. E os reservas do Corinthians, parece que não dá, né? O time titular do Corinthians, tudo bem, é bom. Mas o reserva é duro, hein? Se você for olhar, Capri, esse time que tá aí, é o time que ia ser rebaixado praticamente. O ano passado, esse time que você vai ver, é o time que podia ser rebaixado. Porque são os mesmos. Com o Hugo, com essa... Aí rolou as contratações, aí chegou ali o Martínez, o Carrídio, já deu uma sustentação ali pra zaga. Aí o Gustavo começou a se recuperar de lesões, entrou no time, encaixou, ficou na zaga. Aí chegou esse lateral maravilhoso aí do Angeleri, o Fabrício Angeleri, né? Chegou lateral de ofício. Aí o Corinthians virou outro time, quer dizer, virou um time. Porque o que nós estamos vendo aí que esses mesmos jogadores vai ficar sofrendo a mesma coisa. Então o que você tem que fazer? Fazer esses caras girar. Colocar uma transação, colocar num rolo no outro lateral, fazer alguma coisa, colocar jogador e tirar esses caras, porque eles não estão rendendo mais. O que eles tinham que render, eles não conseguiram. E o Corinthians ficou à mercê o ano passado no Campeonato Brasileiro por causa desses jogadores. Se agora a comissão não ficar ciente disso, no momento que precisar e não trocar, não mudar essas peças, o Corinthians vai sofrer novamente à toa. E com o mesmo, e o pior, vai sofrer da mesma forma que sofreu com esses jogadores de campo. Então é só trocar as peças, fazer girar antes de completar 7 jogos. É isso aí. Bom, vamos lá, tem mais 45 minutos, você já volta aí, Ronaldão, daqui a pouquinho volta Ronaldo Giovanelli, Ulisses Costa e Luiz Fabiani para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. O Corinthians vai perdendo para o Bahia 1-0. Em instantes o Bruno Puzov vai dar uma atualizada no nosso placar, porque já tivemos 2 transmissões nesse domingo, hein? E outros jogos desta primeira rodada do Brasileirão 2025. Intervalo inteligente, Bandeirantes, volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Bet de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Everton Ribeiro domina pelo campo de ataque para o time do Bahia. Ele vem para a finta, tenta o toque de bola, surgiu no setor intermediário. Domina o time baiano, pode bater para o gol, limpou para bater, aperta na marcação, todo o time do Corinthians gira, cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça! Eli Gilberto!
Luciano Juba, ele ergue a cabeça, dá o tapa na marcação, passa pelo Alex Santana, passa por todo mundo, foi caminhando com a bola, da meia direita para a meia esquerda, entrou na grande área, ergueu a cabeça, cruzou para trás, nas costas do sono Kaká. Ele subiu mal demais, vai confiar na marcação. Cis Costa e o gol que vai garantindo a vitória ao Bahia nesse intervalo de jogo. O intervalo inteligente Bandeirantes de 1 para o Bahia, 0 para o Corinthians. Mas tem o segundo tempo ainda, hein? Atenção, torcedor corintiano. Tem mais 45 minutos para você empurrar o timão, empurrar o Cis Costa aí rumo à virada. Começaram um campeonato brasileiro com vitória, vencendo 3 pontos, é sempre muito importante. Até porque o Corinthians vem de um Brasileirão bem sofrido aí, né? O do ano passado o Corinthians bateu na trave com aquela história de rebaixamento. Então esse ano, sem susto, sem sufoco, hein, Corinthians? E vamos já empurrar o timão nessa segunda etapa. Atenção, Bruno Puzóvio, 9 horas, 2 minutos, 12 de intervalo na Fonte Nova. Eu quero o placar desse domingão. Me conta aí o que tá rolando e o que já rolou, Puzóvio. Vamos lá, Capri. Pelo Campeonato Brasileiro, nessa tarde no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo empataram por 0-0 na ração do Canhão. Rogério Assis, além disso, em São Januário, o Vasco ganhou do Santos de virada por 2-1 com o comando de João Paulo Capelanes. Amanhã teremos a última partida dessa primeira rodada do Brasileirão, às 8 horas da noite em Bragança Paulista. O Massa Bruta recebe o Ceará no Nabi Abichedi. Passando por mais futebol no Brasil, tivemos uma final de campeonato estadual. O Vila Nova venceu o Anápolis por 3-0. Detalhe que na ida o Anápolis venceu por 2-0 e com isso tivemos uma virada no agregado e também o título do campeonato goiano depois de 20 anos. Também passando por mais um título agora para a seleção brasileira feminina de futsal na Copa América, final em Sorocaba. O Brasil venceu a Argentina por 3-0 e conquistou o 8º título da sua história nessa competição, para fechar também com o campeonato argentino agora rolando para News Old Boys 2, Boca Juniors 0 no estádio Marcelo Bielsa. Capri. Valeu, Puzóvio, fica de olho aí, volta ao longo do segundo tempo, informando, atualizando o nosso placar desse domingão. São 9 horas e 3 minutos, 9 e 3, 13 de intervalo na Arena Fonte Nova. O Corinthians está perdendo para o Bahia por 1-0. Ô, Ronaldão, o banco de reservas, antes do Ronaldão, Fabiane, quem é que tá no banco aí, hein? Quem que pode usar aí o Ramon Dias para tentar mudar esse cenário aí na Arena Fonte Nova, hein, Fabiane? Olha, Capri, se o Corinthians está precisando de alguma mudança no setor ofensivo, pode baixar um pouco a expectativa, porque é só um atacante no banco. O Héctor Hernandes, que ainda não marcou nenhuma vez com a camisa do Timão. Pelo amor de Deus, né? Aí também só faltava pôr essa porcaria em campo. Calma, Ulisses. Pô, o cara é ruim, mas também não precisa chamar de porcaria, não é né? Ruim, não, ele é lazarento de ruim. Tá doido. Tem ele, tem o Igor Coronado com a 77, o Carrilho, o melhor jogador do Corinthians nas finais, com a camisa 19. São várias alterações que o Corinthians pode fazer, sobretudo no meio de campo, mas no ataque restam poucas alternativas. E uma observação, o Capri, na reta final do primeiro tempo, o Yuri Alberto com a mão na coxa, hein? Ih, rapaz, também o Yuri Alberto joga tudo, né? Ele não fica fora nunca. Ele toma pisão no pé, joga. Toma pancada no tornozelo, joga. Joga quinta, sábado, domingo. Joga todo dia o Yuri Alberto. É um tanque o atacante corintiano. Agora o Coronado tá em condições já, porque ele também ficou um tempão fora aí, né? Já tá completamente recuperado, Fabiane? Ele ficou 4 semanas de fora, teve um problema muscular, ainda não reestreou desde a lesão. Ele ficou à disposição só no segundo jogo da final e mesmo com o Rodrigo Garro cambaleando, tendo alguns problemas no joelho, não foi ele acionado. Hoje o Corinthians sem o Garro, que ficou em São Paulo para seguir esse tratamento no joelho, a opção do Ramon Dias foi por um time sem um meio-campista de ofício. Então, por mais que esteja bem, o Coronado não parece ter tanto prestígio com a comissão técnica do Ramon e do Emiliano. Pior, Ronaldo, talvez uma das piores relações custo-benefício no Corinthians dos últimos tempos, o Coronado, né? O salário que ele recebe é muito alto para uma entrega bem baixa no time do Corinthians, não? É um setor que carece de um cara que tem que estar, pelo menos, ele não consegue ficar apto a estar em campo metade do campeonato praticamente. No Paulista ele ficou fora um tempão também no Paulista. Então é um dinheiro praticamente jogado fora. É o mesmo com o Héctor, o mesmo com o Léo Maná, a mesma coisa com o Hugo. Então tá na hora do Fabinho reformular essa equipe. Cara, coloca esse Pedro Tchoca aí, que o moleque errou, espanou, mas é do Corinthians, é da base. Então põe ele lá pra jogar.
esse é o momento também. Agora, ele é melhor que o Kaká, né, Ronaldo? Continuar insistindo com o que tá aí no campo aí eu acho que é burrice. Aí já beira a burrice, porque você sabe que o Hugo não vai render o que tem que render. Já deu, o tempo de teste dele já deu. O Léo Maná, mesma coisa. Eu não sei o que aconteceu com algumas pessoas que cismaram de colocar o Léo Maná de novo aí, para ficar testando a paciência do torcedor. Então tem coisas desnecessárias até. Ô, Ronaldo. O Corinthians não precisa... Oi. Ô, Ronaldo, se o Choque errou um lance e tá fora do time, o Kaká tinha que ter sido mandado embora há muito tempo. O Hugo, o Léo Maná, eles erraram barbaridade só no primeiro tempo. E eu digo aqui erros de posicionamento. Não tô falando com a bola no pé, nada. O posicionamento. Parece que eles vivem num mundo que ninguém entende. Aí quando a bola chega que a gente vê como eles são ruins mesmo. Então acho que eles precisam no Abuzares também para poder realinhar a carreira deles, porque no Corinthians não deu certo. E quem tem que ver isso é o Fabinho. Eu falei já 3 vezes isso. Fabinho tem que ir lá. Mexer onde tem que mexer para ajudar o treinador. Que depois não adianta. Começa o campeonato mal, vai ser a mesma coisa depois. Aí começa a encavalar com outros campeonatos. Aí você acaba colocando quem em campo? O Hugo e o Léo Maná. Aí depois encavala de novo, aí põe lá o Kaká de novo. E o Ramalho também. O Ramalho está quase escapando dessas listas aí, mas até agora não está entregando nada também. Então, o Corinthians carece de mudanças urgentes do setor defensivo. Vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o planejamento para o Corinthians no restante da temporada. O Corinthians já está de volta pelo som ambiente que a gente tem aí. Aparentemente o Bahia vai voltando só agora, já com 17 minutos de intervalo. Corinthians sem mudanças, né, Fabiani? Com mudança sim, o Capri. O Charles vem para o jogo, quem está saindo é o Yuri Alberto. A plaquinha subiu em 2 oportunidades, uma primeira passando o Léo Maná com a 33 deixando o campo e depois o Yuri, que foi, o Charles só entrou em campo quando subiu com o 9, então deixa o campo o Yuri Alberto para a entrada do Charles, entrou também o João Pedro com a 47, aí sim, no lugar do Léo Maná. Então vamos lá, o Bahia já voltou, o Luiz Fabiano informa se tiver alguma alteração ao longo do segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você mesmo. Pode soltar a voz e vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola, a equipe do Bahia, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. E vem pro jogo, vai cruzamento na grande área, o toque de cabeça do jogador Luciano Rodrigues fez a defesa do Donelli. Sabe por que saiu o cruzamento? Porque o Hugo tava olhando a jogada. Cara, eu queria um emprego igual o Hugo, cara. Já pensou você ficar dentro do campo de jogo assistindo o jogo? Deve ser legal, né, Ronaldo? E a gente achou que esses caras com o tempo eles mudariam, né, a postura. Mudariam a forma de se posicionar lá. Cruzamento vem na esquerda, a câmera ataque, vai pintar um gol, bateu o Luciano Rodrigues, Donelli! Defesaça do goleiro do Corinthians, Thales Magno arma o contra-água, tentou o passe de bola, seria inteligente no comando de ataque, para volta pelo campo de defesa, para ser jogando, domina novamente o time do Bahia, para ser jogando no campo de defesa, Romero chegaria, me desculpe aí, Ronaldo. Não, tranquilo, você lembra do Barcelona de Guayaquil, quando enfrentou o Corinthians jogando em casa? Que fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, depois sapecou uma goleada, o time desandou. Com 1 minuto de jogo, o Hugo já pegou, o Donelli já pegou 2 bolas aqui cara a cara. Essa rapaziada aí não tá legal hoje, não. O time não encaixou. É verdade, e 3 zagueiros é um problema pro Corinthians, né? Acho que o Ramon não aprendeu isso, né, Ronaldo? Então, ele insiste com alguns setores e com os mesmos jogadores. Quer dizer, eu não sei se ele é turrão, se ele é insistente, mas vou falar pra você, tá na hora dele rever alguns conceitos, ainda mais de posicionamento da equipe, que ele vai tomar um vareio aí do Bahia. Bahia com 2 minutos aí já tá apavorando o Donelli. E vem para o jogo do time do Corinthians, que fez 2 boas defesas. Recolhe o time corintiano na abertura, vem pelo comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque do bar, o árbitro para, marca falta no bidon. É falta para o time corintiano, batendo pelo setor de esquerda. Falta
volta para o time corintiano cobrar para você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor brasileiro. Valtec impermeabiliza e colore o Brasil. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe para cena para o jogo. Vem para o toque de bola novamente o time do Corinthians para o setor de esquerda. Campo e defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina, tenta descer do campo de defesa. Recolhe novamente o time do Corinthians. Abertura para Kaká. Fraco. Domina Kaká, gira no toque de bola para Maicon para Thales Magno. Tanto levantamento à frente. Vem Romero, ganha, não se perde. A bola volta com o time do Bahia. Aperta o time do Corinthians. Tenta ganhar, não consegue. Sai jogando o time baiano nas costas da marcação. Vem para tirar, tira Kaká, mas tira mal. Deu pro adversário. Hugo vem para consertar. A bola volta com o time do Corinthians pela esquerda. Ele não sabe o que fazer com a bola. Hugo bate na bola. Estica perto do zagueiro, põe para fora. É lateral na esquerda, campo de ataque para a equipe do Corinthians bater manual para o time corintiano cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor ouvinte no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Felipe Furtado, alô Carlão RB, Leonardo tá ligado também. Obrigado pelo carinho da sintonia. Mariceu Oliveira, alô Fabiano Pimentel. A bola volta com o time do Corinthians. Romero incrivelmente erra. A bola volta, conserta a jogada, abriu de esquerda para Hugo. Dominou para o Corinthians, vem para o cruzamento, levantou na boca do gol, o toque. Goleirão pegou, largou, o árbitro para. Marca a falta do Thales Magno em cima do Ronaldo. Trombou o atacante do Corinthians com o goleiro do Bahia. Agora o timão com 3 zagueiros e 4 volantes. Apesar do Charles, o camisa número 35, atuar como um ala pelo lado direito. Aposta em uma equipe mais alta, o Ramon Dias, no segundo tempo. Diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. 4 jogados para você conferir. Segundo tempo de jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona no campo de defesa, se liga Fabiane, a bola volta, campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Bahia. A abertura vem pelo campo de defesa, vem para o toque de Baracotinho com toque. De bola de Mingo prende o lance, balança em frente a marcação, abriu pela direita no campo de retaguarda, vai para frente o time da marcação, aperta novamente o time do Corinthians, tenta ganhar o lance, apertou, tentou ganhar novamente, Félix Torres não consegue, bola volta no campo de retaguarda, a bola sai, tá parado o jogo lateral para o Corinthians bater pela esquerda, campo de ataque, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, mas é assim mesmo Corinthians, né, velho? Corinthians é isso aí, perdendo de 1 a 0, daqui a pouco vem, empata o jogo, vira. É a cara do Corinthians, né, Ronaldo? Apesar de quem em campo está vestindo a camisa pesada que enverga varal do timão. E ele teve que mexer na zaga e colocar o Charles aí, porque o Léo Maná, vou te falar. Então tem coisas que o treinador tem a sensibilidade, vai vendo, vai tentando encaixar. Mas na verdade, se o Bahia forçar um pouquinho mais aí, acaba fazendo o segundo gol também. É o futebol da Bandeirantes. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já o Disney Plus. Assine já! A bola volta no toque de bola 1 a 0 para o time do Bahia. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Abertura pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque novamente curtinho. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando levantamento, vem para o toque de bola curto, vem para o toque, recolhe no comando de ataque. Maicon abre a jogada, soltou para Thales Magno, vai pro drible, falta por trás e é para amarelo. Já tem. Tá parado o jogo, vai ser expulso, hein? Vai ser expulso o Everton Ribeiro, Bahia vai ficar com 10. Vai ser expulso de jogo o Everton Ribeiro, fez falta no Thales Magno, na entrada da área, tá tomando cartão vermelho. Amarelo e vermelho para ele. Expulso o Everton Ribeiro, o principal criador desse time do Bahia. E aí vale destacar, preocupante para a torcida do Tricolor, não cabe a intervenção da arbitragem de vídeo nesse lance, porque foi um lance de segundo amarelo e não vermelho direto. Muitas dores sente o Thales Magno, o pé foi alto do Everton Ribeiro. Ele pisou no tornozelo do Thales Magno. Trançou o pé, Ulisses. Pisou, ele pisa, vai pelo teu narrador, filho. Vai que ele pisa no tornozelo do Thales Magno, tornozelo esquerdo do Thales Magno e acabou torcendo o pé. Eu acho até que foi involuntário, mas ele pisa. Pisou mesmo, tava revendo o lance aqui no tendão de Aquiles, lance preocupante do 43 do Timão. É o futebol da Bandeirantes. Ronaldo, merecia vermelho direto, hein, Ronaldo? E um cara experiente, né? Você vê que esse tipo de jogador que cria, que ele tá sempre fazendo o time dele jogar, esses caras que geralmente vestem a 10, não sabe fazer falta. Não adianta colocar os caras para marcar, você tem que colocar ele para se posicionar. E ele foi até aguerrido aí no começo também, quando ele tomou o cartão, foi no meio de campo, que ele sai atrás do jogador,
dá uma caçada, ele não sabe bater. E ele aí acaba pisando. Ele deu sorte que ele já não tomou o vermelho direto aí, porque se o juiz vai lá ver no VAR, já tinha dado pra ele direto. Mas como ele tava amarelado, tomou o segundo amarelo e vai pro chuveiro mais cedo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil, 7 minutos e 30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Bahia 1, gol marcado pelo lateral Gilberto, Corinthians 0, diz aí, Pozóvio. Ulisses, mais cedo o Vila Nova foi campeão goiano após 20 anos. No jogo de ida o Anápolis venceu por 2-0, hoje na volta a vitória do Vila 3-0 no placar. É o futebol da Bandeirantes para você. Everton Ribeiro expulso de jogo, fez uma falta 42 do primeiro tempo no Bidon. E agora faz uma falta pisando no tornozelo do Thales Magno. Vai deixando o campo, camisa 10 do Bahia, principal criador da equipe e o mais experiente desse time, contratado para ditar o novo projeto do Grupo City. Vai deixando o campo no momento que o Bahia prepara sua primeira troca. Quem está aquecendo a beira do campo é o camisa número 3, Gabriel Xavier. O zagueiro está entrando no campo. O Rogério Ceni vai fechar o time com Gabriel Xavier no setor defensivo. Já confirmo quem saiu, o Ademir. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Espera aí mais não, filho. Quem entrou aí no Bahia? Gabriel Xavier com a 3. Quer dizer, ele vai fechar o time, tira mais um atacante. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É falta para o time do Corinthians, levantamento na grande área, no alto, sai para pegar Ronaldo. Segura o goleiro do Bahia para ser jogando. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta, estrelabet.bet, Estrelabet. Simples e num instante. A bola volta no toque de bola para ser jogando, deu sede até no meio do campo de defesa para ver por toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta arrancar novamente. Ai, papai, do meio do campo de defesa, recolhe novamente no campo de ataque, tenta arrancar o time do Corinthians, aí eu vou recuar. Do meio do campo de ataque, vem para frente, em cima da marcação, prende pelo setor de esquerda, volta a jogada da esquerda, campo de defesa para o Bahia, recolheu novamente o Luciano Jubá, vai para frente em velocidade, desce muito bem o lateral do time baiano, ele vem para o break, vai para a finta, rola a jogada na entrada da grande área, Maicon também passa, aperta Bidon, tentou ganhar o lance, o Bahia vem para dentro da grande área, batida em cima da marcação, bate em João Pedro, vai embora, liga de fundo, escanteio esquerda para o Bahia bater. Um Bahia que não se intimida com um jogador a menos. Eric Pulga, o principal jogador da equipe na primeira etapa, fez a jogada, não conseguiu concluir, mas chamou para dentro a torcida do Tricolor. Escanteio Bahia, Fonte Nova. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Leninha Lobo tá ligado no microfone do Bandeirantes. Obrigado, Luiz Barbosa. Alô, Larissa, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Carlos Roberto. Obrigado pela audiência. Sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro. Escanteio pro time do Bahia. Bateu da esquerda, levantamento na grande área. O toque de cabeça vai sair o segundo. Afasta Bidon dali. Ele vem pra tirar de qualquer maneira pro Corinthians. Ia completar sozinho pro gol o Luciano Rodrigues. Salvou o Bidon e vem de novo o Bahia. E vem pro jogo o time do Bahia, bola tocada para trás, a festa da marcação. Será que o técnico do Corinthians não tá vendo isso? Corinthians com um jogador a mais. E não consegue jogar, não consegue sair pro jogo, Ronaldo. Eu vou dizer pra você, o Paulistão, esse homem deu sorte, viu, Ronaldo? Não foi competência não, viu? Foi. Com alguns jogadores que não tem que vestir a camisa. O Hugo tá perdido em campo. Nós estamos jogando. O Corinthians tá jogando com a menos. Tá igual já o Bahia, tá jogando com a menos. O ala esquerdo do Corinthians é uma vergonha, tá em campo ainda. O Angeleri tá no banco. O Angeleri não aguenta 30 minutos de jogo? É que o Estevão arrebentou com ele na final, né? Sofreu, jogou os dois jogos. Ele arrebentou com o Estevão. Foi bem o argentino do Timão, que estava 10 meses sem jogar, está com algum sofrimento ali no ritmo de jogo, mas está à disposição do Ramon Dias para essa segunda etapa. Quando eu falo que o Estevão arrebentou ele, foi no cansaço, né? Que o Estevão deu um trabalho danado para ele. É o futebol da Bandeirantes, está parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Bahia, bater do campo de retaguarda. O árbitro foi lá, falou, não adianta se jogar, tentar cavar amarelo para o jogador do Corinthians, que eu vou dar quando for amarelo. Quando for para dar amarelo, eu dou pro Corinthians, pro Bahia, pro Ronaldo, pro Ulisses Costa. Entendeu? E assim vai ser. Descobriu o esporte, o Ronaldo. Ronaldo descobriu o esporte que você pode falar o que você quiser. Olha o Kaká! Entregou a rapadura! Tirou de novo, ele é muito ruim!
O Kaká é muito ruim. Meu Deus! Ele furou o chute, o Bahia quase faz o segundo gol. Foi muito mal, 25 do Corinthians, não se aproveitou da bola aérea e furou. O Eric Pulga tinha o caminho livre para ir dentro do gol, mas bateu fraco e parou no bloqueio corintiano. Reposição para o time alvinegro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. No meio do campo de ataque, tenta descer novamente, recolhe o time do Corinthians, recolhe pelo seu campo de defesa, vem para frente em cima da marcação no primeiro. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. A abertura vem para Bidon, Bidon domina pelo setor esquerdo, abre a jogada no campo de ataque para Hugo, vai perder a bola, perde a bola, mas ganha no lateral. É lateral para o time corintiano, bateu para Thales Magno. Ele domina para o time do Corinthians, gira, são dois em cima da marcação. Hugo vem na bola, bola sobra para Thales. Domínio do campo de defesa, ganha lateral novamente o time do Corinthians. Novo lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Olho aberto com gelo ali. Domínio do campo de defesa, tenta sair jogando, vem para o toque de bola, recolhe o time do Corinthians. Abre pelo setor do direito do campo de defesa, prende o lance Coutinho. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Paulo Mesquita tá ligado no microfone Bandeirantes, Luana Freitas. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem Corinthians pela direita, cruzamento na grande área. Vai pintar o gol de empate de novo, bateu em cima da marcação. Alex Santana bateu, bola desviou. Foi embora para a linha de fundo, escanteio. Ah, não, aí eu vou embora. Mudança dupla. Não, narra aí, Ronaldo. Ronaldo, boa noite. Nossa Tudo de bom para você. Tem um ótimo final de domingo, porque o técnico do Corinthians realmente, desculpa, ele pode ter sido campeão paulista, mas ele está fazendo uma atrás da outra. O que é uma atrás da outra? A primeira, Léo Maná ser escalado, Hugo ser escalado e agora ele colocar o Hector. O Hector pode entrar e fazer 300 gols. Mas vou dizer pra você, é duro, hein? Escanteio, o Timão Maicon vem para a cobrança. Escanteio, o Timão Maicon partiu para a bola, correu, bateu na boca do gol, o goleirão soltou, mas o árbitro marcou a falta no goleiro. É falta para o time do Bahia bater dentro da sua grande área, o jogo tá parado. E tá caído o Ronaldo. Tá caído o Ronaldo, pede atendimento médico no momento que o Corinthians troca. Sai com a número 25, Kaká, para a entrada do 22, Héctor Hernandes, o espanhol que ainda não marcou com a camisa do Corinthians. Quem deixa o campo também é o 80, Alex Santana, para a entrada de Igor Coronado, citado no intervalo inteligente Bandeirantes. E aí, Ronaldo? Alguém avisou o Ramon Dias, falou, Ramon, nós estamos com um jogador a mais aí, pelo menos em campo, né, em números, né, porque se for olhar realmente, ele está com 2 a menos, né, porque é o Kaká, o Hugo, são jogadores que não, eles brigam com a bola, mas na verdade ele tem que fazer alguma coisa. Ele está perdendo o jogo, o time adversário está com 1 a menos, ele tem que arriscar. E agora ele tirou o Kaká, ele deveria ter voltado já sem o Kaká, sem o Hugo, assim como ele fez com o Maná. Então tem que ser, o cara tem para trabalhar no Corinthians, ele tem que saber que cada jogo é uma história. Ontem ele foi ovacionado, amanhã ele vai ser xingado. É simples. Ele não pode continuar mantendo em campo jogadores que não têm capacidade, ele tem que mexer mesmo. Agora o Coronado está tendo mais uma chance. Mais uma chance, nós vamos ver aí. Tá parado o jogo, é bola para o time do Corinthians bater lateral para a esquerda, campo de defesa. Ele é bom jogador, mas se machucou e não conseguiu mais jogar, né? Quando apareceu algumas vezes bem, fazendo golaços, aquela coisa toda, né? Quando aumenta a pressão, tem alguns jogadores que sentem mais que os outros. Aí quem tem que ver também é a comissão técnica também. Isso tá lá no contrato deles também. Entendi, menino. Você foi bem, menino. A bola volta do toque de bola bem de novo, Ronaldão. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Esse já era. Domínio do campo de ataque, aperta novamente Héctor Hernandes na marcação, afasta o time do Corinthians. João Pedro faz a falta. E já vai tomar cartão amarelo, João Pedro. Cartão amarelo pro 47, defensor do Timão acionado no segundo tempo. E é infernal o Eric Pulga para a defesa do Corinthians. Só param ele na porrada, Ulisses. Que coisa, hein? João Pedro tomando cartão amarelo, entrou agora no segundo tempo, 16 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos. Se tem Sil, você pode confiar. Sil, a mais premiada do Brasil. Ô Ronaldo, Gamarra tinha que bater um papo com esse zagueirão João Pedro, hein? Então, aí ele falou pro juiz assim, foi a primeira. A primeira. Onde é que esses caras aprenderam isso, velho? Eu quero saber onde que eles aprenderam que é a primeira, a segunda. Não interessa, se for por trás a primeira, é expulso. Se for é expulso a primeira, é amarelo, se chegar... os caras ficam, é a primeira. Por que ensinou isso pra eles? Tô precisando fazer um polimento no meu Fuquinha, Ronaldo. Aonde que eu vou? Pô, aí é bom, hein? Você sabe muito bem onde você vai, menino. Fala, menino.
Gessuan, Bebelo. E vem pro jogo do meio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Bahia no alto. Sai para fazer a defesa do Nery, segura pro Timão. Ele liga a jogada pela direita do campo de ataque para Charles. Nosso passe de bola errado. Vem para ganhar a jogada Hector. Vamos ver, Hector. Uma bola, Hector. Ele ganhou no seu soltou pro toque de bola de Thales Magno. 1, 2, 3, a marcação. Ele toma falta. E fica inconformado com a marcação, jogador do time do Bahia. E sobrou cartão amarelo para ele. Jean Lucas, advertido pelo árbitro Bruno Ardeu de Araújo. E aí, merecido, Ronaldo? Chegou o taco, porque o outro tomou uma caneta, o amigo dele tomou uma caneta, ele chegou forte. Mas ele vem entrando em todas assim forte também. Ele tá vendo, o Jean Lucas tá vendo a bola como prato de comida. E isso é normal. Tem que ser assim. Agora, acertou o Thales, ele mereceu o amarelo. Pra você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domínio do campo de defesa para Sérgio jogando a bola no campo da retaguarda novamente para o time do Corinthians. É falta para o Timão bater na retaguarda do Bahia, ataque do Timão. É falta para o time corintiano bater, torcedor 20 do Brasil. Você ligado na Bandeirantes, se posiciona na esquerda, vem Bidon. Ele bate a falta, levantou na boca do gol, tentou de cabeça. Tentou chegar na bola, André Ramalho não chega. A bola volta com o Bahia que tenta ser jogando pelo campo de ataque do Pinto, domina João Pedro. Ele prende o lance, perde a jogada, a bola espirrou. Domínio do campo de ataque, o time do Bahia vem para o campo de ataque em alta velocidade, dominou, partiu pelo comando de ataque, Jean Lucas entrou na área, bateu, trava a zaga corintiana. A bola volta com o time do Corinthians, já protege o seu campo de defesa para ser para o jogo. André Ramalho vem para o toque de bola, o time do Corinthians, Zé Coutinho com o Bidon. Bidon domina pelo setor de direito do campo de ataque, toma falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o Corinthians bater campo de defesa. Tava no cangote dele Luciano Rodrigues, uruguaio, brigador, tentou desarmar a joia do Timão, acabou cometendo a falta. O Corinthians tem pressa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. E o Bidon tá batendo boca. Reclamando, cobrando o cartão amarelo pro Luciano Rodrigues, pegando a bola rapidamente. O atacante do Bahia não gostou, o jogo segue paralisado, Ulisses. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Gabriel Rocha, alô, rapaziada, curtindo o Solsaço Bandeirantes, Luiz Carlos Pacioni. Obrigado pelo carinho da Cinta. Mudou. Tá lá em Araçatuba, pois não. A pedidos, Fabrício Angileri com a 26, entra no lugar do 46, Hugo. E aí, Ronaldo, aí vai melhorar o negócio, hein, Ronaldo? Não, aí, agora sim, não sei pra quê. Ele estava muito tempo sem jogar, ou ele tá sofrendo com alguma lesão, algum desgaste, o Angileri. Ele tem que jogar todas, porque ele simplifica, ele não corre à toa. E esse Hugo aí, daí ele já tinha que ir pro aeroporto, sei lá. A bola volta com o time do Corinthians, prende a jogada contigo, Romero prende a jogada, solta contigo com o Bidon domina do campo de defesa para o time do Corinthians. A abertura vem para Angileri domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, Angileri solta a jogada para Coronado prende o lance, soltou contigo no comando de ataque, abriu para Romero levantou na grande área para Hector Hernandes, é mapeado, Hector Hernandes, ele não chega na bola, se posiciona mal, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Bahia, vem João Pedro, vem a jogada, recupera, sai jogando no toque de bola, continho de André Ramalho abriu para o direito do campo de ataque, domina o time do Corinthians, tenta descer, tá aberto lá do outro lado, domina o time corintiano. A abertura vem pelo seu campo de defesa, solta a bola no meio de campo. Quem tá fazendo a direita lá é o Charles, domínio do campo de ataque para o time do Corinthians, que recolhe pelo setor de esquerda. A abertura do toque de bola de Romero lançou para Angileri, vem para dentro da grande área, tentou cruzamento, Gilberto trava, põe para a linha de fundo, em escanteio para o Corinthians bater. E o Angileri já se mostra ter mais vocação ofensiva do que o Hugo, lançou, teve a oportunidade do cruzamento, muito esperto, Gilberto no corte, bola na área para o Timão, escanteio. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater. Vem Angileri para a bola. Partiu para a bola, correu, bateu na primeira trave. Tira o zagueiro, volta, a bola volta com o time do Corinthians. Vem para o toque de bola com o Bidon. Recolheu no comando de ataque de forma errada. Domina o time do Bahia. De graça, a bola para Coronado. Coronado ganha o lance para o time e sai jogando no campo de defesa. Já domina Coronado para o time do Corinthians. Está aberto o Charles pela direita. Enfiou para Charles. Vem para o toque de bola. Perde Hector Hernandes. Abertura do comando de ataque. Vem para o toque de bola. Cruzamento vai ser feito à frente. Prendeu Thales Magno, ele pode voltar a jogada, domina para o time do Corinthians, abre a jogada para Charles dominou, é para Bidon prende para Charles, domina pelo setor de direito do campo de ataque, ameaça o cruzamento, solta para Bidon domina para o Corinthians, tenta o cruzamento nas mãos do goleiro, na mão do goleiro, só o Chico Garcia que gosta dele. Ronaldo sai para pegar. Lance fácil para o goleiro do Bahia, até porque não tinha ninguém na área do Timão para concluir para o gol. Faz falta um centroavante, Yuri Alberto sentiu e não está mais em campo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress
Braspress, a sua transportadora de encomendas, braspress.com. E do time do Corinthians tenta descer do campo de defesa, invertida a bola pelo setor de meia direita. Recolhe novamente o time corintiano, prende a jogada pelo comando de ataque. A abertura vem na intermediária, já domina Maicon, solta a jogada do toque de bola para Bidon. Bidon prende para o time do Corinthians, ele vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente, prende o lance, gira de um lado ao outro. Bidon para ser jogando, domina o time do Corinthians. Charles pede, vem Coronado que domina a bola, soltou para a direita para Romero. Romero prende para o time do Corinthians, abriu para Charles pela direita no campo de ataque, não é dele. Ele prende o lance, domina no campo intermediário para Romero. Romero recolhe para o time do Corinthians, tem pedido jogada no comando de ataque o time corintiano. A abertura vem pelo setor de esquerda, recolhe a jogada Coutinho. André Ramalho não sabe o que fazer com a bola, abriu na esquerda para Angileri. Angileri domina para o time do Corinthians, ameaça o cruzamento, levantou muito baixo, a bola sobe, o zagueiro corta, tira. A bola volta para André Ramalho que prende para o time corintiano. Ele domina pela circunferência central do gramado, abriu para o setor de direita do campo de ataque, vai para o toque de bola do time do Corinthians. Recolheu o Maicon, prendeu, soltou na ponta, boa bola para Charles, ele domina, vem para a finta, devolve para Maicon. Maicon recolhe para o Corinthians, tem Thales Magno, entrada na grande área, devolveu jogada do comando de ataque, vem cruzamento, partiu para a bola, Coronado levantou para ninguém a bola, tentou chegar Angileri na bola para ganhar, ele bate, rebate, a bola bate no Angileri e vai embora. Tiro de meta para o Bahia bater. E que partida do Gilberto, além de marcar o gol do tricolor, ainda é unânime na defesa, encarando uma parada dura que é o Angileri. 2 chegadas, 2 desarmes do defensor do Bahia. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet Simples e num instante, aqui está parado o jogo, vai mexer o Bahia. Vai mexer o Bahia, o Eric Pulga, o motorzinho da equipe com a camisa número 16, deixa o campo para a entrada do volante Eric, vai fechar o time o técnico Rogério Ceni, porque além do Eric, quem está na beira do campo é o Acevedo com a 26, o uruguaio, ele deve entrar no lugar do Caio Alexandre, Ulisses. Muito bem, vamos ver o que vai fazer o técnico do time do Bahia. Tá saindo o Caio mesmo. Confirmando, Caio Alexandre e Eric Pulga para Acevedo com a 24 e Eric com a 14. Fechar a casinha, né, Ulisses? Fechar a casinha. O Corinthians também tá. A movimentação muito fraca do Corinthians. Tá bem ralinho aquela movimentação do Corinthians. Sabe aquela sopa ralinha? Então o Corinthians está desse jeito. Mudou o aspecto, com um jogador a mais. O Corinthians tem que começar a dar mais velocidade para essa jogada aí dentro da área. Tá muito parado, muito truncado. E tem um jogador a mais, gira essa bola mais rápido, coloca pro Magno, no Thales Magno, joga para dentro da área. O Corinthians tem que forçar mais, que consegue fazer um gol aí. E vem pro toque de bola, tenta descer novamente contigo, o time do Bahia não consegue, sobe de cabeça, ganha a jogada, André Ramalho volta jogando no meio para Bidon. Bidon para André Ramalho, que domina para o time corintiano e sai jogando no campo de defesa. Diz que obra é coisa e é jogo duro, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. É Tigre, a bola volta pela esquerda, campo de ataque do time do Corinthians com Coronado, ele prende a jogada, vai tentar a finta em cima da marcação no primeiro caminhão, com a bola prendeu, soltou para Angileri, Angileri vai para a finta, vai para o drible, rola pelo meio de campo para Bidon, Bidon domina para Coronado pelo setor de esquerda, campo de ataque, Angileri pede na linha de fundo, recolheu Coronado, escapou, tentou bater em cima do marcador, a bola volta com o time do Bahia, por entre as pernas, João Pedro tomou o drible, aperta na marcação o time corintiano, mas houve a falta, tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Bahia bater no campo de defesa. E o Luciano cobra um cartão amarelo para o Breno Bidon, que tentou parar a jogada a qualquer custo. Foi uma boa estocada do Bahia, boa atuação até agora do centroavante uruguaio, camisa 9, ex-jogador do Girona da Espanha. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Tá parado o jogo, lateral para o Corinthians bater, Angileri vem para a cobrança para o Timão. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da Silva, sintonia, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Pernambuco tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, o Cabuloso, obrigado pela audiência, alô Larissa, alô Igor, a bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, 26 minutos de bola rolando, você ligado na Bandeirantes, ameaça o levantamento, vem pro toque de bola, Coutinho para Angileri, Angileri domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo comando de ataque, já prende bola o time corintiano, lançamento vem para Romero livre, ele tenta o drible, não tá sozinho no campo, o Romero tem que acordar do jogo, afasta a zaga, corintiana, a bola volta no toque de bola curto no meio de campo, recolhe o time do Corinthians, já tenta partir para o comando de ataque, aperta na marcação, tenta ganhar a bola novamente, Bidon, o árbitro para o jogo, tá marcando a falta, campo de defesa para o time do Bahia bater. Fez o gesto de quem estava fazendo várias faltas antes da marcação oficial, porque o Bidon segurou toda a camisa do Jean Lucas, que persistiu na jogada, mas acabou sendo derrubado pelo meio-campista do Timão, já cobrada. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, o tempo não para, Bandeirantes marca.
26 minutos de bola rolando, 26 minutos de bola rolando, tentou descer Thales Magno, tomou a falta e vai pintar cartão amarelo pro Gabriel Xavier. Cartão amarelo pro Gabriel Xavier porque era uma oportunidade boa de contra-ataque do Corinthians. O Thales Magno ficaria cara a cara com o goleiro Ronaldo, foi derrubado pelo defensor, advertido agora. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes. Merecido, hein, Ronaldo? Mas o zagueiro quando sai no combate, olha, ele tenta pegar a bola também e acaba acertando o Thales. Mas eles estão matando a jogada. Tá certo o time do Bahia com jogador a menos, quando acaba tomando nas... que o Bahia está saindo. Geralmente o time que está com jogador a menos fica ali um pouco mais recluso. O Bahia está sempre tomando contra-ataque e tem que matar a jogada. E o cartão bem aplicado. O cartão bem aplicado. Tá parado o jogo, é falta. Maicon partiu, bateu falta para o time do Corinthians, levantou a boca do gol, toque de cabeça. Vai para fora do João Pedro. Tiro de meta para a equipe do Bahia cobrar. Repito para você, 27, 28 jogados, Corinthians vai perdendo 1, Bahia 0, Corinthians. Alô, Posóvio. Ulisses, semana com muito futebol na Rádio Bandeirantes. Quarta-feira, estreia do Corinthians na Sul-Americana contra o Huracan na Neoquímica Arena com a sua narração às 7 horas da noite. Mais tarde, às 9h30, Tadieres e São Paulo no Mário Kempis com narração de Rogério Assis, o Canhão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Nakata. Vamos pro toque de bola, tenta a jogada, a piada. Tentou a piada, tocar na bola, não consegue tocar na bola, piada. A piada perde a jogada novamente, vem pro toque de bola. Hector Hernandes pede lateral pro Corinthians bater do campo de defesa. Ele prende o lance, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O Hector Hernandes podia fazer um golzinho hoje, hein, Ronaldo? Mas aí ele nem pegou na bola ainda, Ulisses. Ele estava brigando com o zagueiro ainda. Ele não está conseguindo se posicionar. Ele está brigando mais do que Ronaldo, essa bola está chegando nele. Ele nunca pega na bola, não é que ele não pegou. Esse é o problema. Como é que ele vai fazer gol se ele não pega na bola? A bola volta com o time do Corinthians pela direita do campo de ataque, vai para a finta, recolhe a jogada, Coutinho, Maicon domina, abriu, soltou para Charles, levou para a linha de fundo, vem cruzamento na grande área, Charles levantou, subiu o zagueiro, cortou a segunda bola do time do Bahia. Domínio do Bahia para ser jogando no campo de defesa, aperta na marcação com vontade, Charles ganha do primeiro, ganha do segundo, recupera a lateral pro Corinthians. Espertinho, camisa 35 do Timão, bateu carteira da defesa do Bahia e recuperou a posse de bola. O Corinthians tenta a qualquer custo, mas não consegue furar o bloqueio, Ulisses. A fase do Corinthians, ele não tem um lateral. Charles, que é volante, tá jogando de lateral direito. Que momento, hein, Ronaldo? Mas ainda bem, porque o Léo Manac tava daquele lado lá, pelo amor de Deus, esquece. E tenta Coronado, passe errado, arma contra golpe pro time do Bahia. Recolhe o time baiano, errou feio. Tentou de cabeça o domínio, Jean Lucas, a bola sai para a linha de lado lateral para o Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. E do time do Corinthians vem para o setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola com Thales Magno. Ele balança em frente à marcação, recolhe a jogada, Coutinho no meio de campo, novamente Alex tenta a finta na marcação, Thales Magno prendeu, ganhou, ganha lateral. Lateral para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Manual para o time corintiano cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 jogados para você conferir, é 30, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Corinthians vai perdendo, Bahia 1, Corinthians 0, na Bandeirantes é você, Pusóvio. Ulisses, fim de jogo no campeonato argentino no estádio Marcelo Bielsa. O News Old Boys vence o Boca Juniors por 2-0 no placar. A bola volta com o Coronado, do time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de direita do campo de ataque para Charles, tem Coronado penetrando, ele vem para o toque de bola, Coutinho, soltou a direita para João Pedro rola para André Ramalho, os zagueiros do Corinthians no ataque, o Bahia tudo no campo de defesa, a abertura vem para Charles pela direita, 30 de bola rolando, o cruzamento vira a boca do gol, subiu de cabeça o zagueiro, tira. E bem antes do Hector Hernandes, que ficou se lamentando. E parece que o Charles ouviu o Ronaldo, porque ele sentiu que o Hector Hernandes não pegava na bola, mirou o cruzamento para o espanhol, estava mal posicionado o 22 do Corinthians. Escanteio, terceiro a favor do Timão na segunda etapa. Faz o gol, Hector Hernandes pro Timão. Faz o gol, Hector Hernandes. Vem para a cobrança de escanteio, Timão, levantamento, vem na segunda trave, subiu o Thales Magno de cabeça, tentou, o cabeceio não consegue. A bola volta com a equipe do Corinthians, vem cruzamento na grande área, o árbitro para o jogo. Ele deu o quê? Deu perigo de gol, falta de ataque, é isso? Ele deu falta no momento que o Thales Magno subiu para cabecear para o gol, supostamente fez uma carga acima do ideal, em cima do jogador do Bahia. E aí a defesa baiana até pediu para o jogo ser paralisado, porque ele pediu atendimento médico, o Bidon não respeitou, mesmo assim não deu em nada a jogada, posse de bola para o Bahia. Mas o cara que cabeceou a nuca dele, e que caiu, tudo bem, foi choque de cabeça.
Tinha que dar uma bola ao chão aí na esquerda pro Corinthians. Pra mim o cara tava atrás dele na hora que ele subiu. Olha lá, o cara que cabeceou ele, velho. Lance normal mesmo, né? Hein, Ronaldo? Aí o juiz está muito próximo e quando tem esse choque de cabeça, ele pede para parar mesmo, dependendo do grau aí da pancada. Sim, mas da bola porque ele tava com posse na bola, né? Mas quando tem essa lesão aí, esse choque de cabeça, a ordem é parar mesmo, Lício. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Aí ele acabou dando falta, então ele errou demais. Não, tô falando. Ele deu falta, ele errou demais. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. E do time do Corinthians tenta descer do campo de defesa. A abertura vem pelo setor de esquerda. Placar do jogo continua. Coronado domina, abriu para Thales Magno. Thales Magno dá o tapa na bola de forma errada. Tenta ganhar o lance. Vem para mergulhar. Tira o perigo dali. Afasta de qualquer maneira o time do Bahia. Vem para cortar o perigo. Tira de qualquer maneira Gabriel Xavier. Tá parado o jogo. Tá marcado o novo lateral para o Corinthians. Bater o lateral cobrado. Bola vem no comando de ataque. Meia direita. Recolhe Romero. Romero abriu para Charles. Charles domina para o time do Corinthians, volta para Romero, coitado do Charles, improvisado de lateral direito, domínio do campo de defesa. A base do Corinthians gasta mais de 10 milhões por ano, não tem um lateral direito, velho. Precisa parar, tem esquema, hein? A bola volta do toque de bola, recolhe o time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, prende o lance, curtinho Romero, dominou pro Timão, balançou, vai tentar a finta na marcação, recolheu, partiu, soltou, bom lance à frente, é para Maicon, abriu pro toque de bola, Coutinho, não bate no gol, prende o lance, o time do Corinthians na esquerda, Angileri cruzou, vai sair o gol do Corinthians, tentou o toque de cabeça, o zagueiro tirou, a bola volta com o time corintiano, toca mal na bola, Pedro Tchocá, ele perde o lance, volta o time do Bahia, Pedro volta para a marcação, já domina o time baiano, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, 1-0 para o time do Bahia, 33 jogados, a abertura vem pelo seu campo de defesa, domina contigo no campo de retaguarda, já prende o lance curto no campo de retaguarda, está jogando Acevedo, ele pede o lance, abriu pela direita para Gilberto, Gilberto prende o lance, toca para o time baiano, vai trabalhando no campo de defesa, enfiada a bola no comando de ataque, aperta na marcação, de calcanhar, bola tocada, vem para o domínio, recolhe Coronado para ser jogando para o time do Corinthians, ele tenta o toque de bola e põe para fora. O Coronado também está na enhaca que eu vou dizer para você, velho. Foi mal, camisa 77 do Corinthians. Ele tinha a opção de levar para fora, bicar, tirar dali, tentou conduzir, acabou saindo com bola e tudo, mandou para a linha lateral. O Bahia com a posse. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. E domina do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no campo de ataque, o time do Corinthians. Thales Magno lançado, goleiro adiantado, são dois da marcação dele, domina, tem talento, vai pra finta, rolou pra Hector Hernandes, perdeu a bola, tentou Romero, bateu, vai ser golaço. Lindo, 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 mas o Bandeira parou. Marcou o impedimento, Bandeira. Do Thales Magno, foi isso? Foi isso, no início da jogada, belo lançamento do Breno Bidon, o Thales Magno lamenta muito, aparentemente o lance vai ser revisado, parecia estar atrás da linha do meio de campo, né, Ulisses? Foi, eu entendi pelo menos. No detalhe, o VAR pode chamar, vamos acompanhar a revisão. Se saiu o gol, narro de novo, mas foi bonita a jogada do Thales Magno, ele tocou pro Hector bater no gol, ele errou o Hector. Passou da mola, o Romero veio, chapou e pôs no ângulo. E aí, Ronaldo? Eu acho que o ombro dele tá... Pode ser. Essa risca ela vai ser passada no meio de campo. E o ombro do Thales tá no campo do adversário, campo defensivo. Então acho que tá impedido. Tava agora, tombado pra frente, né, Ronaldo? Um pouquinho isso, ali. O ombro dele tava um pouco pra frente. Atrás da linha. Agora vamos ver a linha, né? Vamos ver a linha aí. Mas pra mim o ombro dele tava um pouco à frente. Tá parado o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Tá esperando o VAR definir, vamos ver aí. Parece que ele tava inclinado um pouco pra frente, o Thales Magno. Mas foi um golaço do Romero, cara. Ele chapou de fora da área, meteu lá no ângulo direito. Seria o gol de empate do Corinthians, hein? Bateu com a perna ruim, né, Ulisses? Ele que é destro, lembrando o VAR comandado por Rodrigo Nunes de Sá. Vamos ver, não vai mostrar o VAR pra nós aí que nós já fala pra você. Tava impedido sim, tava com o corpo à frente. Tava com o corpo à frente mesmo. Tá certinho o árbitro do jogo, certo, Ronaldo? Certo, eu vi um pouquinho o ombro dele, por isso que eu nem... Mas a verdade é que o contra-ataque rápido do Corinthians, esse é o momento, e o Bahia tá atacando ainda o Corinthians. Tem que se aproveitar isso. É que o Thales sai um pouco à frente e acaba o ombro dele estando no campo defensivo, mas pelo menos já foi uma jogada, né? O Corinthians não teve uma jogada sequer praticamente no segundo tempo. Muda. Pois não.
Mudança dupla no Bahia. Entra com a camisa número 25, Iago Borducci, no lugar do 46, Luciano Juba. Vem também para campo um nome conhecido da torcida daqui de São Paulo, o 11, Rodrigo Nestor, ex-jogador do São Paulo Futebol Clube, na vaga do Jean Lucas Coassez. É o futebol da Bandeirantes, Amara ligado no microfone do Bandeirantes, Diego. Obrigado pelo carinho da sintonia, Gabriel Rocha. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Impedimento para o time do Bahia bater. Impedimento para o time do Bahia cobrar. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E desce o morro, o Timão vem Corinthians. Domínio do campo de defesa, 1-0 para o time do Bahia. A bola foi chuta para André Ramalho, ele prende o lance, abriu da esquerda, soltou para Coronado. Andileri já passa, Coronado domina para o time do Corinthians, mais limpa para dentro, toca. No toque de bola de Bidon, Bidon domina novamente para Coronado, toca para trás, abriu para André Ramalho para Maicon, Maicon domina para o time do Corinthians, tenta descer pelo comando de ataque, soltou na direita para Charles, Charles domina, volta para Maicon, Maicon domina, tem Bidon se apresentando para o jogo, já passa Maicon, soltou para Bidon, Coronado livre pelo setor de esquerda, a abertura vem para ele, Coronado domina o time do Bahia inteirinho, no campo de defesa, a abertura vem para o toque de bola de Angileri, Angileri vai para o cruzamento, ganha lateral do time do Corinthians pelo setor de esquerda. Ele bate lateral para Coronado. Coronado domina para o time corintiano. Tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. A bola foi solta pelo campo de defesa para João Pedro. João Pedro domina para o time do Corinthians. Vem para a finta, toca, jogará para Charles. Charles recolhe de perto da direita. Domina para o time do Corinthians. Deu para Romero. Romero recolhe para o time corintiano. Ele vem para a finta, tenta o toque de bola. Já solta Coutinho, tomou a pancada. O Romero. A bola volta para Charles. Domina para o time do Corinthians. Vem para a finta da marcação. Deu para Romero. Ele encara a marcação. Voltou para Charles pela direita. Ergueu a cabeça. Cruzamento vem por baixo. Afasta o zagueiro, corta, tira, ela volta com o time do Corinthians, choca, vai ganhar, toca na bola, afasta, mas põe pra fora. Lateral pro Bahia bater. E tem muita dificuldade para marcar o Luciano Rodrigues, o Choca. Tentou dividir pela segunda oportunidade, ficou para trás, levou a melhor o uruguaio. Lateral para a equipe do Bahia. Tem que aprender a usar o corpo, né, Choca? Põe o corpo na frente, já ganhou a bola, tá, protege, pá e bola. Bagulho é assim, né, não, Ronald? Ele não entrou bem na partida também, não, que ele tá errando lances aí, até de posicionamento. Mas acabaram, o técnico acabou com o menino. Então, agora até fortalecer esse elo aí do jogador com o gramado, com o campo. Corinthians, Angileri dominou, cruzou na boca do gol pra ninguém. Não tinha ninguém do Corinthians. Todo o time do Bahia lá atrás. Não tinha ninguém do Corinthians, tinha ali, ô Fabiane? Tinha um com a 22, Ulisses, já ouviu falar? Não tinha ninguém, então. Espanhol? Não tinha ninguém. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN na Disney Plus. Mais é no Disney, mais assine o Disney Plus. Assine já. E tá parado o jogo. Tá parado o jogo pelo lado direito em reposição. A arbitragem deu cartão amarelo, uma troca de empurrões por ali. Vamos acompanhar, já confirmo para você, Ulisses. Acho que foi por Angileri, né? Para Breno Bidon, Ulisses, confirmando aqui para você. Breno Bidon amarelado. Ele reclamou. Domínio do campo de defesa para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 40, hein? 40 jogados do segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Começa o Brasileirão. De Corinthians e Bahia, Bahia 1, Corinthians 0 na Bandeirantes, é você. Puzóvio. Ulisses, nessa tarde no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo ficaram no empate por 0-0 em São Januário. O Vasco virou e venceu o Santos por 2-1. Amanhã teremos o encerramento da primeira rodada com Bragantino e Ceará no Nabia Bichedi às 8 horas da noite. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians pela direita do campo de ataque para Charles, deu para Romero. Romero domina para o time corintiano, tenta o toque de bola, solta o Coutinho para Bidon. Bidon prende para o time do Corinthians para Coronado. Coronado tem Angileri aberto, domina pelo comando de ataque, vai para finta, inverteu jogada na direita. É para Charles, Charles domina para o time do Corinthians, meio que na canela. Ele vem para o toque de bola, soltou o Coutinho novamente para a direita para Chuca. Domina do campo de ataque, vem João Pedro, tentou o levantamento da boca do gol, toque de cabeça, vai para fora. Tentou o Corinthians pelo lado direito. Não, dá licença um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tocou foi o que eu tô pensando, obviamente, né? Foi o tal do Hector. Ele. Cara, quem enganou? Quem que é o empresário desse cara? Não é brasileiro, é um estrangeiro. Veio pra cá depois de uma passagem boa pelo Chaves de Portugal. Mas o empresário dele não tem nada a ver. Tem que ver quem assinou esse... Então, calma que eu vou chegar lá. Foi uma recomendação do Renan Bloise. Bom. Ele é gerente de mercado do Corinthians, ele que sugeriu pro Fabinho Soldado. E ele tá lá ainda? Segue lá. Podia os dois ir embora, né? O cara indica um jogador desse, podia os dois ir embora. Por Deus, pra você, o cara não sabe nada de futebol. O Fabinho Soldado não pode ouvir ele mais. Já percebeu que não sabe absolutamente nada.
Tá parado o jogo, lateral para o time do Corinthians bater pela esquerda, campo de ataque. Manual para o time corintiano, 41 minutos de bola rolando. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. A bola já volta do toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, desce o time corintiano. Já aprende com o Maicon domina, faz o giro em cima da marcação, solta a jogada continha para André Ramalho. André Ramalho domina pelo setor de esquerda do campo de ataque, tenta descer o Corinthians com o Coronado. Coronado tenta o passe de bola, já solta contigo no setor intermediário. Aperta o Corinthians, tentou descer, perde o lance. Coronado vem, estica a perna, ganha a jogada, perde na sequência. A bola volta com o time do Bahia na velocidade, tenta ganhar. É pelo setor de ponta, Charles volta na marcação, aperta. Recolhe o time do Bahia para ser jogando pelo seu campo de defesa. Charles dá combate em cima, ainda aperta a jogada, a bola volta no campo intermediário. Nestor prende a jogada pelo comando de ataque. Aperta o time do Corinthians, vamos ver o Hector, se ganha o lance, perde a jogada, Romero. A bola volta no comando de ataque, aperta novamente o time do Bahia. Lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. O drible de bola vem pelo setor de ponta. Aperta na marcação, domina o time baiano, tenta o cruzamento, tenta descer dentro da grande área. Recolheu pelo setor de ponta esquerda, campo de ataque. Já domina Coutinho, Luciano Rodrigues pede. Vem pro toque de bola curto novamente na intermediária. Acevedo, ele prendeu, toca a bola, vai para fora. Lateral para o time do Bahia, bater pela esquerda. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Momentos finais do jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Oscar César tá ligado no microfone Bandeirantes, tenta descer o time do Corinthians, ganha lateral, Ultimão. Manual para o Corinthians bater pela direita do campo de defesa. E tudo que o Bahia quer é ficar nesse cantinho do campo até o final do jogo, prendendo a bola e deixando o Corinthians longe do campo de ataque. O Timão tem a posse, mas não consegue furar essa defesa bem montada pelo Rogério Ceni, Ulisses. Mas vem, Timão, vem Corinthians que nunca desiste. A bola foi solta para Coronado. Ele prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para finta, solta para Bidon. Bidon já domina pelo setor de esquerda, deu para Coronado. Recolhe para o time do Corinthians, passa, tem aberto no campo de ataque, tenta o toque de bola curtinho para André Ramalho. André Ramalho solta na direita para Charles. Charles domina para o time do Corinthians, enfia para Maicon que volta para Charles. 44 minutos de bola rolando. O Corinthians não desiste, como nunca desistiu. Vem para cima, tenta o gol de empate, 1-0 Bahia. Abertura para Coronado, prendeu o lance, solta para o toque de bola de Bidon. Ele prendeu pela esquerda, tenta o cruzamento. Hector Hernandes de cabeça! Eu pedi, ele fez! Acredita até o final, ele fez o gol com a camisa do Corinthians, Hector Hernandes pro Timão, no cruzamento do bem da esquerda, ele mergulha, a bola dá na trave, morre no fundo da rede. O Timão nunca desiste, como eu sempre digo, até o fim, vale jogo, vale gol, Hector Hernandes, ufa, quem sabe ele tira o Uruca. Hector Hernandes para o Timão, Corinthians 1, Bahia também 1. Eu vou dizer para você, eu nunca critiquei ele, ei, Fabiane! Para desencantar e tentar reencontrar o bom futebol que mostrou em Portugal. Ele pouco encosta na bola, Ulisses, mas tem alguns grandes atacantes que com poucos toques faziam a diferença. Hector Hernandes começa a construir sua história no Timão, testando na trave, a bola entra, 1-1 no placar, 6 meses de Corinthians, primeiro gol marcado. Ele é centroavante, 6 meses de Corinthians, primeiro gol. Eu pedi ou não pedi, ele podia fazer um gol, né, Ronaldo? Sim, o nosso amigo lá de Orlando, o PC, tá mandando mensagem aqui, ele falou, ele vai fazer o gol, Ronaldo. Ele vai fazer o gol. Vocês estão pegando no pé dele, ele vai fazer o gol de tão ruim que é. E deu gol dele, Hector Hernandes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O Timão empata o jogo, Ronaldo. Empata no cruzamento ali, se vê aqui o setor esquerdo ali com o Bidonzinho, para mim o melhor em campo também. Ele, o Angileri, sempre pegando a bola ali, tendo facilidade para chegar, cruzar a bola dentro da área. Então tem que ter qualidade para isso. E a qualidade apareceu e o gol também saiu de um cara que a gente não esperava também. Mas acabou empurrando essa bola para dentro do gol. É, aquilo que a gente falou, cara. Não tem esse negócio não.
Que beleza, Hector Hernandes, pra você ligado no microfone Bandeirantes. É falta perigosa para o time do Bahia. Bater, vem Eric. Ele vem pra cobrança de falta, partiu pra bola, correu, bateu no alto. Liga de fundo, tiro de meta para o Corinthians bater. E olha, se o Corinthians caprichar, vira o jogo, hein, Ronaldo? Então, com qualidade. O Corinthians não pode mais insistir nas peças que estavam em campo. Eu tô falando isso desde o começo do jogo. O Corinthians não pode insistir com jogadores com qualidade abaixo, jogadores medíocres. Não pode, porque você fica refém. Você vê um jogo desse que dá pra você começar o campeonato bem, só jogar um pouquinho, colocar uns caras que sabem jogar bola, o jogo vira outro. Será que se eu pedir pro Hector Hernandes fazer o segundo, sai, Ronaldo? Pede que hoje ele tá iluminado. Vamos pedir. Eu falei pra você, vamos fazer um gol, faz o gol, capricha, Hector. Porque ele é muito ruim de bola, velho, mas tá lutando. E vem pro jogo o time do Corinthians, o do campo de ataque, bola foi chuta pra Bidon, recolhe no corte, bola curtinho. O Corinthians pode virar o jogo, apertou na marcação, Bidon prende demais a bola, ele não passa. O Chico Garcia fica elogiando o Bidon. Bidon acho que é craque, Ronaldo. E deu contra. Mas hoje ele tá bem. Bahia. Já domina do campo de ataque, tenta descer o Bahia, bola batida. Gol! Vai para a liga de fundo, tiro de meta para o Corinthians bater. E tem faro de gol Luciano Rodrigues, porque quando abre espaço ele tenta mandar pro gol. O Donelli só acompanhou linha de fundo. E aí, Ronaldo? Desculpa, Ronaldo, você ia falar. Não, sim, é que você tá falando do posicionamento do Bidon. Agora ele tá mais atirado, ele tá jogando mais no ataque ali agora. Sim, ele é bom, mas assim, solta a bola, ele prende demais a bola. Ele quer driblar 3, 4 jogadores. Se soltar o Corinthians, se caprichar, vira o jogo. Eu tô falando, pô. Tem mais quantos minutos aí de jogo? Mais 5 minutos de jogo. Isso, pode usar os laterais. Virar o jogo, sair com a vitória. Isso, usa os laterais que vai dar certo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Número do campo de ataque, vem pra finta, tenta escapar a marcação, Coronado perde o lance, fica irritado, o Romero com o Coronado, dá uma bronca dele, solta a bola, Coronado. Número do campo de ataque, já tenta descer novamente o time do Bahia. A abertura vem pelo comando de ataque, vem pra finta, ganha André Ramalho. Ele dá um bico na bola, tira dali, mas põe onde não tinha ninguém do Corinthians, lateral pro Bahia bater pela direita do campo de defesa. Alô, Nelson Pereira, Hector Show, Ulisses Costa tá falando. Manda xinga a gente, deixa eu ver quem tá falando mais. Nelson Pereira falou que é o Hector Show, viu, Ronaldo? Que coisa. Nós vamos guardar esse nome dele pro próximo jogo. Felipe Corrêa, você tá certo. Pois vamos guardar o nome dessa turma que tá elogiando aí agora também. Guarda o nome do povo aí. Vamos. Denilson Ribeiro também tá ligado. Hector é seleção. Eu adoro essa internet, eu adoro esses caras, meu. Obrigado, torcedor, pelo carinho de audiência. Um abraço pra vocês. É muito legal ler as vossas mensagens. E do vídeo do campo de defesa, sai jogando contigo novamente. Recolhe o time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes 49, mas nós temos mais 3 minutos de jogo. Timão tem que caprichar pra virar em cima do Bahia. Domínio do campo de ataque, o time corintiano. Angileri domina pelo setor de esquerda, deu jogada para Coronado. Vamos jogar, Coronado. Ele prende para o time corintiano, girou para Bidon. Bidon prende a jogada, vai para o toque de bola. Agora sim soltou para Coronado. Coronado domina pelo setor de meia direita para Bidon. O Corinthians, como eu sempre digo, nunca desiste. É bola para o time do toque de bola novamente de Angileri. Angileri domina para o time corintiano. 1-1, tá empatado o jogo. Bahia e Corinthians com time em reserva. Já domina do campo de ataque o time corintiano com Maicon prende, recolheu para João Pedro. João Pedro abre, tenta o toque de bola para Bidon. Bidon domina para o time corintiano. Já soltou pelo setor de esquerda para Coronado. Coronado pode soltar a jogada para o Romero. Ele prefere trabalhar a jogada com o Bidon. Bidon lança para dentro da grande área. O Hector Hernandes caiu e pediu pênalti. Falou que foi puxado pela camisa e agora se levanta. Ele sinalizou com o ombro direito, como se tivesse sido derrubado pela defesa do Bahia, que nem ouviram ele. Os dois zagueiros do Bahia já saíram jogando, bola pelo lado esquerdo. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Tá parado o jogo, falta para o time do Bahia bater e ser o jogador do campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E do Bira tenta descer o time do Bahia para você ligado na Bandeirantes. 1 pro Bahia, 1 pro Corinthians. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes Timão com o time reserva, vai empatando com o time principal do Bahia. Domínio do campo de ataque, o Bahia tenta descer do comando de ataque, Gilberto se joga, tenta cavar a falta, a bola volta do toque de bola do time corintiano, já recolhe com o toque de bola contigo no campo de defesa, sai jogando novamente Coronado na defesa, abertura na esquerda para Angileri, Angileri solta para Ramalho, domina André Ramalho para o time corintiano pelo setor de direita, tá passando o Charles, ele liga, solta para Charles, 1-1, tá empatado, o Timão empata o jogo, já domínio do campo de ataque, tenta descer o time corintiano, abertura na intermediária do campo de retaguarda, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, domina novamente o time do Corinthians, levantamento, vem para o toque de bola Coutinho, afasta a zaga do time do Bahia, ela quica na intermediária, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, aperta o time do Corinthians na pressão, rouba a bola o Timão, toca a bola para trás, vai pintar o gol de virada do Corinthians, bateu para fora! O Romero livre na
esquerda, livre o Breno Bidon, eu tô dizendo, ele não passa a bola. O Romero pediu a bola desesperado na esquerda, livre, ele bateu da meia-lua da grande área e meteu pra fora. Impressionante, o Corinthians quase vira o jogo. E a jogada de manual para um volante, porque ele desarma e já tenta mandar a bola pro gol. Tirou tinta da trave, mas você falou bem, Ulisses. Romero, paraguaio, livre pelo lado esquerdo, não recebeu. Ergue o braço, o árbitro, é final do jogo. Bahia porreta, pro Corinthians, Timão com o time reserva ganha, empata com o time do Bahia. O Bahia teve expulsão a 6 minutos do segundo tempo do Everton Ribeiro. Na Bandeirantes, quem chega é você. Alô, Capriotti. Não, pera aí, Capriotti, vamos começar tudo de novo, que não tá dando certo. Não tá dando certo, Capri, dá uma segurada, não tá dando certo. Estamos com problemas técnicos com o nosso Capriotti. Como assim? Não tá dando certo. Se você quiser, eu te mando a gravação depois do que aconteceu. Agora deixa eu ver, fala aí, deixa eu ver. Vamos lá. Bom até agora, né? Piorou. Só isso. Melhorou. Melhorou? Então vambora. Vamos lá então. E Timão estreando com um empate no Campeonato Brasileiro. Melhor do que aquela derrota que estava dando ali, né? Mas um empate ali que o Corinthians arranca fórceps com o time reserva na estreia do Brasileirão. E agora, antes de abrirmos o apito final para a gente falar bastante desse empate corintiano, vamos escolher o melhor em campo, o craque estrela Bet Bandeirantes, que o Ronaldo Giovanelli, o Ronaldão, vai escolher aqui pra gente. Vamos lá então, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E conta aí, Ronaldão, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vai, Ronaldo! Pra mim, o Gilberto do lado do Bahia. Fez o gol, jogou ali pelo lado direito, colocou o Hugo no bolso, ainda fez o gol em cima do Hugo. E a sorte que o Ramon Dias acabou tirando, que senão era um lugar, então todo mundo passava ali, uma avenidaça ali no onde estava jogando o Hugo. Então, aproveitou muito bem o time do Rogério Ceni, o Bahia. E o Gilberto, para mim, foi o jogador que se destacou mais aí também, viu, Capri? Maravilha, Ronaldão. Gilberto é o voto do Ronaldo Giovanelli. Já volto com você pra gente analisar esse empate de Bahia 1, Corinthians também 1. O apito final vem na sequência. Jornada Esportiva. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. E Tigre, com Tigre até a obra enroscada dá certo. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa. Ademir Vanguense gira no meio de campo, tenta o toque de bola, recolhe Everton Ribeiro, domina pelo campo de ataque para o time do Bahia. Ele vem para a finta, tenta o toque de bola, surgiu no setor intermediário. Domina o time baiano, pode bater para o gol, limpou para bater, aperta na marcação, todo o time do Corinthians gira, cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça! Ele, Gilberto! Luciano Júnior.
marcação, passa pelo Alex Santana, passa por todo mundo, foi caminhando com a bola, da meia direita para a meia esquerda, entrou na grande área, ergueu a cabeça, cruzou para trás, nas costas do sono Kaká. Ele subiu mal. 44 minutos de bola rolando, o Corinthians não desiste, como nunca desistiu, vem pra cima, tenta o gol de empate, 1-0 Bahia, abertura para Coronado, prendeu o lance, solta pro toque de bola de Bidon, ele prendeu pela esquerda, tenta o cruzamento, Héctor Hernandes de cabeça! Eu pedi, ele fez! Gol! Cruzamento do bem da esquerda, ele mergulha, a bola dá na trave, morre no fundo da rede. O Timão nunca desiste, como eu sempre digo, até o fim, vale jogo, vale gol. Héctor Hernandes, ufa, quem sabe ele tira o Uruca. Héctor Hernandes para o Timão, Corinthians 1, Bahia também 1. Eu vou dizer pra você, eu nunca critiquei ele, ei, Fabiane. Aí Ulisses Costa e os 2 gols do placar da Arena Fonte Nova, um pro Bahia, um pro Corinthians, Héctor Hernandes. Eu vou te dizer que, Ronaldão, vou te falar que foi, ele ainda deu meio sem jeito, não tem muito estilão assim, né? Foi uma cabeçada meio desengonçada, mas o que vale é que a bola entrou. E ele marcou o primeiro gol com a camisa corintiana. Vamos lá, então, explicar pro corintiano, pro ouvinte da Bandeirantes, como foi, Ronaldo, esse empate aí do Corinthians na estreia do Brasileiro por 1-1 com o time reserva, né? Sempre bom a gente destacar. Começou só com o Yuri Alberto de titular, que acabou sendo substituído depois, mas o Corinthians volta com um ponto de Salvador. Explica tudo pra gente aí, Ronaldão. Capri, a princípio você não pode brincar no futebol, né? Você não pode brincar, você não pode desdenhar. Porque o futebol ele não tem lógica, mas também o futebol ele cobra muitas coisas, cobra atitude, né? Toda vez que você vai pro campo. Estou dizendo isso porque o treinador tem sua parcela de culpa aí. O Ramon Dias tem sua parcela de culpa, ele está querendo poupar a equipe, só que ele não tem peças para fazer isso. Ele não pode colocar em campo Léo Maná, Ramalho e Kaká junto e Hugo junto, ele não pode. Ele não pode, como treinador ele não pode fazer isso, porque ele arrebenta o Corinthians desse jeito. Ele sabe que os jogadores são muito abaixo, os jogadores não têm condições de vestir a camisa do Corinthians. E aí ele percebeu que ele voltou pro segundo tempo, ele tirou o Maná. E já colocou o menino Charles para andar naquele setor ali, para poder fazer puxar o contra-ataque. Só que é o seguinte, o Donelli fez 2 defesas logo com 2, 3 minutos do segundo tempo. Aí ele percebeu, ele falou, opa, vou parar de brincar, tirou o Hugo, tirou o Kaká, colocou quem de ofício de direito ali para fazer as jogadas. Então veja bem, o treinador está mostrando pro Fabinho, pro Augusto, pro pessoal do setor lá que faz as contratações, está mostrando que esses jogadores não têm condições de jogar no Corinthians. Porque o Corinthians no ano passado passou vergonha e ficou na zona de rebaixamento por muitos tempos, por causa desses jogadores, por causa dessas peças que não rendem, não estão rendendo. Ah, Ronaldo, vamos sacrificar os meninos, vamos acabar com a carreira deles. Não, pode vender, pode trocar, pode emprestar. Tem que trazer, o Corinthians vai ter que trazer. Esse jogo de hoje ficou muito claro que esses jogadores, eles sentem o peso. E o Pedro Raul acabou saindo também, está se destacando lá no Ceará. Então, quer dizer, o peso de jogar no Corinthians para esses jogadores está sendo demais. E quem tem que analisar isso é o treinador. Não adianta só tirar os caras dali, porque vai chegar uma hora que vai precisar colocar um lateral, porque quem de ofício vai cansar, ele vai ter que mexer. Então o Corinthians hoje foi refém de jogadores ruins, jogadores medíocres, com a camisa do Corinthians há muito tempo. E já foi detectado isso no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí o Corinthians foi pro mercado, contratou, tirou esses caras, colocou pro banco e agora vem trazendo de novo, achando que recuperou. Então esse pessoal tem que girar, Capri, tem que girar essa turma. Não tem como você continuar insistindo nesses jogadores, porque teve 2 lances no finalzinho do jogo também pro Bahia, que se é o Hugo que tá em campo, ele não ia subir para cabecear. Como o Angileri estava lá, ele subiu, cabeceou, tirou o perigo da área. Se é o Hugo, ele não sobe. Ele fica olhando na marcação.
Além de não marcar, ele não apoia também na subida de cabeça dentro da área. Então é um setor que precisa mexer. O Léo Maná vai ser agora o cara que vai ser o reserva do... Não vai atrapalhar. Essa bola no final do jogo vai cair no pé desses caras aí e eles vão rifar a bola. Por quê? Porque não tem qualidade. Não sabe lidar com a pressão, não tem como jogar no time grande. Então tem que ser detectado isso no começo do Campeonato Brasileiro, que vai começar a misturar com outras competições. O Corinthians precisa mexer, porque foi dessa forma. Hoje, se está com o time certinho, vencia o Bahia. O Bahia é um time bem equilibrado pelo Rogério Ceni, é um time campeão, Só que tinha condições, o Corinthians mostrou que tinha condições de virar o placar. Então o que aconteceu hoje aqui foi mais um erro de planejamento, Capri. E a volta de jogadores medíocres na defesa do Corinthians. Então o Corinthians está sendo refém. Alguém precisa fazer alguma coisa. E é o departamento que contrata. Então o Corinthians... como é que você define o Corinthians? Quando tem esses jogadores de campo, é um catadão. Eles não sabem o que fazer. E não é o treinador. O treinador tem a culpa de deixá-los em campo. E todo mundo junto ainda. Parece que ele quer mostrar para a direção que, olha, não tem condição. Então, tem que agir, alguém tem que agir. No caso, se ninguém se mexer, o Augusto Melo tem que falar, parou. Vamos colocar um fim no contrato aqui, vamos deixar vocês seguir o caminho de vocês e contratar. Porque já bateu aqui Paulista campeão, agora vai passar vergonha. Se começar a encabalar aí a Sul-Americana com o brasileiro, tem que segurar como ele segurou por causa do festejo que teve pelo título, vai ficar refém de cara ruim. Então a gente já viu até onde vai o time com esse pessoal que não encaixou a camisa. A camisa não caiu bem para essa turma, então tem que girar. E o Corinthians vai sofrer. Se continuar insistindo, o Corinthians vai sofrer, Capi. Maravilha, Ronaldão. Então é o seguinte, amanhã na tela da Band com a Renata Fã e também na próxima quarta-feira aqui conosco, vamos ter aí quarta-feira o Corinthians estreando na Copa Sul-Americana, teremos mais uma vez o Ronaldão com a gente aqui, uma ótima semana, bom trabalho amanhã, estaremos juntos na quarta-feira aí, grande abraço, Ronaldão, e até a próxima, hein? Obrigado, Capri, um abraço a todos também, e amanhã estreia Cicinho no Jogo Aberto e também Edu Dracena. Então amanhã, às 11 horas, nós vamos começar a bater papo já com essa turma aí e o couro vai começar a comer a partir das 11 da manhã, viu, Capri? Mas eles vão começar, já começaram mal o Cicinho e o Edu Dracena, porque o São Paulo, um empate melancólico em casa, não é? Contra o Sport, e o Palmeiras também vaiado hoje aí contra... a equipe do Botafogo, então você já vai deitar nos dois amanhã, quer dizer, o Corinthians empatou fora de casa, um pouquinho melhor, né? Você já vai dar uma deitadinha nos dois amanhã, hein? Mas com certeza o Cicinho já vai falar que é tricampeão, que é não sei o quê, que o Tele Santana não sei o quê. Os caras vão lá no passado e vai falar que também era uma boa administração naquela época, né, Capri? Hoje os caras estão devendo salário também. Mas o papo vai ser bom e o couro vai comer mesmo. Abraço, valeu, Capri. Ronaldão. Obrigado, grande abraço. Noite. Valeu, um abraço aí, tá aí, Ronaldo Giovanelli e a opinião Bandeirantes de Bahia 1, Corinthians também 1. Atenção, porque é o seguinte, Luiz Fabiani, qual é a previsão aí do Ramon Dias falar na entrevista coletiva, hein, Fabiani? Olha, Capri, quando o Corinthians joga como visitante, a tendência é sempre de uma entrevista coletiva mais rápida em relação ao final do jogo, até para acelerar o retorno dos atletas à capital paulista. Então, logo menos, Ramon Dias deve atender a imprensa presente na Arena Fonte Nova. O treinador argentino, acompanhado de seu filho Emiliano, que não só ajuda a responder, mas também traduz as perguntas para o pai, que não é tão especialista assim na língua portuguesa, Capri. Maravilha, então deixa eu ir pro intervalo rápido. Quem sabe na volta do intervalo já teremos aí o Ramon Dias para explicar esse empate do Timão. Vamos lá então, atenção Michel Lopes, parada rápida mesmo. Já voltamos aqui com o apito final da Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Vai, que é sua, Band! Vem aí a voz que dispensa apresentações. Galvão Bueno está de volta à Band TV, com o programa Galvão e Amigos, ao lado de Casagrande, Mauro Naves, Falcão, convidados especiais e, claro, você. Ah, já coração! Galvão e Amigos, estreia segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h17, estamos aguardando a chegada do técnico Ramon Dias para a entrevista coletiva para falar aí sobre esse empate de Corinthians e Bahia por 1-1. Bruno Puzóvio, vamos lá então com o placar desse domingo aí, o que rolou nesse domingão do futebol no Brasil e no mundo, conta pra gente aí, Puzóvio. Vamos lá, Capri, no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro ficaram no empate, 0-0 com narração de Rogério Assis, o canhão aqui na Rádio Bandeirantes. Em São Januário, virada e vitória do Vasco contra o Santos por 2-1, narração de João Paulo Capelanes. Amanhã teremos a última partida dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite em Bragança Paulista, Bragantino e Ceará. E mesmo com o início do Brasileirão, ainda deu tempo de uma final estadual. O Vila Nova venceu o Anápolis por 3-0. Detalhe que na ida, o Anápolis venceu por 2-0 e tivemos essa virada no placar agregado e o título do Campeonato Goiano para o Vila depois de 20 anos, desde 2005 não vencia o estadual. Destaque também para o futsal brasileiro. Tivemos um título da Copa América do futsal feminino. O Brasil venceu a Argentina por 3-0 e conquistou o 8º título da competição na sua história. Para encerrar com o campeonato argentino, o News Old Boys ganhou do Boca Juniors no estádio Marcelo Bielsa, 2-0 para o News Old Boys. Capri. Bruno Puzóvio e o placar deste domingão, 10h18. Mais uma parada rapidinha aqui, hein? Rápida mesmo. Assim a gente vai ficar com tempo para ouvir o Ramon Dias, o técnico corintiano. 2 minutinhos e já voltamos com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Vem aí a segunda edição da exposição de carros clássicos do Lar Sírio Pro Infância, em parceria com a Federação Brasileira de Veículos Antigos. O evento reúne veículos que fizeram a história do automóvel no Brasil. Terá praça de alimentação, shows musicais e muita diversão para a família toda. Venha participar e traga 1 quilo de alimento. A exposição será no dia 5 de abril, das 10 às 18 horas, no Lar Sírio Pro Infância, na rua Serra de Bragança, 1086. Mais informações no site larsirio.org.br. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul,
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. São 10 horas e 21 minutos no apito final da Bandeirantes, apito final de Bahia 1, Corinthians também 1. E aí, Luiz Fabiani, qual é a situação aí para a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, hein? Ainda no aguardo de Ramon e Emiliano Dias para darem as respectivas explicações do resultado do Corinthians. Eles já estão a caminho da sala de entrevistas. Então, logo mais aí, teremos a dupla dando seus esclarecimentos. Lembrando mais uma vez aqui, é Emiliano e Ramon, os dois simultaneamente concedendo a entrevista, Capri. Agora, Fabiano, você estava informando aí ao longo da nossa jornada que o Corinthians encaminhou a renovação do contrato de 2 jogadores, né? Dê detalhes desses contratos aí, por favor, Fabiani. Vamos lá, o Thales Magno deve ficar no Corinthians por mais 6 meses por empréstimo. Ele está no timão emprestado pelo New York City dos Estados Unidos, deve estender esse vínculo provisório ao menos até o final do ano. E o Gustavo Henrique, zagueiro, que se tornou uma peça importante do Corinthians, experiente, mais 2 anos de contrato. Vamos ouvir Ramon e Emiliano Dias, já está no gatilho aqui, agora com a dupla argentina. Porque agradecer al grupo porque era muy difícil. Tuvimos solo un táctico para que tampoco fue de gran intensidad. Acho que por eso también nos costó el primer tiempo también que eles por ahí fueron un poco superiores ainda sin no tener tanta llegada. La verdad que es muy difícil porque ficamos hasta tarde, hicimos todo lo que he errado antes de un juego tan importante, entonces, pero feliz por el grupo que supo reaccionar en el momento justo y nada, él también venía de ficar una semana sin jugar, no jugamos el otro día, mal descansado, con el viaje encima, la verdad que es para parabenizar ao grupo por el esfuerzo que fez. Ramon Emiliano, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Bom, eu queria que vocês falassem sobre o Héctor Hernandes, né? Há algum tempo ele já não jogava, o torcedor se perguntava quando ele iria entrar em campo, ele vinha treinando normalmente, hoje vocês o colocam, né, ao longo da partida, ele faz esse gol importante. Fala sobre a entrada dele e esse gol. ¿De quién? ¿De Héctor? No, feliz por él. Y feliz también por Michael, después de tanto tiempo, pudo hacer 90 minutos. Realmente feliz por el grupo porque saben de la importancia que es el Brasileirão. Entonces, sabemos que no tenemos que perder, ellos fueron muy superiores en el primer tiempo, por ahí no encontramos bien los espacios, se movieron bien, tiene un equipo dinámico de mitad de cancha para adelante, por ahí tiene algunas dificultades defensivamente, pero
fue un partido intenso de parte de los dos. El segundo tiempo mejoramos cuando echan a uno de ellos, entonces el equipo ya lo avasalló, tuvimos ocasiones. Romero, lástima que por muy poco tiempo fue que le anularon el gol, pero estamos satisfechos por un montón de cosas. Porque el grupo realmente viene con mucho desgaste, tuvimos que cambiar, un equipo prácticamente nuevo, pero muy responsable, muy contento por ello y por todo, muy bien. Queria saber se as alterações que vocês fizeram no intervalo teve mais questões táticas ou a questão física mesmo, como o Emiliano falou, da preparação para a partida de hoje. Tem alguma atualização sobre o Yuri, Alberto? No, Yuri venía de jugar los dos juegos y a alta intensidad. No, Yuri está bien, solo dolores normales, estaba muy cansado. Y sí, fue una troca que queríamos no presionar un poco más encima con lateral. Y hallo que empezamos a encallar bien la presión ahí en el segundo tiempo. Y de hecho que fue cuando encallamos, recuperamos en campo rival y ahí vino la expulsión. Y después obviamente cuando él esté en uno menos, ahí tuvimos que otra vez trocar, así que fue... estoy muy feliz porque el grupo supo entender los momentos del juego, que no es fácil jugar en dos sistemas diferentes en 90 minutos y el grupo entendió bien, así que la verdad que gracias a Dios hasta ahora no está todo bien, Boa noite, Emiliano, Ramon, tudo bem? Alexandre Gimenez aqui da Central do Timão. O Corinthians tem várias competições, né, pela frente, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, o Brasileirão que começa hoje, então vai ter que rodar o elenco, vai ter que girar aí o plantel de jogadores. Queria saber de vocês, o quanto vocês estão satisfeitos com o atual elenco corintiano e sobre as dificuldades do primeiro tempo. Foi a questão do desgaste, foi a questão das comemorações aí do título ou de fato o elenco ainda tem algumas carências? Obrigado. No, la verdad que muy feliz por el elenco que a gente tem. Imagina que ellos venían de una semana sin jugar, no hoy teníamos el viaje, teníamos lo que fue la final, no tuvimos tiempo, la verdad que no tuvimos tiempo para trabajar. Y con tan poco tiempo de trabajo, el grupo fez el segundo tiempo que fez, la verdad que es increíble, porque estamos muy felices con el elenco que a gente tem. Y vamos a brigar como siempre fuéramos, hasta que Dios dirá hasta dónde nos vamos a dar. No íbamos a tomar con la misma responsabilidad todos los juegos, porque el elenco está preparado para... Todos los que están aquí dentro están preparados para jugar. Están preparados de la misma forma táctica, de la misma forma física, de la misma forma mental. Então acho que eu estou muito feliz com o elenco que tem. Boa noite, Plácido, da TV Globo. Voltando à questão do Héctor Hernandes, para muitos torcedores do Corinthians, existia uma desconfiança em relação a ele, né? E acabou sendo um herói inusitado. Na opinião de vocês, não há surpresa? Ele pode ser uma sombra para o Yuri Alberto? Não, surpresa não, porque ele foi escolhido... Por ahí no es fácil, a algunos la adaptación le cuesta un poco más, a uno le cuesta un poco menos. A él por ahí la adaptación le costó un poco más al fútbol brasilero, a la idiosincrasia del país. Y a ellos que está ganándose su lugar, no estamos felices porque tenemos una pieza más ahí en esa posición. Y acá van a brigar todos, van a tener toda la posibilidad de jugar. Tenemos tres torneos, cuatro. Tres torneos. ¿Tres o cuatro? No, tres, 5. Tenemos 3 torneos y la posibilidad la van a tener todos. La verdad que muy feliz por Héctor, porque es un menino que venía sufriendo, por ahí le costó un poco más la adaptación que al resto. Es un menino de Ben, siempre estuvo con buena cara, siempre estuvo ayudando. Ainda cuando él no venía, no estaba relacionado, él siempre con una cara feliz y Dios paga. Y él, la verdad que el gol que hizo hoy, estamos como grupo, conmemoramos cuando entró él, hicimos ahí una conmemoración por él, porque la verdad que sabemos lo que sufre. No es fácil adaptarse al fútbol brasilero, y más cuando venís de Europa. Y la presión que es Corinthians, a algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos, pero la verdad que es feliz por Héctor. Sobre o Igor Colorado, eu queria entender se
ele tem alguma limitação física no momento por conta do retorno da lesão? Ou se foi meramente uma opção tática, ele não tem começado nem como titular, nem voltado no intervalo da equipe? No, él viene de... No, él viene de estar 3 semanas de una lesión. Y el grupo, el otro ya venía con un poco más de ritmo. Fue simplemente la... Aquí tiene un grupo tan cualificado que cuando ves hay, después es difícil entrar. Por cuestión de respeto, de que están haciendo... Entonces esa briga va a existir. Ahí cuando vos deja una vaga por lesión o por expulsión, la competencia es muy grande aquí dentro. Y con no yoga el que entrena. Entonces ahí lamentablemente Igor tuvo esa molestia que fue tendinoso, ¿no? Del pubis tendinoso, tuvo que parar, pero después creo que entró y también ayudó a Genchi, así que contento. También le pasó a Andrés, porque Andrés venía jugando el año pasado, venía jugando siempre, y la competencia existe. Félix y defensivamente jugaron muy bien, estuvieron bien, así que tenemos variantes. Lo bueno que nosotros tenemos variantes para poder cambiar, para poder jugar, enfrentar momentos complicados, el que está mejor va a jugar, así que muy bien, estamos contentos. Ramon, boa noite, Tássio Caldas do Benício da Baiana FM aqui de Salvador. Como os colegas já falaram, vocês têm vários campeonatos, né, várias sequências de jogos, uma atrás da outra. E muito se fala aqui na Bahia que alguns times vão ter que priorizar uma competição ou outra. Eu queria saber se é o pensamento da comissão técnica do Corinthians priorizar a Sul-Americana em detrimento do Brasileirão nessa temporada ou o inverso? No, aquí no tem forma de escolher. Aqui é Corinthians. Aqui tem que competir. Ainda se você joga amistoso, tem que competir del mismo jeito. Y vamos a ir paso a paso y después más a frente ahí se verá. Escolier el año pasado no pudimos escolier tampoco porque no estábamos en una zona de rebajamiento y llegamos a 2 semifinales y no era fácil jugar en esa situación y después cuando a Genchi ya tiró las copas pudimos hacer el Brasileirão que hicimos. Ahí el tiempo va a dar hasta donde hay muchas lesiones, hay suspensiones, puede acontecer muchas cosas como para decidir darle prioridad a un torneo o no le damos la misma prioridad a los 3 torneos. Vocês falaram bastante do empate, do sistema ofensivo. Queria que você falasse assim, a parte de trás, sistema defensivo. Muitos nomes que não vinham jogando, Donelli, o Kaká entrou, o Choca retornou para o grupo da segunda parte. As alas também alteradas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a zaga do nosso time. ¿Contento? Sí. Cuando se cambia mucho. Sí, la verdad que yo estoy muy contento por él, porque lo falé adentro también para el grupo. No es fácil, vos ser tu compañero de saga, conocerlo, hacer un táctico de 15 minutos, a veces los tiempos, no es fácil. Y la verdad que estoy muy orgulloso del chimi que tengo, tanto de la línea defensiva como la línea en general. Porque afrontan situaciones, se hacen responsables y resuelven. Por Andrés, para analizar a Andrés, a Choca, a Kaká, a Leo fue por ahí le tocó marcar al más agudo de él, al más, y por ahí no conseguíamos presionar en el medio y tenían mucho mano a mano, pero estoy muy feliz con el juego que también fez. Tuvo que salir por una variación táctica, no es porque haya feito una mala partida, y la verdad que estoy muy muy contento con él, porque Hugo por ahí el juego pasado no le tocó concentrar, y después de no concentrar vos se toca jugar titular, que no es fácil. La cabeza y él siguen entrenando. Bidú no pudo venir por el tema familiar, y la verdad que muy contento con la parte defensiva y en línea general muy contento. Vamos. Aí, final de entrevista coletiva para Ramon e Emiliano Dias. Várias explicações. Héctor Hernandes sobre priorizar a Sul-Americana ou o Campeonato Brasileiro. Ramon e Emiliano, pai e filho, dando a palavra depois desse empate do Corinthians com o Bahia em 1-1 no Campeonato Brasileiro. Capri? Vamos lá então, faz o seguinte, vamos ao destaque final do Corinthians, ô Fabiane, as últimas informações do Timão aí, porque quarta-feira já tem Corinthians em campo novamente, não é?
É isso aí, não tem tempo para descansar o Corinthians, Capri. Reapresentação no CT Dr. Joaquim Grava amanhã. O Corinthians retorna de Salvador a São Paulo agora, já no final da noite. E amanhã, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos nesta noite fazem um treino regenerativo. Os demais vão a campo para fazer os trabalhos técnicos e táticos focados na Sul-Americana. Ramon e Emiliano Dias terão 2 dias de treinamentos para definir os 11 titulares para a partida contra o Huracan, às 19 horas de quarta-feira na Neoquímica Arena. Ano passado, na primeira fase da Sul-Americana, o Corinthians teve majoritariamente times reservas, alternando até mesmo o posto de goleiro titular. Vamos ver se nesse ano o Corinthians prioriza uma das 2 competições, embora a dupla tenha escondido o jogo nesta coletiva. Relembrando mais uma vez, renovações de Thales Magno e Gustavo Henrique cada vez mais próximas de serem sacramentadas pelo Alvinegro, que deixa a Arena Fonte Nova com o sentimento de dever cumprido. Enfrentou um Bahia completo, o Corinthians com reservas e volta para São Paulo com 1 ponto na bagagem, que por pouco não foram 3 pontos, já que um dos gols do Timão foi anulado por impedimento num lance bastante próximo ali do penúltimo marcador ao Thales Magno. Eu tô revendo esse lance aí, eu vou te falar, viu? Eu não tenho certeza que estava impedido não o Thales Magno no momento do lançamento. O ângulo é ruim, né, Capri? Porque o ângulo ele vem ali do escanteio, não dá para ter certeza de quem tá à frente, mas a revisão do VAR, inclusive a decisão de campo, foi por impedimento. Imagino quando não há uma imagem clara, prevaleça a decisão de campo do bandeirinha Bruno Bosquilha. Porque o Thales Magno ele está com os 2 pés no campo defensivo do Corinthians. Aí tem o tronco. Mas não é definitiva a imagem. Não é definitiva. Eu não sei. A não ser que surja um ângulo diferente, aí uma outra imagem, mas pelo que eu vi aqui, não dá para confirmar, não dá para dizer tava impedido o Thales Magno no momento do lançamento. Não dá para dizer isso, para afirmar isso. Para mim não é inconclusiva, não. Eu em dúbio pro réu. Em dúvida pro réu. Eu ali daria o gol, não sei, né? Mas enfim, essas imagens aí que eles congelam, esses ângulos aí que surgem, o VAR aqui no Brasil sempre também com dúvidas. Então tá bom, Fabiani, bom descanso pra você e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Fabiani. Um abraço, Capri, a gente se vê e quarta-feira, Corinthians de volta a campo, estreia do Brasileirão em casa no sábado diante do Vasco. Um abraço, Capri. É isso aí, valeu, muito obrigado ao Luiz Fabiani, são 10 horas e 36 minutos, 10 e 36 no apito final. Vamos falar do empate de Palmeiras e Botafogo. Verdão estreou no Brasileiro empatando com o Botafogo em casa, no Allianz Parque, por 0-0. Meio deprimente ali, né? Meio deprimente o empate, porque tivemos vaia ao final do jogo para o técnico Abel Ferreira, vaias para o time, protesto contra a presidente Leila Pereira. O torcedor do Palmeiras está bravo e com razão. O time que mais investiu nessa última janela de transferências, investimento milionário e o time não está jogando nada. Aliás, está jogando uma bolinha pequenininha, né? Bem pequenininha mesmo. E a gente vai entender isso agora com o Gustavo Soler e também o Leandro Quesada, que vão trazer aí os detalhes deste empate do Palmeiras contra o time do Botafogo no Allianz Parque por 0-0. Conta tudo pra gente aí, Soler. Boa noite. Boa noite, Capri. Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro e deixou o campo de jogo vaiado pelo torcedor após o 0-0 contra a equipe do Botafogo. O Verdão teve a chance de sair com a vitória, mas Flaco Lopes, cara a cara com o goleiro John, perdeu um gol inacreditável, assim como ele já tinha perdido na edição do ano passado da Copa Libertadores da América, na partida que aconteceu no estádio Newton Santos. O Verdão agora terá pela frente a Copa Libertadores da América contra o Sporting Cristal. Mas antes de falarmos sobre o próximo jogo do Alviverde, vamos ouvir o técnico Abel Ferreira, que tentou explicar este 0-0 contra o Botafogo no Allianz Parque. A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos. É isso que nós vamos continuar
a fazer, tempo de adaptação aos jogadores que chegam, perceber as dinâmicas da equipa, perceber também que hoje jogamos contra o campeão. É uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos sofremos 1 golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende de onde tu quiseres olhar. Tu olhas para aquilo que te apetece e se eu tiver a dizer alguma coisa, corrige-me por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas 1. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e muito sinceramente num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Abel, boa noite. Pedro Marques da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento. Ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso deixando de trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o Palmeiras. É a sua opinião, entendo, é a sua opinião. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Até com relação a essas jogadas do time do Palmeiras, no jogo contra o Corinthians, o adversário jogou com 4 atletas do meio de campo, bloqueando bastante as ações do Palmeiras por dentro também. Hoje, novamente, o Botafogo preencheu o setor do meio de campo para bloquear as ações do Palmeiras. Só que, normalmente, quando o Palmeiras perde a bola, o próprio meio de campo do Palmeiras fica muito exposto. Não falta, talvez, uma peça nesse setor do meio de campo? Talvez o Maurício possa te dar isso que hoje o Palmeiras tem essa dificuldade no meio de campo, principalmente em trabalhar um pouco mais por dentro e quando perde a bola não deixar tanto espaço? Não queria falar desses jogadores que faltam, que vocês sabem. Hoje, por exemplo, não tivemos nem o Aníbal, nem o Paulinho, nem o Maurício, nem o Rocha, nem o Gomes. Estamos com 6 jogadores lesionados e vamos continuar a trabalhar nos nossos processos. As nossas rotas de ataque no ataque posicional estão muito bem definidas. Vocês viram o nosso adversário, as oportunidades que o nosso adversário teve foi tudo transição. Tudo transição. Para a equipe falar com o teu colega, tudo transição. E a outra segunda que tiveram foi um cruzamento ao segundo poste que o Everton defendeu. Tudo transição. E as nossas rotas de ataque, para que você saiba, eu vou-lhe dizer para você ficar a saber tanto como eu. São combinações exteriores entre o ponta e o lateral em cima do lateral adversário. São combinações interiores, como foi o penalti que sacamos aqui com o São Paulo, com o Corinthians e com o gol que fizemos contra o Corinthians com o Maurício. E a terceira rota de ataque é de viradas. Estas são as nossas 3 rotas de ataque. O resto é transição, é bola parada e uma coisa que é fundamental, a criatividade também dos jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. É isso que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos jogadores. Em cima do Facundo, que veio da seleção, em cima do Piquerez, que veio da seleção, em cima do Emiliano, que veio da seleção, em cima do Estevão, que veio da seleção, em cima do Roque, que está a chegar está connosco há sensivelmente 1 mês. Vocês lembram-se o que aconteceu àquele jogador que foi contratado pelo Real Madrid, o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos? Lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. Estas são as nossas rotas de ataque, em ataque posicional, e nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final,
Parece que agora ir à final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. E é normal, e eu sabia disso, que o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. E do outro lado estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. E, portanto, empatámos o jogo. Como eu te disse, no jogo podíamos ter ganho e podíamos ter perdido. É verdade, nos últimos 5 jogos, para dizer aqui ao teu colega, temos 4 golos feitos, 1 sofrido. Penaltis perdidos e ocasiões flagrantes perdidas. Faz parte do futebol. A minha função é ajudar os meus jogadores e só há um caminho. É, dentro do tempo que tivermos para treinar, vamos treinar. Quando não tivermos tempo para treinar, vamos jogar. Abel, um tempo muito curto, né, de quinta-feira de uma decisão de campeonato que o Palmeiras disputou com o Corinthians, para hoje disputar um outro clássico nacional contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Como é que foi o seu trabalho mentalmente com os jogadores para que virasse essa página? Você até destacou na sua última resposta que teve ainda se sentia que não seria o 100% do Palmeiras mentalmente. Só um detalhe em relação ao jogo, principalmente ali no primeiro tempo, o Estevão é muito acionado ali, né? Na maioria das vezes ele prefere a jogada individual, até teve uma cobrança do Vitor Roque em relação a isso. Falta ainda um pouquinho de encaixe, de entrosamento ali do Estevão com seus outros jogadores? Não, como eu te disse, falta termos todos os jogadores disponíveis, falta-nos começar a ganhar para dar um pouquinho de confiança, apesar de termos ido à final e de não termos tido esse tempo todo que gostaríamos de preparar este jogo. Mas tudo o que eu vou estar aqui a dizer, se não interessa, dizer que o Botafogo teve... Né? O Botafogo nem sequer se apurou. Ouviram o que é que o presidente do Botafogo disse em relação ao Paulista? Né? Para não dizer o que eu estou aqui a pensar. Né? Eles tiveram 1 semana ou 15 dias a preparar só um jogo. E nós vimos de uma final que perdemos, que nos custou muito, porque tivemos oportunidade de entrar na eliminatória e não conseguimos, e sabia que este jogo ia ser difícil por 2 razões. Primeiro, porque não estávamos a jogar com um adversário qualquer. E segundo, porque o nosso lado anímico e a nossa confiança não estava... Agora não vou aqui esconder nada por baixo do pano. Não jogamos, estamos longe do nosso nível ainda, e ainda bem, é sinal que temos muito para trabalhar. Sim, temos que ser mais eficazes, porque a verdade é que no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, por muito que foi nossa, não fizemos golo. A nossa função é estar focados naquilo que temos que fazer, melhorar os nossos processos para continuar a crescer e continuar a competir como fizemos no Paulistão, para continuar a estar nas decisões em cada competição até ao fim. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje você terminou com Giai, Mikael, Fux. Ninguém quer saber disso, esqueça isso. Ou não, ninguém quer saber. Com alguns jogadores. Ninguém quer saber disso. Toda a gente só quer saber ganhar. Nós vamos continuar a trabalhar. Ninguém quer saber se mudamos 40% da equipa. Ninguém quer saber disso. Mas só posso fazer um? Não, podes fazer o que tu quiseres. Estou a dizer que ninguém quer saber disso. Sim. As pessoas não querem saber. As pessoas pensam que isto é matraquilhos, que é PlayStation. A gente mete lá a bola e, olha, joga para a direita, joga para a esquerda. E estes jogadores estiveram todos na seleção. Não estiveram a treinar comigo. Estiveram a treinar com os treinadores deles. Não estiveram a treinar comigo. Eu tive 2 dias para preparar este jogo. O meu adversário teve 15 dias ou 1 semana a preparar. Só o Palmeiras. Pressionam assim, pressionam assado. E nós temos que nos adaptar a isto. E aí, falar em adaptação, você falou do estado anímico. Eu acredito, até os jogadores que entraram depois que você colocou, achei que eles entraram até mais animados pro jogo. Muito bem, entraram, corretíssima análise. Eu achei leve, tranquilo, inclusive o Felipe Anderson, que eu acho que te ofereceu uma opção boa no meio campo, solto, leve, tocando, virando o jogo, prendendo a bola. E o Fux, como você falou, ele dá um lançamento, né, assim, consciente, para o Flaco ajeitar até o próprio corpo e finalizar. Você também teve essa mesma impressão? Olha, tive, sim senhora, inclusive eu disse isso aos jogadores na roda que nós fizemos no final, e às vezes é preciso um pouquinho isso, um pouquinho ir atacar a profundidade das costas do nosso adversário, que foi isso que o adversário fez, e muito bem, quando nós pressionávamos, com a bola entrar no apoio frontal do centroavante do Botafogo, muitas vezes com o zagueiro canhoto, que era o que fazia mais esse passe, mais vertical, aqui ir nas costas, com deixar a bola pela frente, com os pontas a correr para a frente, e é isso que está a faltar um bocadinho à nossa equipa. Está a faltar na nossa equipa correr para as costas, não só o jogador que tem bola, mas sobretudo os jogadores que não têm bola, agredir mais através de movimentos facão nas costas do nosso adversário. E estamos a fazer exatamente os movimentos contrários, movimentos de aproximação, de tocar, e não é isso que temos que fazer. E acredito que isso venha muito ainda
por termos tido uma final há 3 dias, por nos ter custado muito perder, porque custa sempre perder uma final, por animicamente ainda nos virmos dessa derrota que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram-os a cantar, os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos. É isso que nós vamos continuar a fazer. Tempo de adaptação aos jogadores que chegam, perceber as dinâmicas da equipa, perceber também que hoje jogamos contra o campeão. É uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos sofremos 1 golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende de onde tu quiseres olhar. Tu olhas para aquilo que te apetece e se eu estiver a dizer alguma coisa, corrige-me, por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas 1. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e, muito sinceramente, num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Abel, boa noite. Pedro Marques, da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento. Ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1. Tá aí, Capri. Um pouco da palavra do técnico Abel Ferreira nessa entrevista coletiva, ele dizendo, né, que não quer ficar pensando nos jogadores que estão fora nesse momento. No entanto, em outra resposta ele falou: mas vocês têm que lembrar que eu estou sem 6 jogadores nesse momento. Então Abel tenta justificar mais um jogo ruim da equipe do Palmeiras, que terá agora pela frente na quinta-feira o Sporting Cristal na estreia da Copa Libertadores da América às 7 horas da noite, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Para a gente fechar, Leandro Quesada também fez a sua análise do jogo. Boa noite, Solé, Ricardo Capriotti. Bem, já destacamos aqui, né, quando a bola parou de rolar no Allianz Parque, que Palmeiras e Botafogo fizeram um jogo ruim. Em se tratando dos últimos 2 campeões brasileiros, Botafogo no ano passado e o Palmeiras em 2023, ficaram devendo um grande futebol, ainda mais se a gente imaginar o que aconteceu no ano passado em Libertadores, Campeonato Brasileiro, aquela virada histórica do Palmeiras em 23, com o Hendrick fazendo chover lá no Newton Santos, nos 4-3 em cima do Botafogo, enfim, nada que lembrasse aqueles grandes momentos dos duelos envolvendo os 2 últimos campeões do Campeonato Brasileiro. Jogo truncado, atualizando 40 faltas, isso é muita coisa, não teve nada violento, é verdade, mas foi um jogo truncado, né? Um jogo muito concentrado na marcação, o Botafogo feliz com esse empate, é um precioso ponto atuando na estreia fora de casa, e o Palmeiras com os velhos problemas dos últimos jogos, né? Principalmente aqueles que a gente viu nas 2 finais com o Corinthians, sem inspiração, sem criatividade, jogo de chutão, jogo de chuveirinho, só o Estevão é acionado, repertório zero do técnico palmeirense, né? O Abel está numa fase ruim, o Abel Ferreira,
E o Veiga jogando nada, né? Porque ele é o cérebro do time, né? Precisa aparecer mais, precisa construir mais. Então passa pela má atuação individual de alguns jogadores, o jogo concentrado muito num esquema manjado em cima do Estevão e uma fase ruim de um técnico que não consegue mostrar algo diferente, o repertório para esse Palmeiras voltar a ser competitivo no aspecto ofensivo e fazer gols. E nota 0 pro Flaco Lopes, né? Que perdeu o gol feito aos 42 minutos na defesaça do John, eleito por nós aqui o melhor jogador em campo. Se Palmeiras e Botafogo não melhorarem, vão sofrer no Mundial de Clubes, mas vão sofrer também no Campeonato Brasileiro. É isso aí, Soler. Capriotti, um abraço. Valeu, Soler, tá aí o Gustavo Soler trazendo os detalhes deste empate do Palmeiras, o empate do Verdão por 0-0. Gustavo Soler e Leandro Quesada falando um pouquinho mais. Realmente, como disse Quesada, o time não jogou bem, não jogou o suficiente. E olha, o Abel Ferreira tem muita coisa aí para explicar, né? Por que ele não está conseguindo fazer esse time do Palmeiras jogar bola, jogar futebol. Esse time do Palmeiras já jogou muito mais futebol. E eu diria que esse time do Palmeiras, sem os reforços que chegaram, né? Um time em tese mais fraco do que esse. Já jogou mais. O Abel tem muito a explicar, sim. Passa muito pelo Abel essa questão aí da baixa qualidade técnica do time do Palmeiras nesse momento. Em relação ao presidente Leila Pereira, né? O torcedor protesta, porque é uma presidente que se posiciona bastante, que fala muito, né, sobre as questões do time, mas aí não tem o que fazer, né? A presidente está eleita, tem um mandato a cumprir e vai seguir aí à frente do Palmeiras. Eu acho que o trabalho dela é correto, gosto das posições da presidente Leila Pereira. Ela fala o que ela pensa e também responde, né? Responde da maneira como ela pensa. E é isso, né? E vamos em frente, porque tem muito campeonato pela frente aí pelo Palmeiras. Vamos então falar do Santos. Ei, Peixão, hein? Saiu na frente do Vasco, chegou a abrir 1-0, mas tomou a virada em São Januário. Já aciona o sinal de alerta o Santos na largada do Campeonato Brasileiro. E é para ficar atento mesmo, porque tem o Neymar, que ninguém sabe o que vai acontecer com o Neymar, em que condições ele vai voltar a jogar bola no time do Santos. Hoje não teve o Soteldo também, jogadores importantes, né? São jogadores importantes que o Santos tem e que não pode utilizar. O Soteldo sim, vai poder jogar bola aí, tá uma questão passageira, mas o Neymar não se sabe, não é? Como é que vai voltar o Neymar de mais esse problema aí, de mais essa questão muscular que tem afastado o Neymar do time do Santos. Então, para a gente falar dessa vitória de virada do Vasco sobre o Santos por 2-1, aqui estão Nina Gagliotti e Alexandre Pretzel, explicando tudo pra gente de Vasco 2, Santos 1. Fala aí, Nina! Fala, Capri, grande abraço pra você e pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Há 480 dias sem jogar a Série A, o Santos foi a São Januário e acabou sofrendo a virada na sua estreia, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo, o Barreal abriu o placar e aí, na segunda etapa, o Nuno Moreira e também o Verrete viraram para a equipe carioca. Fim de jogo, Vasco 2-1. Agora o Santos terá uma semana livre de treinamento, já que não está em nenhuma competição internacional. No próximo domingo enfrenta o Bahia na Vila Belmiro às 8h30. E depois, uma semana depois, no outro domingo, enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro às 6h30 da tarde. E aí fica a expectativa para uma possível volta de Neymar. O Santos que não teve nem Soteldo, nem Neymar, os dois que são os líderes em assistências para esse time. Evidentemente, muita falta o Santos sofre sem esses dois jogadores. O Soteldo que não está de fato lesionado, mas sentiu um incômodo e o Santos optou por preservá-lo. Já Neymar sim trata uma lesão na coxa esquerda. E na premiação do Campeonato Paulista, ele mesmo deu um prazo para sua volta. Ou seria na segunda ou na terceira rodada do Brasileirão, nos jogos contra Bahia ou Fluminense. E aí fica então a expectativa para a volta de Neymar, que não joga desde as quartas de final do Campeonato Paulista. Para esse jogo, Alexandre Pretzel nos comentários. E aí, mestre, qual a sua avaliação da partida? A volta para a Série A era fundamental começar pelo menos com um pontinho. Se vencesse, então, algo maravilhoso.
mas a gente viu um Santos realmente começando bem, fazendo um primeiro tempo interessante, com o time até teoricamente bem escalado pelo Pedro Caixinha e com a abertura do placar num gol do Barreal, numa jogada errada do Vasco, mas que o Tiquinho deu a bola pro Barreal e ele na saída do Léo Jardim ele fez 1-0. Depois o Santos ainda teve uma ou outra chegada na frente, mas o Vasco é que quase empatou com um chute do Nuno Moreira, e aí o Zé Ivaldo acabou salvando. Então, o primeiro tempo, até a gente tinha falado sobre isso na transmissão, o Santos jogou bem para a sua realidade, para o time escalado pelo Caixinha. Depois, no segundo tempo, ele voltou com a mesma formação, mas o Vasco voltou um pouco diferente. O Vasco voltou também com o mesmo time da primeira etapa, mas com um posicionamento diferente e jogando bastante pelos lados. E foi aí que o Vasco levou vantagem. Se o Escobar foi bem no primeiro tempo, no segundo ele foi muito mal. E o Vasco fez 2-1 em cima do Escobar, principalmente com o lateral direito Paulo Henrique. E do lado esquerdo também, com o Coutinho e também com o Nuno Moreira e com o Piton em cima do Sherman. Depois o Coutinho saiu, entrou o Payet, e aí o time do Vasco ainda teve um meio de campo mais aberto pelas substituições que o Santos fez. O Vasco empatou o jogo com o Nuno Moreira de cabeça, porque o Vasco é o time que mais cruza a bola na área, porque tem bons cabeceadores e joga em função do Verrete. Cruzamento do Piton, o Verrete cabeceia na primeira trave, o Nuno Moreira empata em cima do Gil. E depois, um gol que é um gol de jogada ensaiada, que todo mundo sabe. Foi uma falta a favor do Vasco, o Payet cobrou pro Verrete. Todos os cruzamentos são para o Verrete. O Zé Ivaldo ficou parado e o Verrete entrou cara a cara com o Brazão e só deslocou. O Escobar dava condição no lado esquerdo. E aí depois que o Vasco fez 2-1, o Vasco deu uma recuada e o Santos teve 4 atacantes em campo, terminou com 4 atacantes, só 2 jogadores no meio de campo, mas chance clara de gol mesmo, só teve com o Guilherme quando o jogo estava 1-1, que ele chutou, o Léo Jardim defendeu e o Gabriel Bom Tempo chutou em cima do Maurício Lemos. Então, uma derrota de virada, fica assim um gostinho amargo e uma certa frustração, porque o Santos investiu bastante, principalmente no Neymar, para começar a primeira divisão de uma maneira interessante. E não foi isso que aconteceu. Perde o primeiro jogo e agora, obviamente, precisa do Neymar para o jogo do próximo domingo contra o Bahia, para evitar começar com 2 derrotas na competição. Nina Gagliotti. É isso, Capri. Grande abraço para você, mestre Alexandre Pretzel, e também para todos os nossos ouvintes. Relembrando, o Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar a equipe do Bahia. De volta à Série A, o Peixe da Vila Belmiro. Muito bom, tá aí Nina Gagliotti, Alexandre Pretzel e o trabalho nos vestiários de São Januário depois dessa vitória do Vasco sobre o Santos por 2-1. E com a Nina Gagliotti, o Alexandre Pretzel e todo o time de esportes da Bandeirantes, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que teve a produção do Bruno Puzóvio, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica e Alexandre Marques no switcher. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês nesse sábado longo aqui, começou cedinho, já 8 da manhã, estávamos juntos aqui com o fôlego, né? E não parou mais, né? Viemos juntos aí depois com o João Paulo Capelanes no Domingo Esportivo Bandeirantes, com o Capelanes e o Pretzel no Concentração e muito futebol. 3 jogos, 3 transmissões nesse domingo de primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Essa semana tem muito mais, hein? Vem aí Copa Sul-Americana e Libertadores da América. É a estreia do Timão na Sul-Americana, a estreia de Palmeiras e São Paulo na Libertadores, e você vai ter tudo isso com a gente. Todas essas transmissões na Bandeirantes nesta semana, terminando o mês de março, começando o mês de abril, e o futebol que não para por aqui. Tenham todos um bom finalzinho de domingo, uma excelente semana, e amanhã, 7h30, ó, estaremos juntos no Esporte em Debate. Eu, Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes e o Leandro Quesada, falando muito dessa primeira rodada do Brasileiro, já olhando também para a rodada da Sul-Americana e da Libertadores que vem aí. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Começa agora, Linha Direta com a Justiça. Na Rádio Bandeirantes. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 999048756 ou por meio das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Linha Direta com a Justiça. Muito boa noite para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Depois do futebol, tá chegando Linha Direta com a Justiça, com as informações importantes da área do direito e muita repercussão da grande notícia desta semana. O julgamento que tivemos na primeira turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da denúncia envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também núcleo político e militar do antigo governo a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. A primeira turma do Supremo marcou para os dias 6 e 7 de maio o julgamento da denúncia contra o chamado Núcleo 4 do esquema de tentativa de golpe. As datas foram determinadas pelo presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo seria responsável por ações de desinformação e propagação de ataques virtuais a instituições democráticas. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Todos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra a existência e independência dos poderes e o Estado democrático de direito. Os delitos descritos na denúncia não são de ocorrência instantânea. Eles compõem uma cadeia de acontecimentos articulados para que, por meio da força ou da sua ameaça, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixasse o poder ou a ele retornasse. Fazem parte do núcleo, ao todo, 7 pessoas, a maioria militares do Exército. A primeira turma, nesta semana, como nós mostramos ao longo da nossa programação, aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado núcleo crucial da trama golpista. Com isso, tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados, que agora vão responder a um processo criminal na Justiça. O julgamento, que definiu a condição dos acusados, foi encerrado depois dos votos unânimes dos 5 ministros da primeira turma. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Para embasar a decisão, o magistrado descreveu as cenas dos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Moraes declarou não ter dúvidas de que Bolsonaro e os outros 7 acusados pela Procuradoria-Geral da República atuaram para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Os outros 4 integrantes da primeira turma do STF seguiram o voto do relator. Dentre eles, o ministro Flávio Dino, que citou o golpe militar de 64 durante a argumentação. Mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. O ministro Luiz Fux também aceitou a denúncia, mas sinalizou futuras divergências. Uma das principais no caso da acusação de tentativa de golpe de Estado é estabelecer diferença entre o que é crime tentado e crime consumado. Existe a tentativa do crime consumado de tentar. Existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. A minha crítica a essas figuras penais
é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca outra tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado. Durante o voto, o ministro Fux também questionou o tamanho das penas aplicadas a participantes dos atos de 8 de janeiro e citou o caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a frase "perdeu mané" na Estátua da Justiça em frente ao STF. Aliás, nós lembramos aqui que daqui a pouquinho vamos reprisar a entrevista com o promotor de justiça Rodrigo Merli, um jurista renomado de São Paulo, sobre considerações a respeito da quantidade de pena que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Claro que ainda o julgamento deverá ser retomado no plenário virtual da primeira turma, mas ele já foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. Vamos nos debruçar sobre o caso da cabeleireira, que teve, inclusive, prisão transformada em prisão domiciliar, e nós vamos trazer mais aspectos desse assunto ainda em linha direta com a Justiça. O ministro Flávio Dino, como eu disse, também votou pela condenação a 14 anos de prisão para a cabeleireira. O ministro Luiz Fux, por outro lado, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, e o julgamento está suspenso. Nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. E eu confesso que em determinadas ocasiões eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso. Eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, vão responder como réus também outros 7 nomes do então governo. São eles: o ex-ministro da Defesa e Casa Civil, Walter Braga Neto; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Augusto Heleno; o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem; o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres; o ex-ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, e também o ex-ajudante de ordens da Presidência, Tenente-Coronel Mauro Cid. Todos são acusados por 5 crimes. Além de golpe de Estado, a lista reúne também tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, liderança de organização criminosa armada, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio. O recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República pelo Supremo não significa condenação dos envolvidos. Antes do julgamento dos réus propriamente dito, há uma série de passos a seguir, ainda sem data definida. O primeiro é a fase de instrução, na qual serão colhidas provas, perícia, depoimento e também as testemunhas serão ouvidas. Em seguida, nós teremos interrogatório dos réus, apresentação de alegações finais, e só depois é que o caso vai para julgamento, que também deverá ocorrer na primeira turma do Supremo. As defesas dos acusados, no entanto, ainda tentam levar a análise para o plenário da Corte. Vamos acompanhar o que disse o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, sobre esse assunto. Nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. O Estado trouxe indícios e ele se adequa. Com todo respeito, ministro, é o inverso. Eu entendo a gravidade de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, ou colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. Também temos um trecho do advogado José Luiz de Oliveira Lima, em sustentação oral na primeira turma do STF, ele que defende o general Braga Neto. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase
que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas em uma coletiva de imprensa depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Golpe, tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação, não descobriram quem, porventura, seria esse líder. O senhor Alexandre de Moraes falar que 500 pessoas aproximadamente assinaram não persecução penal, um acordo. E ele disse, o senhor Alexandre de Moraes, que no acordo essas pessoas admitiam que estavam indo para um golpe. 500 pessoas se programando para um golpe e ninguém sabia. Também, nesses depoimentos, esse acordo, ninguém cita o meu nome. 500 pessoas, ninguém cita o meu nome. O cientista político e colunista da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, avalia que a condenação dos réus é praticamente certa. Nós devemos ter ao longo do ano todo esse processo de julgamento, mas já com a expectativa de um julgamento aí com uma decisão negativa para o ex-presidente Bolsonaro, né? Eu acho que ninguém tem bola de cristal, ninguém tem certeza sobre isso, alguma coisa eventualmente pode acontecer no meio do caminho, mas a previsão nesse momento é pelo andar da carruagem, pela maneira como se colocaram os argumentos. Assim, acho que há muita convicção por parte tanto do ministro Alexandre de Moraes, como do ministro Flávio Dino, como da ministra Carmen Lúcia, como do ministro Cristiano Zanin, na direção de uma condenação, né, da culpabilidade dos envolvidos. Em caso de condenação, os ministros do STF farão a chamada dosimetria da pena. O termo se refere ao cálculo da sentença de cada réu, levando em consideração os atenuantes e agravantes previstos na lei. A previsão é que Bolsonaro e os outros 7 denunciados sejam julgados até o fim do ano, para que a questão não influencie na eleição de 2026, como já tem dito o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. A polêmica sobre a chamada dosimetria das penas deverá marcar os próximos julgamentos do STF, nesse caso dos envolvidos por tentativa de golpe de Estado. O termo se refere ao cálculo da sentença que cada réu, levado em consideração os atenuantes e agravantes, tem, segundo a nossa legislação. A avaliação é de que o ministro Luiz Fux vai funcionar como um contraponto dentro da primeira turma do Supremo, ou seja, deve apontar teses diferentes das defendidas pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, e outros integrantes do colegiado. A primeira divergência foi apresentada na sessão desta semana, que tornou réu Jair Bolsonaro e outros 7 aliados. Fux aceitou a denúncia da PGR, mas questionou o tamanho das penas aplicadas. Ele usou como exemplo o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou com batom a frase "perdeu mané" em frente à estátua da Justiça, que fica ali na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux pediu mais tempo para analisar o caso do julgamento que está suspenso. O ministro Alexandre de Moraes, por outro lado, afirmou que a pena de Débora é motivada pelo conjunto da obra. A cabeleireira é acusada ao todo por 5 crimes: golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. E ainda associação criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na audiência de custódia, que teve o sigilo derrubado por Moraes, Débora alegou que não fez nada além da pichação. Eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Emocionada, ela também ressaltou que o ato não foi planejado e se defendeu dizendo que acabou agindo no calor do momento. Não foi nada premeditado, eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbado. Já tinha uma pessoa fazendo a pichação
E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita. Outra divergência apresentada por Luiz Fux no julgamento da denúncia contra Bolsonaro também deve ser usada pela defesa do ex-presidente. Os advogados vão tentar estabelecer diferenças entre o que é crime tentado e crime consumado. Os julgamentos das denúncias sobre os núcleos do esquema golpista estão programados para acontecer ainda no primeiro semestre. Aqui na Bandeirantes você tem Linha Direta com a Justiça. Vamos acompanhar em Linha Direta com a Justiça as considerações do advogado criminalista Davi Tangerino, que falou conosco sobre os aspectos jurídicos do procedimento dessa investigação no Supremo Tribunal Federal. O grande destaque no noticiário na semana no país foi a análise da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da denúncia da Procuradoria-Geral da República em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e um núcleo militar, político mais próximo numa acusação de tentativa de golpe de Estado depois da eleição de 2022. Nós chamamos aqui para o programa para conversar conosco o advogado criminalista Davi Tangerino, que esteve conosco já em várias oportunidades, inclusive comentando aqui na Rádio Bandeirantes aspectos interessantes sobre o julgamento do Mensalão, da Lava Jato. Em várias oportunidades, quando nós temos julgamentos dessa magnitude, nós nos socorremos ao seu conhecimento para compartilhar aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, são crimes diferentes, é um rito diferente. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu de forma unânime a denúncia da Procuradoria-Geral da República em relação a esses 8 acusados, que agora são réus. E ainda nós temos mais uma leva, porque são 34 acusados no total, e houve o fatiamento dessa denúncia por estratégia ali da acusação e também do Supremo Tribunal Federal, para que houvesse um pouco mais de celeridade e organização na distribuição ali da análise desse caso, né? Eu queria perguntar para o senhor, primeiro, em relação à postura adotada pelas defesas dos acusados. Houve reclamação, que não foi acatada pelos ministros, de cerceamento de defesa, de falta de acesso ao material que estava disponível lá para o julgamento. Essa foi uma bandeira levantada e muitos advogados trouxeram considerações. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o que o senhor acompanhou desse caso específico envolvendo a acusação que está sendo julgada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Pedro. Não, de fato, várias ditas preliminares, né, foram arguidas, ou seja, uma série de temas que congela o julgamento daquele caso, né, e tem que resolver uma questão antes do mérito, né? Então são questões que precisam ser decididas. Então discutiram lá competência, depois disso se era plenário ou se era primeira turma, né? E aí você traz o que para mim é o tema mais importante de todos, o que mais preocupa, que é o tema do acesso às provas, né? Alguns advogados disseram, olha, eu não tenho toda a prova. E aí o que o Supremo decidiu? Ele falou, olha, para este recebimento da denúncia, basta que você tenha acesso, você defesa, tenha acesso às provas que foram usadas na denúncia. E eu discordo dessa posição, não é assim que costuma acontecer. Inclusive, o normal, digamos, né, o mais recorrente é que o relatório policial, que é o nome que se dá à última um delegado de uma delegada dizendo, olha, esse caso para mim acabou, o que eu tinha para fazer aqui está feito, está aí, Ministério Público, né?
esse relatório só é feito depois que toda a prova é traduzida, digamos assim, em meio corpóreo, né? Então, as mídias estão lá disponibilizadas, já tem relatório de perícia, já tem a cadeia de custódia, tudo bonitinho. Por que isso é um problema, né? Porque a acusação, o Ministério Público, nesse caso a Procuradoria-Geral da República, ela, com os dados que ela tem, ela elabora uma hipótese acusatória. Então, se nem toda a prova está produzida, número 1, você diminui a capacidade de a Procuradoria-Geral da República fazer a denúncia mais precisa, mais correta, mais coerente com a totalidade da prova. Porque, afinal, ela também não conheceu um pedaço dessa prova ainda. E, número 2, você impede que a defesa possa oferecer, logo no começo do processo, né, elementos contraditórios àquela hipótese acusatória, né? Então, eu acho esse um tema preocupante, porque daqui a pouco, e nós estamos vendo que esse processo está bastante célere, daqui a pouco vão marcar a audiência para ouvir as testemunhas de acusação. Esse é o próximo passo desse processo. Ora, eu preciso da prova. Eu preciso da prova porque pode ser que no celular do meu cliente, naquele material que foi apreendido, haja elementos sobre os quais eu queira fazer perguntas para as testemunhas de acusação, né? Então, desculpa, foi uma resposta um pouco longa, mas é porque é um tema bem técnico, a gente precisa colocar alguns parâmetros aqui. Agora, doutor, o senhor falou sobre as provas e a alegação da defesa, que foi negada pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de que os advogados que defendem esses 8 acusados não tiveram acesso a todas as provas. Existe ainda alguma saída? Porque os advogados apresentaram aos julgadores o que acreditavam, que não têm acesso a tudo. Os julgadores da instância máxima disseram que sim, eles têm acesso a tudo. A partir de agora, o que pode mudar? O que os ministros disseram, e veja, às vezes são pequenas nuances linguísticas aqui, por isso que eu estou sendo bem explicadinho. O que os ministros disseram foi o seguinte: tudo o que está juntado nos autos, vocês já têm. O diabo está justamente naquilo que ainda não foi juntado aos autos. Então, claro, eu não vou saber dar muitos exemplos, porque eu não conheço os autos, mas o advogado de Braga Neto disse: eu não tive acesso ao aparelho celular do meu cliente. O que ele quis dizer com isso? Então, imaginando que os ministros não estão mentindo para a gente, né? Esse celular foi apreendido, ele está no órgão de perícia da Polícia Federal, e ainda não disponibilizaram para o advogado de Braga Neto nenhuma cópia idêntica do celular para ele mesmo fazer a pesquisa do que interessa, né? Tampouco vieram aos autos, então, alternativamente, os arquivos que eles encontraram e foram juntados aos autos, né? Então, é desse tipo de prova que a defesa está falando, aquilo que ainda não está inserto, né, inserido nos autos. Agora, você tem razão. Agora não tem mais para quem recorrer, né? Essa é uma das grandes desvantagens de você ser julgado desde logo no Supremo Tribunal Federal. Não tem âmbito recursal, né? Pelo menos, né? Como é que eu vou colocar aqui? Pelo menos em vindo esta prova e a defesa conseguindo manejar, então, uma oposição ao que está sendo acusado, há a chance de uma absolvição. Então, no final do dia, o que acontece aqui é a perda da chance de o sujeito sequer ter sido processado, de a denúncia já ter sido rejeitada. O recurso da primeira turma para o plenário é um caminho viável? Pedro, não. Ou melhor, neste momento, não. Existe uma única previsão de esse tema ir parar no plenário lá na sentença. Imaginando que a sentença seja condenatória, mas não seja unânime. Que é o embargo. Porque, é claro, se a maioria for
absolutória, acabou. Tá. O Ministério Público não tem recurso para o plenário. Se a maioria for condenatória, mas não for unânime, existe um recurso chamado embargo infringente, né, que aí leva o tema para plenário, mas só lá no fim dessa história. Tá certo. Doutor Davi, o senhor trabalhou como auxiliar lá no Supremo Tribunal Federal, já disse isso para nós em outras oportunidades. Como que vai ser esse processo agora? Qual é o próximo passo? Nós vamos ter, por exemplo, a possibilidade dos réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro, frente a frente com o Alexandre de Moraes, o relator, os outros ministros, podendo fazer perguntas, ou o rito é diferente do que aconteceria num caso de primeira instância na Justiça Comum, na Justiça Federal? O do propriamente dito, de atos e tal, ela é a mesma, né? Ou seja, testemunha de acusação, depois testemunhas de defesa, depois Mauro Cid como réu colaborador, depois o interrogatório dos demais réus, né? Agora, o Alexandre de Moraes, assim como o Joaquim Barbosa não fez no mensalão, e para isso há algumas acomodações regimentais, não será ele, muito provavelmente, a colher a prova, como a gente diz, né? Quem vai presidir essa audiência, das duas, uma, ou os juízes instrutores dos gabinetes, né? E na época do mensalão isso era muito incipiente, mas hoje eles têm, se não me engano, 4 ou 5 juízes por gabinete, né, que têm a capacidade de ir tocando essas audiências. Ou então existe uma previsão legal também, e isso foi amplamente usado no mensalão, de o ministro Alexandre, em bom português, mandar um juiz, uma juíza da Justiça Federal em Brasília, de primeira instância, a realizar esses atos. Então, o papel desse magistrado é presidir essa audiência, né, conduzir ali, e depois manda a mídia para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, agora, no último puxão de orelha de Mauro Cid, o Alexandre quis fazer pessoalmente. Então, é possível, eu não acho provável, mas é possível que ele queira presidir pessoalmente alguns desses atos. Talvez os interrogatórios dos réus, talvez o interrogatório do Mauro Cid, mas eu acho improvável porque isso também gera muito desgaste, né? Agora, doutor, o senhor falava sobre o ministro Alexandre de Moraes, que nesse caso é colocado como o relator, está julgando os acusados, mas também aparece dentro do inquérito como uma das vítimas, inclusive com um plano, um suposto plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nesse caso, Alexandre de Moraes pode aparecer como testemunha ou em depoimento como vítima em algum momento desse processo? Não pode. Não pode. Ele não pode acumular o papel, né? Não tem nem muito o que dizer aqui. No direito, raramente a gente pode dizer sim ou não, no direito penal pelo menos, né? Raramente a gente pode dizer sim ou não tão curtamente. Aqui simplesmente não pode. Ele não pode ser testemunha, porque isso é incompatível com a sua posição de magistrado. E se for para ser testemunha, tem que abrir mão de ser relator do caso. Correto. Correto. E, na medida em que mantido como juiz, se entendeu, então, de que ele não era a vítima direta dos crimes acusados. Então, ele nem poderia figurar na posição de vítima. Do ponto de vista jurídico, que cabe aqui a pergunta ao senhor, para esclarecimento, é que o Bolsonaro admite, já tinha admitido em declarações, mas agora com mais detalhes nessa entrevista à Folha, de que houve um movimento ali muito preliminar dentro do governo, um estudo bem genérico sobre uma possível decretação de estado de sítio, chamar o Conselho da República. Bolsonaro disse que são todas medidas amparadas na Constituição. E nada disso caminhou na velocidade ou no desfecho que tivemos na denúncia da Procuradoria-Geral da República.
Queria que o senhor trouxesse para nós aqui elementos jurídicos dessas etapas da configuração de um crime. Cogitação, atos preparatórios, execução, para colocar aqui para o ouvinte formar a sua convicção a partir das notícias que ele recebe. Essa, me parece, né, pela entrevista do Bolsonaro, que vai ser uma estratégia de defesa. Não negar tudo absolutamente, mas indicar mais ou menos por aí, né, doutor Davi? A provocação que eu faria é a seguinte, né? Se eu pegar esse celular aqui, botar uma etiqueta e falar que ele é um carro, nós vamos aceitar? Não. Que ele é um carro? Não. Não. Não, porque ele não desempenha papel de carro, ele não tem função de carro, né? Por que eu estou insistindo nesse ponto? O nome do documento me parece o menos importante. Não há na Constituição a previsão de nenhum tipo de intervenção do Poder Executivo que destitua o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, que troque a presidência da República por um triunvirato, ali, por uma junta de 3 personagens. Então, apenas para que nós não compremos de barato que aquilo era uma minuta de estado de sítio, aquilo era uma minuta de golpe. É que ninguém escreve minuta de golpe, né? Você bota uma palavra mais interessantezinha, né? Então, só para a gente não comprar essa premissa de graça. Agora, Pedro, a pergunta que faço sobre o tal do caminho do crime, o tal do iter criminis, que em 2 dos tipos penais que nós temos aqui, o 359L, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, 359M, né, tentar impedir o exercício de governo legitimamente eleito, ele se articula a partir do verbo tentar. Então, tentar abolir, né, tentar destituir o governo eleito. Via de regra, então, o que nós temos como caminho do crime? Isso não funciona para todos os crimes o tempo todo, mas mais ou menos o seguinte, né? Nós temos lá a cogitação. Cogitação é um nome bonito para ter a ideia. Vamos dar um golpe de Estado? Vamos. Diz o Código Penal: não se pune cogitação. Porque aquilo que está no plano das ideias não tem a capacidade de ofender, de danificar, de lesionar ninguém. Só está no plano das ideias. Bom, o passo seguinte são os atos preparatórios. São aquelas medidas que você precisa tomar para ser capaz de realizar um crime. Bom, então se você quer matar alguém, você precisa ter um instrumento, né? Seja veneno, seja arma de fogo, seja uma corda, né? Você precisa arregimentar os meios para cometer o crime. Em regra, diz o Código Penal, os atos preparatórios não são puníveis em relação ao crime fim, né? Então, por exemplo, no homicídio, salvo se o ato preparatório em si já for ele mesmo um outro crime, né? Então, se eu quero matar alguém com overdose de cocaína e eu compro cocaína, eu já estou cometendo um crime de tráfico de drogas, independente do crime fim homicídio. Aqui é que começa o nosso problema. Então tá bom, cogitei, me preparei, agora começa a execução do crime, né? E diz o Código Penal: se eu inicio a execução do crime e eu sou impedido por circunstâncias alheias à minha vontade, ou seja, não fui eu mesmo que parei, que desisti, pune-se o crime na forma tentada, né? Só que esses 2 tipos penais que nós estamos analisando anteciparam o momento punitivo para a tentativa em si. Isso virou o crime em si. Então, Pedro, a pergunta que você me coloca me leva a este momento aqui. O grande tema desse julgamento é: neste caso concreto, houve início de execução? Se a resposta for sim, a próxima pergunta é: o resultado não aconteceu
por circunstâncias alheias à vontade dessas pessoas? Se nós tivermos um segundo sim, então o crime do 359L e M está demonstrado. E aí, para que a resposta fique minimamente completa. Mas, Davi, então como é que a gente sabe quando é que terminam os atos preparatórios e o início da execução? Classicamente, né, o que as decisões judiciais, os livros de direito penal costumam usar como critério mais importante, embora ele seja um pouco subjetivo, ele não é matemático, é quando é que o bem jurídico protegido começou a estar seriamente em perigo. Então, de novo, homicídio a tiros, né? Quando é que a tentativa? Eu estou armado, eu cheguei perto da vítima. Isso já é tentativa? Eu acho que não, né? Empunhou a arma em direção à vítima, opa, agora a vida dessa pessoa está concretamente em perigo. Então o que nós vamos ter que analisar aqui é se e quando essa trama esteve densa o suficiente para colocar em perigo o Estado Democrático de Direito. E vejam, é um tipo novíssimo que nunca foi interpretado, está sendo interpretado a primeira vez neste caso, né? Então nós não temos um parâmetro comparativo de outras decisões, mas certamente esse vai ser o tema mais central e mais difícil que o STF vai ter que enfrentar nesse caso. Muito obrigado, doutor. Um ótimo fim de semana para o senhor. Igualmente, um abraço, bom trabalho. Você ouve Linha Direta com a Justiça. Na Rádio Bandeirantes. Em relação ao caso da cabeleireira já citada aqui no programa, nós conversamos nesta semana com o promotor de justiça, Rodrigo Merli Antunes, no jornal Gente. Ele respondeu os nossos questionamentos a respeito da questão, principalmente da dosimetria da pena, e explicou os crimes que foram julgados pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino antes da suspensão do julgamento por vistas do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas do julgamento em relação à cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou a estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, nas manifestações de 8 de janeiro, com a frase "perdeu Mané utilizando um batom vermelho". Os ouvintes da Rádio Bandeirantes solicitaram mais explicações a respeito dessa pena que temos tratado aqui já desde o fim de semana com o voto do ministro Alexandre de Moraes de condená-la a 14 anos de prisão. Claro que os outros ministros ainda precisam votar. Para isso, chamamos um especialista para explicar a dosimetria da pena, explicar como é que se chegou a essa quantidade de pena. Nesse caso, estamos em contato com o promotor de justiça, Rodrigo Merli Antunes, que vai nos trazer algumas considerações sobre como é feito esse cálculo pela Justiça Criminal. Queria que o senhor explicasse como que é feita essa conta, se soma todas as penas, o juiz analisa ali os crimes elencados e é daí que sai essa equação? É um prazer estar participando mais uma vez da Bandeirantes. Eu agradeço o convite e fico à disposição de todos. Realmente a aplicação da pena, nesse caso, o que o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado pelo ministro Flávio Dino, providenciaram foi sim uma somatória de penas. Eu acho que a primeira coisa que é importante colocar é que a senhora Débora, na verdade, ela foi condenada por 5 crimes distintos, não é? Então são 5 crimes aqui: abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. Eu creio que todos devam estar querendo saber qual a minha impressão acerca da condenação por todos esses delitos, e eu aqui me permito dizer que respeitosamente divirjo em gênero, número e grau, não só da condenação, mas como da acusação lá no início, providenciada pelo Procurador-Geral da República. Me parece evidente que desses 5 crimes, pelo menos 4 não estão presentes, e explico por quê. O delito de abolição violenta do Estado Democrático e de golpe de Estado,
Isso quem diz não é esse reles promotor de justiça, muito pelo contrário, é o próprio advogado constitucionalista bastante conhecido, o doutor Ives Gandra. Não me parece haver crime de abolição do Estado democrático, golpe de Estado, quando não se tem tropas, quando não se tem liderança, quando não se tem armas, enfim, quando o tal golpe foi ventilado, inclusive, que dependia, na verdade, de um táxi, né? Então as coisas ficam um tanto quanto estranhas, questionáveis juridicamente, na minha avaliação. O terceiro crime que na minha avaliação também não está presente é o de associação criminosa armada. Você, Pedro, bacharel em Direito, seu pai, procurador de Justiça, todos nós sabemos e aprendemos isso nos primeiros semestres da Faculdade de Direito, que o crime de associação criminosa necessita de uma associação estável, organizada, com fins de permanência, ou seja, não é um concurso eventual de pessoas para a prática de determinados crimes, ainda que mais de um, mas no mesmo dia. A finalidade é de permanência, é preciso que essa associação se perdure no tempo. E nós não verificamos isso, na verdade nós verificamos aí um concurso eventual de agentes. Então 3 crimes, na minha modesta avaliação, já cairiam. Isso evidentemente reduziria a pena da senhora Débora em muitos anos. Mas sobrariam 2, e aí seria o de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado. Só que aqui, quando o dano qualificado ao patrimônio da União, ao mesmo tempo constitui um bem tombado, condena-se a pessoa apenas por um dos crimes, pelo crime mais grave, que é aquilo que também nós aprendemos desde os bancos da faculdade, que é o princípio da consunção. Uma pessoa não pode ser acusada e condenada por 2 crimes distintos referentes ao mesmo fato, a uma mesma conduta. Então o crime mais grave absorveria o crime menos grave, e isso também não foi providenciado. Então, na verdade, aí, Pedro, sem querer me estender muito na primeira pergunta, mas me parece que há um evidente bis in idem também aqui, no dano qualificado, na deterioração de patrimônio tombado. Há bis in idem também em acusar essas pessoas por abolição do Estado democrático junto com o golpe de Estado. Enfim, para resumir, me parece que a pena dessa senhora e de outros deveria ser por deterioração de patrimônio tombado, cuja pena é de 1 a 3 anos, e ainda que ela fosse condenada pela pena máxima, a pena de até 4 anos é cumprida em regime aberto. Portanto, me parece, respeitadas as opiniões em contrário, me parece evidente uma desproporcionalidade, me parece evidente algo bastante não razoável, e essas são as minhas primeiras impressões, fico à disposição de todos. Como promotor de justiça, como homem do direito, certamente o senhor é um atento observador de tudo que está se passando, né, aqui no nosso país, sobretudo nesse caso aí cujo julgamento, entre aspas, porque já está tudo decidido mesmo, começa hoje aqui em Brasília. Mas eu gostaria de saber o seguinte, o que a gente percebe, por exemplo, nesse caso específico dessa senhora cabeleireira, né, que foi acusada, assim, 14 anos por ter feito aquela coisa lá com batom na Estátua da Justiça, parece algo desproporcional, mas sobretudo é revelador de um ódio, de um ressentimento, de uma fúria dos ministros do Supremo que, assim, talvez encontre explicações em Freud, não sei. O senhor percebe isso? Quer dizer, parece haver um desejo, mais do que fazer justiça, um desejo de vingança. É algo que de fato impressiona muito. Eu tenho conversado aqui em Brasília frequentemente com advogados experientes, gente que ama o Supremo, que ama a justiça e etc. E todos muito impressionados com isso, né? Com tanto ressentimento que permeia esse processo. O senhor tem essa impressão também? Algumas decisões do STF e de outros tribunais superiores nos últimos anos vêm chamando a atenção de todo o universo jurídico. Já foi pontuado no início pelo próprio Pedro Campos a questão do foro por prerrogativa de função. Realmente, até agora, eu particularmente não entendo porque todas essas pessoas estão sendo julgadas
pelo Supremo, sendo que não existem aí autoridades envolvidas, pelo menos nessa primeira leva de denúncia, que inclui a senhora Débora. Então isso é um debate que já permeia o universo jurídico há algum tempo. Mas o que eu gostaria de colocar é que essa condenação da senhora Débora para os ministros do Supremo, ela praticou não só a pichação da Estátua da Justiça, mas ela foi condenada por todos aqueles atos de vandalismo que ocorreram, porque o que o Supremo aplica aí, também é algo que a gente se debruça no direito, foi aplicado aí o entendimento relacionado àqueles crimes chamados crimes multitudinários, que são os crimes de multidão. Então, qual é o entendimento desenvolvido no voto do ministro Alexandre, acompanhado pelo ministro Flávio Dino? O entendimento é de que quando muitos crimes são praticados no meio de uma multidão, não é necessário individualizar a conduta de cada qual. Basta verificar, aqui eu estou dando uma explicação bem rasa, até em função do tempo, mas bastaria verificar quais os crimes praticados pela multidão em conjunto e todos os integrantes dessa multidão passariam a responder por todos os crimes, ainda que não demonstrados que individualizadamente cada um deles praticou aquilo. Então é um entendimento que vigora no direito já há alguns anos, isso geralmente é sustentado, por exemplo, nos crimes praticados por torcidas organizadas, me parece que foi utilizado de certa forma esse entendimento no julgamento do Carandiru, e agora mais uma vez essa doutrina vem aplicada pelo Supremo. Eu vejo com uma certa reserva isso, e posso, quem sabe, até explicar dando um exemplo concreto. Eu ou qualquer um de nós eventualmente vamos assistir uma partida de jogo de futebol. Ficamos no meio de várias pessoas. De repente, o cidadão que está ao meu lado, ou vários deles, resolvem praticar crimes, agredir a torcida adversária, depredar patrimônio, e eu, em desacordo com isso, saio dali. E na porta de fora do estádio eu sou detido pela polícia. A se aplicar este entendimento, eu corro o risco de ser condenado pelo crime que todos os outros praticaram e que em nenhum momento eu estive de acordo. Existe previsão no Código, inclusive penal, da chamada participação dolosamente distinta. Não é porque existem pessoas ao meu lado que estão praticando outros atos que eu necessariamente vou praticar, vou ser condenado e responsabilizado por esses mesmos crimes apenas por estar ali do lado. Então, realmente, são alguns entendimentos jurídicos que, evidentemente, nós, no debate acadêmico, precisamos respeitar, mas não estamos obrigados a aceitar. Por isso, essa minha divergência, eu acho que é preciso ter cautela, zelo na aplicação deste entendimento, sob pena de praticarmos, ao que parece, uma evidente desproporcionalidade, uma evidente injustiça. A minha pergunta é o seguinte: existe prova de que ela planejou um golpe de Estado? Ou a pichação da estátua está sendo usada como prova de que ela planejou um golpe de Estado e não somente um ato de vandalismo? Na minha avaliação, não existe prova. É claro que eu não tive acesso a todos os autos do processo, mas a gente sabe de muita coisa pelos votos dos ministros, que inclusive abordam essas tais evidências, essas tais provas. Na minha avaliação, como dito anteriormente, não há que se falar em crime de abolição violenta do Estado Democrático, de golpe de Estado, isso, como já dito, por vários juristas muito mais renomados do que eu. Quem sou eu, inclusive, para competir com esses renomados juristas que já falaram por diversas vezes também não enxergarem qualquer desses delitos que foram atribuídos a ela. Como parece ter havido, pela leitura do voto, o que aconteceu foi justamente isso. Entende-se que outras pessoas tentaram um golpe de Estado, e ela, por estar no meio da multidão, foi condenada, desculpe o linguajar mais coloquial, mas foi condenada por baciada. Não me parece haver prova concreta e nem possibilidade de classificar essas condutas como golpe de Estado e abolição do violenta do Estado Democrático. É claro que essas pessoas precisam ser punidas, que isso fique bem claro, mas como eu disse no início, me parece dano qualificado absorvido pelo crime mais grave de deterioração do patrimônio tombado. É isso que aquelas pessoas praticaram. Todas as sedes dos três poderes são considerados patrimônios tombados pela Unesco. Então, depredar
o patrimônio das sedes dos poderes, ou até ali a Praça dos Três Poderes, a estátua, tudo isso configura esse crime, mas na minha avaliação daria uma pena no máximo de 3 anos em regime aberto. Promotor Rodrigo Merni, qual que é a dificuldade, qual é a possibilidade de, num caso como esse, porque isso já aconteceu há mais de 2 anos, mas segue na pauta, não só pelas repercussões políticas, jurídicas, mas porque hoje também é o dia em que o Supremo vai definir se Jair Bolsonaro se torna ou não réu. Qual que é a possibilidade e a dificuldade de se individualizar a ação daquelas centenas de pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro? Entre tudo que a gente viu e que foi fartamente documentado, porque é transmitido ao vivo, não só por emissoras de TV, de rádio, mas também por muitos participantes que fizeram lives nas suas redes sociais. Qual é a variação das gravidades de tudo aquilo que aconteceu na avaliação do senhor? E é possível, se na hora da decisão final da Justiça, individualizar o que cada um deles fez, ou pelo contexto, pela ação, pela turba, como o senhor disse, isso fica muito difícil? Na verdade, a Constituição Federal traz um princípio que muitas vezes, aliás, quase sempre é invocado por todos os advogados, em especial pelos advogados criminalistas, no sentido de que a pena precisa ser individualizada. Nós, promotores de justiça, quando vamos ofertar uma denúncia, precisamos individualizar a participação de cada qual, sob pena de termos a nossa denúncia rejeitada pelo juiz por inépcia. Quando nós não individualizamos a conduta do acusado, quando nós atribuímos ao acusado a prática de um crime que, na verdade, outras pessoas que estavam ao lado podem ter cometido, nós estamos, na verdade, ofendendo esse princípio constitucional e, na verdade, o processo, se recebida a denúncia, pode até ser considerado nulo. Então, me parece que, pelo farto material divulgado, mesmo sem nós termos tido acesso a todo o processo, me parece que a pena, o crime, deveria ser correspondente a apenas essa infração. E aí a individualização de cada qual, isso não significa que todos deveriam receber a mesma pena, mas na fixação da pena, o juiz vai pegar as características e as circunstâncias de cada indivíduo. Aí vai observar aquele critério, o Pedro Campos sabe bem disso, porque também é bacharel em direito, vai aplicar aquele critério que nós chamamos critério trifásico. O juiz vai avaliar primeiro as circunstâncias judiciais do crime. Então, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social da pessoa condenada, os motivos, as circunstâncias, as consequências, e isso varia de pessoa para pessoa. Então, é aí, na fixação da pena, que vai haver uma individualização para chegarmos ao montante final. E com relação a esse assunto, se me permite, eu lendo a decisão do ministro, o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu percebi algumas ali ressalvadas opiniões em contrário, e com todo respeito, me parece ali que houve uma certa atecnia na dosimetria da pena, em especial da dona Débora, porque, como dito, ela foi condenada por 5 crimes, e na hora de dosar a pena, o ministro Alexandre disse: existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, mais precisamente 4, culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias. O ministro valorou todas essas circunstâncias como negativas. Portanto, ele recrudesceu a pena da dona Débora para cada um dos 5 crimes, pautado nessas circunstâncias. Depois o ministro disse que não existiam causas, circunstâncias agravantes e atenuantes, e nem causas de aumento ou diminuição de pena. Então a fixação da pena da dona Débora ficou restrita a 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Só que na hora de aplicar a pena, o ministro usou, para as mesmas 4 circunstâncias, em todos os crimes, ele se utilizou de frações distintas. Então, para o crime de abolição violenta do Estado Democrático, ele majorou a pena da dona Débora em 8º. Para o crime de golpe de Estado, ele majorou em 1/4. Para o crime de dano qualificado, ele triplicou a pena base. Para o crime de deterioração de patrimônio tombado, ele aumentou pela metade. E no crime de associação criminosa armada, ele também aumentou pela metade. Então, nós observamos frações distintas, 1/8, 1/4, metade e o triplo, se valendo das mesmas 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então, em resumo, com todo o respeito, mais uma vez, com toda a vênia, me parece que nós temos aqui 3 aparentes equívocos.
Primeiro, enquadramento equivocado. Essa senhora foi condenada por 5 crimes, quando na verdade parece ter praticado apenas um. Existe bis in idem, ou seja, ela está sendo condenada por 2 crimes em razão de uma mesma conduta, e há que bis in idem, não só em relação ao dano qualificado e à deterioração de patrimônio tombado, como também bis in idem entre a abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. E o terceiro equívoco, na fase de dosimetria, frações, proporções completamente diferentes, pautadas nas mesmas circunstâncias desfavoráveis. Então, assim, me parece que se tivéssemos diante de um concurso de ingresso na magistratura e eventual candidato a juiz de direito desse uma sentença ou desse um voto com essas 3 aparentes incongruências técnicas, eu tenho quase certeza que a nota desse candidato não seria muito elevada. Mas tem ministro do Supremo que não passa, né, por exame de magistratura e já chega lá por outros caminhos. Cláudio, eu só queria lembrar 2 coisas a partir do que disse a Thaís aí. Hoje em dia nós temos a tecnologia. As câmeras, aliás, imagens que desapareceram, né, daquela arruaça, aqueles vândalos todos que invadiram a Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, o Supremo, também o Palácio do Planalto. Aliás, o ministro Flávio Dino, que está participando desse julgamento, era o ministro da Segurança Pública na época e não foi julgado por isso. Esqueceu qualquer tipo de acusação ali que pudesse haver contra o ministro, os investigadores desse fato grave que aconteceu no dia 8 de janeiro. O ministro, em vez de estar julgando, deveria estar sendo julgado pelo que não fez naquele dia e deixou a situação chegar aonde chegou. E com essas câmeras todas é muito mais fácil individualizar. Hoje em dia, São Paulo está dando um exemplo para o mundo em relação a isso. Tem câmera, doutor Rodrigo, espalhada pela cidade de São Paulo. A prefeitura e a polícia estão localizando as pessoas pelo rosto, pelo uso da inteligência artificial, bandido sendo preso. Você acha que um computador hoje em dia, em questão de segundos, não consegue individualizar quem quebrou, quem invadiu, quem depredou? E aí cada um pode responder? Na primeira instância, não precisa chegar ao Supremo Tribunal Federal. Um juiz de primeiro grau está absolutamente competente, qualificado para julgar esse dano ao patrimônio público, fazer um julgamento justo, colocar quem tiver que colocar no seu devido lugar. E outra coisa, viu, Cláudio? Você aqui de Brasília já acompanhou aqui atrás, na esplanada dos ministérios, muitas manifestações, já tacaram fogo em ministério, já tem muitos exemplos ao longo da nossa história para saber como tratar uma situação como essa de depredação do patrimônio tombado nacional. Exatamente. Ainda tem, é preciso lembrar que há outros casos, né, doutor Rodrigo, de depredação de patrimônio, Borba Gato, né, por exemplo, e não aconteceu nada, né, não aconteceu nada. Mas a dona Débora estava no lugar errado, na hora errada, né? Eu sempre me lembro quando penso sobre essas coisas, esses absurdos, né, que permeiam o processo, da foto em que aparece um vendedor de algodão doce no meio dos manifestantes. Não sei se vocês repararam essa foto já. Ali naquela rampa do Congresso Nacional. Coitado do vendedor de algodão. Bom, primeiro é o primeiro golpe de Estado com direito a vendedor ambulante de algodão doce, né? Ele capaz de ser, eles chegaram a prender um mendigo, capaz desse vendedor de algodão doce, coitado, ser acusado de crime para favorecer a obesidade, alguma coisa dessa natureza. Mas o que eu gostaria de saber do senhor é exatamente essa avaliação que muitos fazem, que o Pedro agora, inclusive, se referiu sobre o Supremo Tribunal Federal, né? A atual composição. Muita gente faz reparos à atual composição e entre esses reparos está o fato de que quase todos os ministros não têm não teve antes de virar ministro do Supremo experiência na magistratura. Temos o caso de Luiz Fux, né? Temos o caso de Nunes Marques e Flávio Dino foi muito mais ativista do Partido Comunista do Brasil durante sua vida inteira do que propriamente uma atividade na magistratura mais relevante. O senhor acha que isso, assim, qual é o raciocínio? É que tendo sido advogado antes de ser ministro, tendo sido integrante do Ministério Público antes de ser ministro, aquele cidadão é treinado, é habituado a ter lado e não ter uma atitude mais de magistrado, que eu me refiro, né? Você acha que isso, de alguma maneira, interfere mesmo na qualidade dos julgados?
Cláudio, quanto a isso, eu me sinto bastante à vontade de explanar, até porque anos atrás eu escrevi um artigo que acabou virando um livro e eu criticava, e ainda critico, o modo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para mim, deveria ser, eu não sei qual o critério ideal, isso precisaria ser estudado, isso precisaria ser bastante discutido, mas me parece que os juízes da mais alta corte de justiça do nosso país deveriam vir, sim, da magistratura togada. Eu sou particularmente contra a esse critério, claro, está na Constituição Federal, teria que haver uma mudança da Constituição, mas eu sou absolutamente contra que os ministros do Supremo sejam escolhidos a critério do chefe do Poder Executivo. Tudo bem que existe, em tese, um controle do Senado Federal que precisa aprovar esse nome, mas nós sabemos que isso fica sempre no âmbito político. E tenho para mim que o Poder Judiciário não pode ter um viés ou uma influência política, seja principalmente por intermédio daquele que o escolhe para ser juiz na mais alta Corte de Justiça brasileira. Então, me parece que é necessário, sim, haver uma modificação, porque tenho para mim que, sim, influencia, no final, no julgamento dos processos. Nós temos aí um ex-ministro, nós temos aí um ex-advogado, enfim, mas isso vale para todo e qualquer governo, não é só esse, mas também o anterior. Sempre aconteceu assim e sempre me pareceu altamente questionável. Me parece que juiz é juiz, promotor é promotor, advogado é advogado. Eu tenho mais ou menos o mesmo entendimento que você, Cláudio Humberto. Doutor Merli, obrigada, hein? Até uma próxima. Eu que agradeço. Gostaria, se me permitir, claro, apenas dizer o seguinte, eu gostaria de ver todo este empenho, toda esta elevação de pena nos meus processos atinentes ao Tribunal do Júri da comarca de Guarulhos e de outras comarcas nas quais eu já atuei. Só para todos terem uma ideia, eu trabalho diariamente com crimes dolosos contra a vida, com assassinos que ceifam as vidas humanas e no final pegam quase sempre penas de 12, 14 anos de reclusão. E nós temos que recorrer para aumentar essas penas, porque afinal de contas o maior bem jurídico foi violado e muitas vezes nós não conseguimos fazer com que as penas de assassinos ultrapassem 12 e 14 anos. E agora, neste caso, nós estamos vendo penas iguais ou até mais elevadas do que aquelas pessoas que matam os outros. Então, costumam-se dizer por aí que no Brasil até estatística tem ideologia. Eu ouso ir um pouco mais além. Me parece que o direito também tem ideologia. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Desta forma, ouvintes da Rádio Bandeirantes tiveram aqui um apanhado geral com profundidade, análise e muita informação do que aconteceu nesta semana de mais relevante no Supremo Tribunal Federal. No próximo bloco tem mais discussão interessante. Linha Direta com a Justiça volta com o assunto da segurança pública. Você ouve Rádio Bandeirantes. Você já visitou as exposições em cartaz na Japan House São Paulo? No térreo, a mostra Princípios Japoneses, Design e Recursos aborda o conceito nipônico de minimizar ao máximo qualquer desperdício, valorizando as técnicas tradicionais do país. Já no segundo andar, a mostra A Vida que se Revela exibe fotografias que capturam cenas cotidianas produzidas por artistas de diferentes gerações. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Venha descobrir um Japão como você nunca viu. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Para sintonizar a Rádio Bandeirantes, é no FM, em 86.3, que é a nova frequência estendida, ou em 90.9. No seu telefone, você pode baixar o aplicativo Bandplay e ficar bem informado, além de acompanhar os jogos do seu time. E tem mais, na internet, no YouTube, Bandeirantes Oficial e no site radiobandeirantes.com.br. Você acompanha a nossa programação em tempo real.
Estamos de volta em linha direta com a Justiça, agora para tratar dos assuntos ligados à segurança pública. Nesta semana estão em pauta no Supremo Tribunal Federal 2 temas relevantes para a sociedade. O primeiro deles, a chamada ADPF das favelas. Já conversamos aqui no programa a respeito desse assunto com o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, que trouxe considerações interessantes a respeito do tema. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar mais uma vez na continuidade dessa análise e me parece que o ministro Luiz Roberto Barroso já caminha para um tipo de consenso, buscando uma abertura maior para que a polícia possa desempenhar o seu trabalho enxergando os prejuízos. Mais de 200 bandidos, esse é o cálculo, estão escondidos no Rio de Janeiro. São lideranças das facções criminosas que lá estão seguros, porque para a polícia entrar numa comunidade, ela precisa de muitas autorizações. Isso tem atrapalhado o trabalho de combate ao crime, além da questão das barricadas, muito tocada também aqui pelas autoridades. E o outro julgamento importante no Supremo diz respeito à saída temporária. E vejam só, no fim da semana em São Paulo, a polícia prendeu na Brasilândia o autor de um feminicídio. Ele era procurado pela polícia porque fugiu durante uma saída temporária. Foi até a casa da ex-companheira e esfaqueou a vítima até a morte. A polícia conseguiu prendê-lo graças aos vizinhos que mandaram mensagem para a polícia avisando que havia uma gritaria dentro da casa. Ela chegou a ser socorrida, mas já chegou sem vida ao pronto-socorro, onde a polícia conseguiu ali constatar o óbito e levar o sujeito para a delegacia. Ele está preso, mas já foi condenado, tem pena a ser cumprida até 2035 e estava nas ruas justamente porque foi liberado de uma saída temporária, foi condenado por roubo. E esse é um assunto também muito importante porque, lembramos sempre, o Congresso Nacional recentemente acabou com a saída temporária. Um projeto do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que também é deputado federal. Ele foi aprovado na Câmara, no Senado, teve o veto do presidente Lula, foi derrubado o veto, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que só vale a nova legislação para os casos futuros. Então, os casos passados, eles acabam ainda tendo esse benefício da saída temporária e não é o primeiro caso da semana que relatamos que um bandido que ficou foragido do sistema de justiça porque saiu na saída temporária, praticou outro crime. Nós tivemos também ao longo dessa semana que lembrar em outras oportunidades essa situação. Então, vamos ouvir agora aqui na Rádio Bandeirantes o promotor de justiça Edilson Mongenor Bonfim, que conversou conosco no Jornal Gente sobre aspectos ligados à saída temporária, à maioridade penal e à necessidade de uma revisão criminal para colocar bandido perigoso na cadeia e impedir que eles sejam beneficiados pela própria legislação. Linha direta com a Justiça. Vamos falar sobre segurança pública porque está todo mundo cansado, são muitos casos de violência, a população preocupada e, claro, muitos acontecimentos que acabam levando a questionamentos sobre a legislação brasileira. Para isso, estamos em contato com um jurista, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, também fundador da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, Escola Brasileira do Promotor do Júri, escritor e um grande especialista no assunto, o doutor Edilson Mongenor Bonfim. Sobre a segurança pública, a pergunta para o senhor é clara e direta. O que é possível fazer no curto prazo para dar a promotores de justiça, a juízes de direito, um respaldo maior para a punição de criminoso perigoso no Brasil? Bom, primeira coisa, a consciência legislativa. O Brasil perdeu o compromisso com a segurança pública e o que a gente vê é absolutamente conversa enviesada, sem nenhum matiz de verdade. Segurança pública desandou no país, não é novidade para ninguém, nós sentimos na própria pele, sequer necessitamos de estatística. Mas quem quer que vá em busca de estatística perceberá, por exemplo, que núcleos de excelência, aqui mesmo na cidade de São Paulo, bairros onde até então não tínhamos uma violência desandada, agora está absolutamente democratizado. Ou seja, violência para todos os lados, ninguém tem paz, ninguém tem segurança para sair às ruas. Qual é essa consciência legislativa? Alterar a legislação. E alterar a legislação começa desde a base, trazendo responsabilidade penal a menores de 18 anos, aí digamos, a partir dos 16 seria um bom começo,
e, evidentemente, arrumar a legislação que está toda fragmentada, permitindo um sem número de recursos, permitindo um sem número de indultos, um sem número de medidas que impossibilitam o próprio Estado de encarcerar ou colocar em separado da sociedade aqueles que delinquem. Então, a questão filosófica de postura e de ação, um problema político que nós não temos resolvido nos últimos governos. O que a gente percebe é a predominância, né, doutor Edilson, do chamado direito penal mínimo, né? Quando a sociedade consegue prender, e prende muito pouco, os bandidos, começa uma conspiração do mal para a soltura desses bandidos. A decisão de um ministro do STJ, que foi destacada aqui no começo do programa pelo Pedro Campos, de considerar o período de amamentação de uma presa como na contagem ali da redução de pena, é muito uma demonstração disso, né? Há uma conspiração generalizada, mas sobretudo no Ministério Público, a própria audiência de custódia, a sofisticação dessa impunidade que a gente vê aqui no nosso país, não é? Para além, é claro, das lacunas legislativas, mas é sobretudo uma decisão do magistrado. O magistrado tem tomado a decisão, em média, em geral, no sentido de favorecer o criminoso, né, de todas as formas. E as autoridades do Poder Executivo, como age, a gente está vendo aí a questão do ministro da Justiça, né, e valha-nos Deus, segurança pública. A única coisa relevante que ele apresentou é um projeto para melhorar a vida dos que estão presos. Enquanto os que estão soltos são cada vez mais presos em suas casas, porque não conseguem circular livremente aqui na nossa cidade. Como fazer para reverter isso, doutor Edilson? Como a sociedade deve fazer para se proteger de bandido? Porque o Estado não parece interessado muito em fazer isso. Claudio Humberto, eu agradeço as suas colocações, que em si já trazem uma boa resposta. Primeira questão: direito penal mínimo. Esta é aquelas expressões, como eu digo, luva de maquinista. Cabe todo o tamanho de mão dentro dela. O que é o direito penal mínimo? Em síntese, não querem assumir, não querem direito penal nenhum. Porque direito penal mínimo, nós já o temos, o mínimo do mínimo do mínimo. É quase que impossível identificar um crime, a maior parte dos crimes não são identificados, é quase que impossível, diante do devido processo legal, quando a lei coloca um sem número de recursos e de obstáculos à prestação jurisdicional, é quase impossível dar esta prestação jurisdicional. É necessário um tour de force, um conglomerado de força dos operadores do direito penal do Estado, para que se consiga dar alguma prestação jurisdicional. Portanto, o direito penal mínimo é simplesmente uma armadilha retórica. Criaram a expressão para dizer que, em vez de dizerem que não querem que se aplique o direito penal aos delinquentes, usam a expressão direito penal mínimo. Dito isto, eu passo a um segundo momento. Você diz que o judiciário tem sido condescendente, digamos assim, não usou esta expressão, mas a ideia é essa. Sim, eu faço só um reparo. Esta condescendência eventual, este voltar um olhar piedoso aos delinquentes, aos bandidos, na sua bem colocada expressão, porque ficam com firulas linguísticas, dando outro nome aos bandidos, aos delinquentes, que não aquilo que evidentemente eles são. Tem gente que nasceu, aspas, com a profissão para o crime. E nenhuma romantização vai fazê-los melhorarem, somente piorarem, porque percebe a ingenuidade, a inocência daqueles que a eles se referem ou a eles se dirigem. Então, este judiciário mais permissivo, digamos assim, não costuma ser a regra na base do judiciário. Na primeira entrância ou na segunda entrância ou na primeira instância. Na medida que nós vamos ascendendo ao tribunal e especialmente quando chegamos em Brasília, nas cortes superiores, a gente observa sim um olhar mais complacente, se extraindo, é verdade, de dentro da legislação, aquilo que pode ser benéfico aos acusados ou aos delinquentes. Por que isto não acontece mais na base da pirâmide, onde está a grande maioria dos magistrados? Não é que não aconteça, não acontece talvez com a eloquência ou com alguma frequência que possa acontecer nas cortes superiores.
Veja, coloco em termos condicionais. É porque a base está muito mais próxima da violência. Qual juiz de direito, qual promotor de justiça conta com segurança, com guarda-costas? Quase que nenhum. Isto é exceção da exceção da exceção. E todos eles estão sujeitos à violência cotidiana das ruas. Na medida que se acende as cortes, vai se aumentando o espectro da segurança. E quando se está em Brasília, se está muito distante da realidade social. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, conquanto feito por homens, estão alheados de uma realidade flagrante da violência das ruas. Todos eles contam com seguranças, todos eles contam com pessoas que os protegem, estão muito bem guardados dentro dos seus gabinetes, estão distanciados de uma realidade, o que pode permitir, volto ao condicional novamente, um olhar mais teorético, poético, romantizado, que não é aquele que experimenta os cidadãos no nosso cotidiano, o trabalhador comum, todas as pessoas que aqui estão. Então isto mostra uma certa discrepância, na medida que se acende na carreira do judiciário, ou que se vai para estes cargos, escolhidos, sobretudo, por indicação política, como o próprio Supremo, a distância para a realidade é imensa. Como fazer? Na história, nós já o sabemos. Tudo tem um apogeu e um perigeu, uma subida e uma queda. Ou seja, nós estamos chegando a um momento que aquele velho chavão que a sociedade já não suporta mais, a violência que está chegando no seu ápice. Como isto vai terminar, eu não sei, mas é bem possível que a sociedade comece a fazer as contas e pressionar diretamente mais e mais o legislativo para leis mais condizentes com a nossa realidade, o executivo, identicamente, e o judiciário. Nós já percebemos que qualquer destas instâncias de poder somente agem devidamente em razão de um reclamo, de um clamor social, quando este clamor é eloquente. Do contrário, é ar refrigerado dentro do gabinete. Doutor, como o Brasil deve discutir maioridade penal, já que menores estão sendo usados por organizações criminosas para cometerem crimes, inclusive com assassinatos antes do roubo, como o senhor vem acompanhando no noticiário? Muito bem colocada a sua questão. Veja, nós já criamos um engessamento na Constituição para modificação da imputabilidade penal, que é a possibilidade de se punir a partir de determinada idade. O artigo 228 da Constituição Federal trouxe que a imputabilidade penal só se dá após os 18 anos de idade. Isto é um descompasso com a legislação internacional. Aliás, o Brasil é o país que no mundo fez a pior besteira a pretexto de proteção de direitos da cidadania. Ele erigiu a condição de garantias constitucionais, normas que deveriam estar somente nos códigos. Ou seja, estas garantias processuais que deveriam estar nos códigos processuais e, portanto, se estivessem em descompasso com a realidade, rapidamente operaríamos, por força de uma modificação legal, de uma alteração legal, operaríamos uma modificação. Colocou-se estas garantias processuais, diferentemente de outros países, na Constituição. Isto faz com que seja muito mais difícil o processo de alteração de tais garantias. O artigo 228 da Constituição, que estabelece a imputabilidade a partir dos 18 anos de idade, só pode ser passível de modificação através de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, que reclama, veja a dificuldade, a votação de 3/5 dos votos dos membros do parlamento, dos membros do Senado Federal e 3/5 dos membros da Câmara Federal de Deputados. E 2 vezes sejam feitas estas votações. Não basta que se aprove uma vez por esta expressiva maioria. É preciso que se vote 2 vezes. Mas é possível fazê-lo? É. Quando que o Brasil poderá fazê-lo?
quando houver a pressão social necessária e condizente para que andem em Brasília com a necessidade que a realidade das ruas reclama. O Brasil está em descompasso internacional. Se nós quisermos falar de fronteiras, o Paraguai, país deste tamanho, 14 anos a responsabilidade. Peru, 14 anos. Venezuela, se quisermos falar de esquerda, 12 anos, se não me engano. Colômbia, 14 anos. A Argentina é mais bondosa, 16 anos. Se nós quisermos falar das maiores nações, dos países mais desenvolvidos do mundo, as 10 maiores economias onde o Brasil se insere, nós teremos Japão, 14 anos, nós teremos Inglaterra, Estados Unidos, permitindo-se a punição, na Inglaterra a partir dos 10 anos, França a partir dos 13, Alemanha a partir dos 14, nenhum dos 10 países, Índia com idade mais tenra, Canadá a partir dos 14, nenhum dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, à exceção do Brasil, portanto nenhum dos 9, Itália 14 anos, nenhum destes países se pune a partir dos 18. Mas o Brasil tem um desarranjo funcional imenso. O que significa isto? Ele permite que seja jurado, ou seja, que seja um juiz constitucional de uma causa que vai julgar até homicidas aos 18 anos de idade. Mas não permite que a punição ocorra antes, aos 16, quando a própria neurociência diz que ele já tem plena capacidade de entender o que fazem e compreende numa época de informação instantânea, numa época de amadurecimento precoce. No Brasil nós criamos uma imaturidade artificial, em descompasso com a biologia. Em vez de educarmos a sociedade pelas vias da responsabilização, dizendo aos jovens de 16 anos de idade, olha, você tem dignidade até para votar se quiser, você tem dignidade para tudo e você tem um dever também, que é um outro sintoma da dignidade, que é você pode ser punido por aquilo que você faça incorretamente frente à lei. Mas no Brasil não. Você dá uma bandeja, um balde de direitos, mas não cobra responsabilidade. O que diz a harmonia internacional? No mínimo, a partir dos 16 anos de idade. Mas o brasileiro parece que amadurece só depois do paraguaio, depois do peruano, depois do argentino, depois do venezuelano. Aqui é como se tivéssemos esta infantilidade artificial, ditando as regras e criando toda uma geração de gente apoucada de inteligência, que parece não saber o que faz. Só sabe mesmo o que faz é no momento do crime, ao apontar com precisão uma arma de fogo, escolher uma vítima que eventualmente tenha posses e ali disparar a sanha dos seus desejos. Esta é a razão pela qual você bem colocou, estão sendo estes jovens menores de 18 anos cooptados pelas organizações criminosas. Então, a princípio de proteger os, aspas, vulneráveis, estão sendo estes levados para o crime, porque os verdadeiros vulneráveis são as vítimas que eles fazem. Doutor Edilson, muito obrigado por conversar conosco aqui sobre questões da nossa legislação. Tenho certeza que trouxe aí ponderações muito importantes para o tema que a Rádio Bandeirantes tem acompanhado de perto diante dessa escalada aí de violência e casos que têm sido noticiados em São Paulo e também no restante do país. Bom fim de semana para o senhor, até uma próxima oportunidade por aqui. Felicidade e sucesso na divulgação das boas ideias de vocês. Aqui na Bandeirantes você tem Linha Direta com a Justiça. Linha Direta com a Justiça, assuntos importantes. Ouvimos o promotor de justiça Edilson Mongenor Bonfim aqui. Uma reprise do que foi ao ar nesta semana no Jornal Gente. Daqui a pouquinho tem mais informação para você na nossa programação. Vamos tratar de assuntos relacionados à Justiça do Trabalho. Linha Direta com a Justiça volta já. Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo.
À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos falar um pouco mais sobre as questões ligadas ao direito do trabalho com a doutora Cláudia Securato, que está conosco nesse programa para mais uma vez responder as nossas dúvidas, conversar com os ouvintes sobre esse assunto importante, muito demandado aqui pela nossa audiência, a respeito de questões que aglutinamos a partir de mensagens de ouvintes para serem esclarecidas na nossa programação. Doutora Cláudia, seja bem-vinda, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. E você, Pedro? É um prazer enorme estar aqui falando para os seus ouvintes. Tudo bem, sim. Vamos começar falando sobre uma mudança que vai acontecer no ambiente de trabalho recentemente com a entrada em vigor de uma nova legislação que traz aí previsões importantes para as empresas a respeito da saúde mental dos seus colaboradores. Traga, por favor, para nós algumas considerações sobre essa nova legislação, quando entra em vigor e o que vai mudar. Nós temos as normas regulamentadoras que ditam como que funciona e o que a empresa deve se preocupar relacionado à saúde e segurança do trabalhador. Hoje em dia temos 38 normas regulamentadoras vigentes, mas a mais importante delas é a NR1, porque ela dita o comportamento de toda e qualquer empresa. Então ela é aquele guia básico que toda empresa deve ter conhecimento. Tanto as grandes como as pequenas e médias. Então é importante que todos devem... Se você tem um empregado CLT, você tem que saber o que tem na NR1 e você tem que se adequar àquilo. Até esse ano, a NR1 dispunha e regulamentava apenas os riscos físicos, químicos e biológicos da empresa. E não falava nada sobre riscos psicossociais. Agora, em 25 de maio... entrou em vigor que as empresas também devem ter um mapeamento e se preocupar com a saúde mental dos seus trabalhadores. Que tem metas excessivas, que não cuida do seu trabalhador, que tem lideranças tóxicas, que tem ambientes não inclusivos, ambientes discriminatórios, e que efetivamente está tendo afastamentos, denúncias e pessoas com depressão, afastadas por ansiedade, com burnout, que é o esgotamento profissional absoluto. Então a empresa vai ter que ter um olhar cuidadoso para as pessoas, olhando para a saúde mental desses colaboradores a partir de 25 de maio. A legislação traz de forma expressa o que cada empresa tem de fazer, ou isso é um critério que vai ficar na interpretação e as empresas já podem, de alguma forma, tomarem medidas que serão usadas, né, em caso de questionamento sobre essa adequação, doutora Cláudia? Tem empresa que está muito desenvolvida nesses temas, tá, Pedro? Então a gente tem empresas com diferentes níveis de maturidade quando a gente trata desse tema. Porque isso é um tema seríssimo, né? Tem muitas empresas que já estão preocupadas, que já estão mapeando esses riscos. As empresas que não estão fazendo isso ainda, o ideal é que, assim, se mapeiem, que passem um questionário para todos os funcionários e que consigam, que as pessoas, bom número de respondentes, que mapeiem como que está o clima organizacional ali. Que também mapeiem se tem empregados afastados ou entregando laudos psiquiátricos excessivamente num setor, etc. Que analise suas reclamações trabalhistas. E o Ministério do Trabalho disse, essa semana, é novíssimo isso, que ele vai, até entrar em vigor a lei, ele vai soltar um modelo que ele gostaria que fosse seguido. Ainda não tem esse modelo, tá? Ainda não tem, isso ainda não está explicado e cada empresa está fazendo do seu jeito, por enquanto, tá?
mas o Ministério do Trabalho disse que vai soltar aí recomendações de como deve ser feito. A gente tem que aguardar um pouquinho ainda. Perfeito. Agora tem uma questão que eu não sei se a Justiça do Trabalho já enfrentou, que é o seguinte: a pessoa pode estar com algum diagnóstico que não esteja relacionado ao trabalho. Essa diferença vai ser importante? Por exemplo, ela teve um problema familiar, de relacionamento, e acabou entrando num quadro de depressão. Isso vai ser abraçado por essa modificação? A empresa pode, de alguma forma, ser cobrada por não ter propiciado um protocolo para se evitar essa questão, se a origem do problema, segundo o diagnóstico médico, não vier do ambiente de trabalho? A norma regulamentadora, número 1, é para problemas relacionados ao trabalho especificamente. E essa é uma grande crítica das empresas. Muitas empresas têm vindo a público, têm falado em fórum, falando, olha, é mais uma lei para onerar o empregador. E muita empresa questionando mesmo essa confusão entre vida pessoal e trabalho, né, Pedro? Muito difícil você conseguir dividir, né, as pessoas. Então, tive uma morte na família, tô com um problema sério de saúde, tem alguém na minha família muito doente. Isso impacta ali no meu trabalho? E aí eu tô colocando a culpa no trabalho? Um ponto que também sempre vem à tona, questão de segurança pública. Empresas que sofrem assaltos, entendeu? Como que você tem assalto no lugar que você trabalha, com tiro, com tiroteio, com polícia, e você não fica abalado emocionalmente? A empresa vai pagar por isso? Então, tem muitos temas sendo questionados nesse ponto. Mas, em tese, a norma regulamentadora é para falar só de riscos psicossociais no trabalho. Então, o empregado, para ter direito a um afastamento, a ser considerado burnout, ele vai ter que comprovar que ele responde mensagem 24 horas por dia, que ele é acionado fora de horário de trabalho, que ele sofreu um assédio muito grave ou que ele vem sendo assediado há muito tempo, ou que ele tem metas extremamente abusivas e excessivas de trabalho. Então, ele precisa comprovar a relação com o trabalho. E essa comprovação, ela é feita única e exclusivamente por laudos médicos? Algum exame pode ser solicitado? Existe algum exame que possa detectar esse tipo de argumento por parte do colaborador para a empresa? Essa é outra crítica muito grande das empresas também, Pedro. Porque o afastamento começa, o primeiro atestado, a pessoa vai no convênio no plano de saúde, ou ela vai passar no próprio médico dela. E os laudos psiquiátricos são subjetivos, né? Eles podem sim, é diferente de um laudo ortopédico. Você não vai ter um laudo que você quebrou um osso sem você ter quebrado um osso. Nunca um ortopedista vai te engessar sem você precisar. Sim. E o laudo psiquiátrico, em contrapartida, é algo subjetivo. É uma análise que depende muito ali é uma análise muito que não tem uma objetividade. Isso tem sido bastante questionado. Então, para você conseguir o primeiro afastamento, você passa você pode entregar o seu laudo do seu médico pessoal. A empresa deve ter o seu médico do trabalho de confiança e pedir uma segunda análise. Se essa pessoa ficar afastada mais de 15 dias, ela precisa ir para o INSS, que tem seu médico do INSS para fazer essa análise também. Então, ela passa por uma série de médicos aí até que seja reconhecido o burnout, o esgotamento profissional. Perfeito. Nós estamos conversando com a doutora Cláudia Securato, que é advogada especializada na área trabalhista. Doutora Cláudia, muitas dúvidas chegaram aqui ao longo dos últimos dias à Rádio Bandeirantes sobre essa questão do empréstimo consignado com FGTS. Gostaria também que a senhora trouxesse uma orientação geral para os nossos ouvintes a respeito dessa modalidade de crédito que está sendo ofertada pelo governo. E muita gente não entendeu ainda direito como é que funciona isso, se é uma boa, se não é. Quais são os aspectos mais ligados aí à legislação que nós temos para as nossas considerações iniciais desse tema? Olha, Pedro, eu acho que assim, isso é uma posição muito pessoal minha, né?
que o fundo parou de ser fundo de garantia e deveria ser chamado de fundo de interesses, né? Porque cada governo coloca o FGTS para trabalhar para eles quando eles estão com baixa popularidade. Isso é bastante complicado e vem sendo usado como manobra eleitoreira por todos os governos indiscriminadamente. O FGTS foi criado em 1966 para que o empregado poupasse dinheiro com a pífia justificativa de que a pessoa não tem capacidade, a pessoa adulta não tem capacidade de guardar e gastar seu dinheiro da melhor maneira possível. Então, a empresa paga 8% numa conta vinculada do governo para o empregado. Então, são dois particulares, tá? A empresa prefere pagar 8% a mais para o seu empregado e ter ele mais feliz. E o empregado prefere ter esse 8% no bolso para ele gastar como ele quiser. Só que isso tem uma intervenção estatal completamente desnecessária. Completamente desnecessária. Então, e ele só pode ser levantado se você é demitido para comprar a casa própria. E agora, há pouco tempo atrás, teve o saque aniversário, né, que muita gente usou esse benefício. E agora que a gente está precisando injetar dinheiro na economia, porque o Brasil está em crise, eles surgiram com essa história do empréstimo consignado, que é o trabalhador podendo usar seu próprio dinheiro pagando taxa elevada para a Caixa Econômica Federal. Mas a gente também tem as pessoas no Brasil estão muito endividadas, né, Pedro? Então é sempre uma alternativa quando você precisa do dinheiro, você pegar esses empréstimos consignados. Os juros são razoáveis, entendeu? São menores do que se você for pegar um empréstimo bancário comum. É claro, né, que o governo utiliza esse dinheiro do fundo de garantia, do trabalhador, e há as condições aí para se levantar. Na tua visão, era necessária uma revisão na forma de utilização dos recursos do FGTS, doutora Cláudia? Eu sou a favor do fim do FGTS. Totalmente, de ser abolido. Aumenta o salário das pessoas em 8% e o empregador paga para o empregado e cada um poupa seu dinheiro da maneira que quiser. E olha o entrave que isso causa no judiciário e nas ações trabalhistas e nas empresas, Pedro. Com certeza você já ouviu isso. Empregado pedindo para fazer acordo com o patrão. Quero muito sair daqui, não quero mais trabalhar aqui, mas não posso pedir demissão. Mas, Pedro, por que você não pode pedir demissão? Porque eu não posso ter meus 20 anos de fundo de garantia ficar lá guardado na caixa. Eu vou perder 20 anos de fundo de garantia. A pessoa tem o extrato, ela recebe todo mês aquele extrato. Ela sabe o dinheirão dela que está lá parado. Isso cria um clima terrível nas empresas. Aumentaram o número de ações por pedido de rescisão indireta, que é um pedido de que o empregado dá justa causa na empresa, por conta disso. Você consegue confissão dos empregados. Eu sou advogada patronal, tá? A gente consegue pegar. Todos os empregados falam que eles tentaram um acordo. Eles queriam sair. Eles tentaram um acordo com o patrão. E muitos falam: olha, eu só tive que entrar com a ação porque eu quero meu fundo de garantia. Se não tivesse isso, evitaria, né, com certeza, um grande número de demandas aí no judiciário, né? Sim, a pessoa é livre para ir embora, né? Sem deixar dinheiro dela na mesa, né? Ela fica amarrada. Ô, doutora Cláudia, e a reforma trabalhista que nós tivemos há alguns anos? Ela ainda